número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Carro, moto ou caminhão, é na Cata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Na Cata é suspensão, é porque é. Na Cata é transmissão, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é na Cata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Se você está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outras tarefas na sua propriedade, aproveite as condições imperdíveis Steel. Compre sua motosserra Steel MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e ganhe mais produtividade no seu trabalho. Visite agora uma loja Steel e aproveite. Saiba mais em ofertas.steel.com.br. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! É, na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus.
grande abraço a você que ouve futebol com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes e faz muito tempo. Mais um jogo amistoso da seleção brasileira. O time de Dorival Júnior em campo. 8 da noite, hora de Brasília. 7 da noite, hora de Orlando, nos Estados Unidos. Tem Brasil e Estados Unidos no Camping World. Mais um jogo amistoso da seleção brasileira se preparando para a Copa América, que será jogada nos Estados Unidos. Você vai se ligar mais uma vez com toda a equipe Bandeirantes para a transmissão de outro jogo da seleção brasileira. Mais destaques, muito mais para você, o da seleção brasileira, para o jogo que começa em 20 minutos, Pedro Ramiro. Tudo bem, Canhão? Ótima noite para você, ótima noite ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. É o último grande teste para o técnico Dorival Júnior antes da estreia na Copa América, que acontece dia 24 em Inglewood, na Califórnia, diante da Costa Rica. O Brasil está no grupo D, que conta ainda com Colômbia e Paraguai. Para a partida de hoje, o técnico Dorival Júnior praticamente repete a escalação do jogo contra a equipe da Inglaterra, com apenas algumas mudanças. Inclusive, entre essas mudanças, aparecem aí os jogadores no meio do caminho, Alisson e Marquinhos, nos lugares de Bento e Fabrício Bruno. Em mais uma oportunidade, o técnico Dorival Júnior opta por deixar Endrick no banco. Endrick, portanto, estará no banco de reservas. Hoje um trio de ataque praticamente titular da seleção brasileira, com Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo. E na seleção norte-americana, qual é o destaque, Ramiro? Seleção comandada por Greg Berhalter, técnico de 50 anos, norte-americano com origem também alemã e irlandesa. Foi zagueiro nos anos 90, inclusive jogando pelo Crystal Palace, Los Angeles Galaxy, inclusive assumiu a seleção dos Estados Unidos em 2018. Levou o time às oitavas de final da Copa do Catar e na sequência pediu demissão, mas 6 meses depois voltou. Inclusive a seleção já escalada com sua principal arma, Pulisic, jogador que inclusive está no Milan, foi vendido do Chelsea ao Milan por 20 milhões de euros. Também aparece nessa seleção comandada por Greg Berhalter, que já está escalada e definida para a partida de hoje, Canhão. 8 da noite, no horário de Brasília, tem Brasil e Estados Unidos. O destaque da opinião da Bandeirantes. Olá, Alexandre Pretzel. Grande abraço, Canhão, um abraço a toda a equipe. É um jogo para mostrar o time que vai estrear na Copa América e que já está praticamente definido pelo Dorival Júnior. E o Alisson, que jogou contra o México, imaginávamos que o Bento poderia receber uma oportunidade. Não, o Alisson começa a partida, então tá claro que o Alisson será o goleiro titular. É um jogo para experiências contra os Estados Unidos, que levou 5 da Colômbia no sábado, 5-1, um amistoso. Na Copa do Mundo, os Estados Unidos foi às oitavas de final, com esse time aqui, e caiu para a Holanda nas oitavas. Acho que o jogo de hoje não vai ser a barbada que a Colômbia teve, e na Copa América também será outra história, Canhão. 8 da noite, tem a seleção brasileira em campo. Vamos aos destaques dos clubes. O Palmeiras, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Naves deve ser o titular da zaga do Palmeiras amanhã contra o Vasco e Dudu deve ficar no banco de reservas. O Verdão, que oficializou a venda de Luiz Guilherme para o West Ham da Inglaterra, e o clube inglês pagará 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em metas contratuais. Luan se despede do Palmeiras e na próxima semana assina contrato com o Toluca do México, que pagará 4 milhões de dólares pelo defensor. O Alviverde chega a acordo com o San Lorenzo e pagará 7 milhões e meio de dólares para contratar o lateral direito Agustin Diay. No São Paulo, o principal destaque, Paulo do Vale. Oi, Rogério. São Paulo anunciou a compra de Michel Araújo, uruguaio que pertencia ao Fluminense e estava emprestado ao tricolor paulista até o final desta temporada. O São Paulo se antecipa e fecha com o atleta até 2027. Jogador que estará amanhã à disposição de Zubeldia. Assim como o Wellington Rato, recuperado de lesão, que após 2 meses volta e fica pela primeira vez à disposição do treinador. E no Santos, Bruno Migliozzi.
Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Peixe tenta a contratação de Léo Natel, tem interesse no atacante que pertence ao Corinthians e estava emprestado ao futebol australiano. O Peixe tenta liberação imediata já nessa janela, em que Nonato deve sair também por empréstimo ao futebol japonês. Corinthians, o principal destaque, Pedro Ramiro. Vamos lá, Canhão. O Corinthians que teve a proposta recusada por Marcelo Paz para ser o CEO do clube. Em nota oficial, o agora CEO do Fortaleza diz que entende que há muito para fazer pelo tricolor e por isso comunica a permanência no cargo de CEO do Fortaleza. São 19 horas, 45 minutos, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. 15 minutos para a bola rolar no amistoso entre Brasil e Estados Unidos em Orlando. Hora do destaque do jornalismo, Cristiano Panvec. Oi, Rogério, boa noite para você e para quem está ligado conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O Supremo decide que a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve garantir pelo menos a taxa de inflação medida pelo IPCA. O entendimento dos ministros só valerá, no entanto, para depósitos futuros, ou seja, esse reajuste pela inflação não deverá retroagir sobre os saldos atuais. O sistema que prevê a correção do FGTS pelo IPCA só será aplicado quando, no mês, o valor da inflação for maior do que o da atualização atual do fundo. Hoje, o FGTS tem um rendimento igual ao valor da TR mais 3% ao ano. A taxa referencial está fixada atualmente em 0,32% ao mês. Para a maioria dos ministros do Supremo, o Fundo de Garantia não é uma aplicação financeira e precisa cumprir sua função social, Rogério. No plantão da Bandeirantes, o destaque de Bruno Pusóvio. Fala, Canhão, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje temos uma quarta-feira reservada para ver a seleção brasileira em campo, porém também uma quarta-feira agitada com relação às notícias. A Juventus anunciou a contratação do técnico Thiago Motta. O ítalo brasileiro, que na temporada passada levou o modesto Bolonha à Liga dos Campeões, assinou com a velha senhora até junho de 2027. Falando também em contratações, a Juventus divulgou os valores da venda de Caio Jorge ao Cruzeiro. O atacante irá custar em torno de 41 milhões ao clube, entre valores fixos e metas esportivas. E o Sport acertou a venda do lateral direito Pedro Lima para o Chelsea, por 7 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais. Porém, com bônus no total, a venda pode valer mais de 61 milhões de reais. Mas o jogador atuará primeiro no Estrasburgo da França. Além disso, falando um pouquinho dos outros esportes, Bia Haddad garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. A confirmação da vaga aconteceu após a Federação Internacional de Tênis anunciar os tenistas classificados pelo ranking, no qual Bia ocupa a 20ª posição. E hoje à noite, às 9h30, teremos o jogo 3 das finais da NBA, entre Dallas Mavericks e Boston Celtics na Band TV. Por enquanto, o time de Boston está vencendo a série por 2-0, mas agora é na casa dos Mavericks. E para fechar, com 8 vitórias em 8 partidas até o momento, na Liga das Nações, a seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Alemanha amanhã, logo às 6 horas da manhã, pelo horário de Brasília, em Hong Kong, na China. Canhão. No Camping World, em Orlando, com um grande público, tem Brasil em campo, tem Brasil e Estados Unidos, 8 da noite, com todo o time da Bandeirantes. Mesa de som, Michel Lopes. Na central técnica, Rafael Palmeira, Caiane Martins. Com as imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alain Marcel. No digital, Marcela Souza. Destaques muito mais para Brasil e Estados Unidos, com Dorival Júnior mexendo no time. Muito mais, alô Pedro Ramiro. Vamos lá, Canhão. O Dorival Júnior de fato mexe bastante no time e, como eu disse até no meu destaque inicial, repete uma escalação muito parecida, na verdade, com os jogos, aliás, contra a Inglaterra e Espanha, mas com algumas mudanças, entre elas a de Alisson e Marquinhos nos lugares de Bento e Fabrício Bruno. E com isso, Dorival Júnior usou 23 dos 26 convocados. Faltaram até aqui os goleiros Rafael e Bento e também o zagueiro Gabriel Magalhães. Só que o Gabriel Magalhães, ele até foi convocado e teve um problema no ombro,
na última partida do campeonato da Premier League, então ele acabou ficando afastado, até porque estava passando por um processo de recuperação. Seleção brasileira que tem um retrospecto bastante favorável diante dos Estados Unidos, porque em 19 jogos disputados, são 18 vitórias do Brasil e uma dos Estados Unidos, que foi em 1996 na semifinal da Copa Ouro. Então o Brasil acaba sendo derrotado naquele episódio e a seleção tem até agora um retrospecto bastante favorável. O último confronto entre as duas seleções foi em 2018. O Brasil ganhou por 2-0 naquela oportunidade, em jogo também disputado nos Estados Unidos. E claro, ainda falando sobre seleção brasileira, o que tem repercutido é justamente a decisão de Dorival Júnior não começar com o Endrick na partida de hoje. Vamos ouvir agora a justificativa do treinador da seleção brasileira. Não, o Endrick não inicia a partida. Nós temos que ter um pouco de cuidado com o Endrick. Eu acho que vocês acompanham minha carreira aí há algum tempo. Eu, mais do que ninguém, sempre usei demais as categorias de base de todas as equipes que eu trabalhei, desde a minha primeira equipe, Figueirense. Eu sempre valorizei demais o trabalho com as categorias de base. E sempre tive muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que nós possamos nos apressar em uma determinada situação, de repente nós não tenhamos uma volta e um erro pode ser fatal. Então eu peço só um pouquinho de paciência a todos. O Endrick é um jogador que vem numa evolução muito boa. Eu tenho acompanhado e acompanhei o quanto ele foi importante e decisivo no campeonato anterior pelo Palmeiras. Em momento nenhum nós deixamos de avaliar o que ele vinha fazendo. Por isso que eu peço um pouquinho de paciência. Vamos ter tranquilidade com esse garoto. Vamos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural. Ele sabe muito bem o quanto ele poderá vir a ser importante para a seleção, desde que nós tenhamos esse equilíbrio com ele. E eu peço aí a compreensão de todos, porque não é apenas colocá-lo lá e deixar que ele resolva a situação. Nós temos que saber que é um menino que está finalizando ainda uma formação e ele precisa de tempo e a paciência de todos nós. Lógico que eu sei da capacidade e das qualidades que ele possui. Seria muito simples para mim jogá-lo lá dentro e pronto, boa. Eu não penso assim. Mas também não deixo de arriscar com um jogador como ele, tanto é que ele foi a primeira das substituições que nós fizemos nas 3 partidas que estivemos à frente da seleção. Tá aí a palavra do técnico Dorival Júnior justificando pelo motivo de não usar o Endrick. Endrick que pela seleção brasileira tem 5 jogos, todos saindo do banco de reservas. São 152 minutos em campo, 7 finalizações, 3 gols marcados e 1 gol a cada 51 minutos. Ele que igualou Pelé como único jogador com menos de 18 anos a marcar 3 gols pela seleção brasileira em 3 partidas aí consecutivas. Então o Endrick acaba batendo esse recorde. E claro, também de olho na seleção que joga hoje num gramado de 100 por 64, né? Um tamanho típico aí da NFL, tamanho regularizado pela NFL e que é diferente do tamanho do campo de futebol que a gente está acostumado até no Brasil, que tem em média aí também 100 metros por 70 também de largura. Esse é o tamanho normal e natural correspondente aí ao futebol brasileiro. Então, a gente de olho nessa situação e também nos Estados Unidos, que chegam aí com algumas dificuldades técnicas. Na última partida foram derrotados pela Colômbia, time comandado pelo Greg Berhalter, técnico que inclusive tem um retrospecto favorável nas últimas disputas, mas ainda não aparece 100% para este jogo contra a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior. Canhão. 8 da noite, começa Brasil e Estados Unidos. Estávamos aqui enquanto Pedro Ramiro dava os destaques do jogo, observando eu e Alexandre Pretzel as imagens que já chegam de Orlando, as dimensões do gramado. Eu não vou dizer que é uma quadra, porque eu estaria exagerando, mas é muito menor, não é, que um campo de futebol normal. É só observar a linha lateral da grande área com a linha lateral do campo. Aí a gente consegue ter uma noção da distância
não é prédio, e do tamanho irregular do gramado. Essa né? câmera, né, Canhão? A gente estava comentando aqui fora do ar, essa câmera lateral, ela mostra que o campo é bem menor, né? Pegando uma profundidade. Exato, maior. uma profundidade, né? Olha, um espaço pequeno mesmo. A câmera do outro jogo entre Brasil e México não dava tanto, uma câmera acima, superior, né? Não dava tanta impressão que o gramado era menor. Essa câmera que eles mostraram agora, 100 por 64. E o Ramiro acabou de falar, né? São 11 estádios dos 14 da Copa América que serão com gramados de 100 por 64. Tudo bem que a FIFA autoriza, mas é demais, né? É demais porque depois tu vai chegar numa eliminatória, vai chegar numa Copa do Mundo, é o padrão normal, 105 por 68. Bom, o estádio, a gente já tem imagens das arquibancadas com um amarelo predominando. Nessa região, outro dia eu estava lendo, mais de 200 mil brasileiros vivem na região de Orlando, ou seja, arquibancadas, é claro, também com muitos brasileiros torcendo pela nossa seleção. Vamos confirmar os times na Bandeirantes? É claro, começamos pelo time de Dorival Júnior, a seleção brasileira, Pedro Ramiro. Aqui é Brasil! Oh, oh, oh. A seleção que tem 5 títulos mundiais, 9 títulos de Copa América, vai pra cima dos Estados Unidos, escalada e definida com o Alisson no gol, que veste a 1. No setor de defesa, o capitão é o Danilo, que veste a 2. Marquinhos tem a 4, Beraldo 17 e o lateral esquerdo Wendel com a meia dúzia. O meio de campo de João Gomes 15, Bruno Guimarães com a 5, Paquetá veste a 8. O trio de ataque, Rafinha com a 11, 7 Vini Júnior e 10 Rodrigo. E no banco de reservas da seleção brasileira, Ramiro? À disposição do técnico Dorival Júnior, Bento, Rafael, Éder Militão, Hendrick e Ian Couto, Gabriel Magalhães, Arana, Douglas Luiz, Andreas Pereira e Savinho, Evanilson, Gabriel Martinelli, Ederson, Bremer e Pepe. Agora os donos da casa, a seleção dos Estados Unidos. Time comandado pelo técnico Greg Berhalter, que vai a campo com Turner. Turner, aliás, é o goleiro que veste a 1. No setor de defesa, 22 Scali, Chris Richards veste a 3, Ryan tem a 13 e Anthony Robson veste a 5. O meio de campo de McKinney vestindo a 8, Musa tem a 6, Reina veste a 7. O trio de ataque, 21 o EA, Pepe veste a 9 e Pulisic, o capitão do time, vestindo a camisa 10. E na reserva? Reserva de Ethan Howard, Cian Johnson, Carter Vickers, Adams, Brandon Harrison, Miles Robinson e Luca de la Torre, Malik Tillman, Wright, Balogun, Christopher Lund, Mackenzie. Fechando com o time Tillman. Esse é o time comandado por Greg Berhalter. Arbitragem para o jogo em Orlando, Ramiro. Comandado por Said Martínez, FIFA Honduras, auxiliado por Walter Lopes e Christian Ramírez, de Honduras. O VAR de responsabilidade do mexicano Oscar Romo. Times em campo, já tem bola rolando. Alexandre Pretzel, Dorival Júnior escala uma seleção diferente dos outros jogos, mexe no time dele, está se preparando para a Copa América. Eu não tenho dúvida que o ataque da Copa América é Rodrigo, aliás, Hendrick, Rodrigo e Vini. Tem certeza? Eu acho que não. Eu apostaria em outro ataque. Eu acho que por essa formação de hoje, é esse time que vai estrear contra a Costa Rica. No decorrer da competição, aí eu concordo contigo. O Hendrick daqui a pouco pode entrar e ganhar a posição. Mas hoje eu acho que esses 3 jogadores estão na frente do Hendrick. Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Talvez também, se o Brasil estiver perdendo um jogo e ele colocar 4 atacantes, ele pode botar um Hendrick junto com esses 3 aí. Então são coisas que a gente pode ver. Agora, a gente está vendo os 2 times entrando em campo. Os Estados Unidos está fazendo uma preparação para a Copa do Mundo. Os Estados Unidos vai ser um dos países sede, junto com o Canadá e com o México. Então os Estados Unidos não tem que disputar a eliminatória. Os Estados Unidos estará na Copa do Mundo de 2026 e já se prepara. E essa geração já é uma geração de uma Copa do Mundo. Super jovem geração.
Eu acho que vai ser um bom teste para a seleção brasileira e uma boa prévia do que a gente vai ver daqui a pouco na disputa oficial da Copa América. Que tem um grupo do Brasil com Costa Rica, com Colômbia e com Paraguai. Brasil e Colômbia são favoritos para passar os dois. Brasil em primeiro e a Colômbia em segundo, Canhão. Bom, os times agora vêm para o campo, vêm para o gramado do Camping World, em Orlando, na Flórida. Quando eu digo a você que para mim o ataque vai ser com o Endrick, com o Rodrigo e com o Vini, eu estou imaginando, estou tentando ler aqui a cabeça do técnico da seleção brasileira. Eu já tenho o Endrick, está jogando muito, não preciso que ficar colocando ele como titular hoje. Vou botar o Rafinha, um outro jeito de jogar, uma outra opção tática para modificar o time até em campo. Mas o Endrick, não vamos discutir que ele é mais jogador, não é do que o Rafinha. É diferente, mas é mais jogador. Tem razão, mas aí tem a Será que ele não vai colocar esse ataque, então? Eu acho que com não. O Endrick? Desde o início, acho que não. Tanto é que contra o México, o Endrick entrou depois. Começou o Evanilson como titular. O Evanilson acabou sendo substituído. Mas então, o Endrick já é realidade. Realidade, mas pela idade. Por Dorival, não. O Dorival, a resposta que o Ramiro trouxe sobre o Endrick. O Dorival já botando o pé no chão para não jogar muita pressão em cima do menino. Concordo contigo que ele é um jogador muito bom e diferente, mas eu acho que esse time de hoje é o time da estreia da Copa América. Eu acho até que o Dorival, para não jogar essa responsabilidade, dá esse tipo de resposta. Penso eu, para não jogar para cima do menino, que a gente quando viu ele aparecer no Palmeiras, nós éramos unânimes em dizer o seguinte: ele não aparenta a idade que tem. Exato. Eu vou dar a você um relato que eu ouvi do Jailson, ex-goleiro do Palmeiras, que conheceu. O Jailson falou assim: Canhão, quando ele começou a treinar, a gente duvidou que ele tinha a idade que tinha. Porque ele pegava a bola, ia para cima, tomava porrada, trombava, xingava jogadores mais experientes. Então, assim, para mim, ele já está anos à frente dos jogadores da idade dele. Eu imagino nele uma maturidade para jogar hoje acima da idade dele. Acho, por exemplo, que a resposta dele dada no jogo anterior em relação a Pelé, acho que ele interpretou mal a pergunta, porque ninguém quis comparar. Aliás, não há como comparar ninguém, não é? Sim, a Pelé. Mas quando comparou-se a marca, mas né? Quando se fala em Pelé, meio que a molecada já fica assustada. Porque qualquer um bom jogador que aparece hoje, aqui no Brasil, para muitos já vira craque, né? Eu vou esperar um pouquinho. O Endrick é diferente? No Real Madrid ele vai ser reserva no início, a não ser que o Rodrigo seja vendido. Porque o ataque eu não sei se o Real Madrid até não... O ataque vai ser Mbappé. Sei lá, para alguém lá. Eu acho que não. Mbappé, Rodrigo e Vinícius Júnior. Na realidade é esse o ataque, se o Rodrigo não for vendido. O Endrick vai ficar no elenco, mas vai ser um jogador reserva. Vamos aguardar agora para a estreia contra a Costa Rica, dia 24 de junho. É isso, né, Ramiro? 24 de junho. Então daqui a 12 dias, para mim o time do Brasil é esse. Então esse o jogo de hoje é o chamado treino para essa estreia. Até porque não tem mais nenhum amistoso, né? Não tem mais data FIFA. Né? Então o Brasil poderia marcar um amistoso, mas não haverá. Ficará apenas com 11 dias de treinamento. Não, né? Parece que machuca alguém, né? Você não acha? Não, mas Portugal vai jogar Euro a partir de amanhã, a partir de sábado agora. Portugal fez 3 amistosos vai correr esse risco, em 11 dias. 3 amistosos em 11 dias. Testando vários jogadores, inclusive Cristiano Ronaldo jogou o último agora contra a Irlanda. Bom, é evidente que cada seleção, cada comando pensa de um jeito. Sim. Tem a questão do Paquetá, que a Liga Norte-Americana, a Premier League, ela não julgou. E a gente não sabe quando é que eles vão julgar. E repito o que eu falei, quando a gente conversou na transmissão passada do jogo da seleção, se houver uma punição da Premier League, a FIFA acompanha. E eu não duvido o banimento, hein? Eu imagino que sim. Tomara que não se comprove nada. Eu repito, nós mostramos os 4 lances do Paquetá aqui. Para mim tem um lance só suspeito, assim, que dá para debater. No mais, os outros lances são lances de jogo, na minha opinião. O problema é que a investigação é em cima das apostas em cima dos lances. Aí sim, isso é que ficou ruim na visão de quem está investigando. Porque se você for pegar como futebol, as entradas dele são lances ali normais de jogo. Uma bola aérea que o cara solta o braço, entendeu? Outros jogadores já fizeram isso também. Agora, um lance é suspeito. Um lance, pelo menos, é suspeito. A gente espera, então, na verdade, o que vai acontecer com o julgamento. Que não tem, não é, Ramiro? Uma data marcada. Não há uma previsão, por isso é que ele é convocado e joga pela seleção, né? Exatamente. O Dorival Júnior, até na primeira coletiva que ele deu depois da convocação, ele é questionado, até na convocação ele foi questionado sobre esse chamado justamente ao Lucas Paquetá, sobre a convocação do Lucas Paquetá. Ele diz o seguinte, ó:
Se o próprio time dele, o West Ham, lá da Inglaterra, não conseguiu retirá-lo da própria equipe, não viu necessidade de retirá-lo, nós da seleção brasileira não podemos cometer uma injustiça. Foi isso o que disse o Dorival Júnior com relação ao Paquetá. Até por isso ele é convocado. O próprio Paquetá disse que está com a cabeça boa, tranquila com relação a tudo isso, mas fato é que ele pode ser, sim, chegar a ser banido do futebol caso seja comprovado qualquer tipo de irregularidade. Será que o Paquetá, Pretzel, está com a cabeça boa? É difícil, né? Uma situação como essa. Está convocado, está prestigiado pelo técnico, escalado, mas... E aí, como é que fica a cabeça do jogador, né? Nós fizemos o jogo no sábado e a corneta pegou em cima dele no primeiro gol do México, né? Que ele tira o corpo para não fazer a falta, para não tomar o amarelo. Essa foi a corneta que pegou pesado em cima dele nas redes sociais. Olha lá, tá vendo? Olha lá, tirou o corpo para não fazer a falta, para não tomar amarelo. Tipo assim, olha lá, apostaram que ele ia deixar, né? Isso aí, cara, isso aí é terrível, né? Eu acho que por preservação, tanto do ambiente quanto do próprio jogador, eu não levaria. Mas o Dorival é um cara que acha que não tem nada. A presidência da CBF, através do Edinaldo Rodrigues, com o Rodrigo Caetano na diretoria de futebol, avalizar a convocação. Então é tudo com eles. Bom, os times agora já se posicionam, se preparam para o início do jogo. A imagem mostra um estádio cheio, Ramiro. Olha, o amarelo predomina na arquibancada, né? Sim, é verdade, até porque como você pontuou, né, Canhão, são cerca aí de 200 mil brasileiros aqui naquela região lá de Orlando, então isso facilita muito. Então a expectativa era mesmo de que a torcida brasileira estivesse no gramado como faz nesse exato momento. Estou vendo algumas imagens aqui por cima e de fato há muita gente vestida de verde e amarelo. E o fato é que a seleção brasileira pode colocar até 60 mil pessoas. Claro, a torcida local dos Estados Unidos também vai marcar presença, obviamente vai deixar uma força muito grande. Só um destaque até nas cores dos números dos uniformes, a coloração em respeito ao orgulho LGBT, porque este é o mês de orgulho LGBT, portanto, as duas seleções vestindo as camisas com os números, com as cores que representam aí o movimento do orgulho LGBT, Canhão. 100 por 64 tem as medidas, né? Isso, 100 por 64. São 4 metros a menos na lateral. Isso. 4 metros. E 5 a menos no comprimento. De ponta a ponta, de gol a gol. 105 por 68 é o padrão, 100 por 64, né? Agora, lembra que no Brasil e México o jogo foi paralisado, porque teve grito homofóbico. Verdade. Inclusive o Alisson falou pro árbitro. É verdade. Vai começar Brasil e Estados Unidos. Vini Júnior vai dar a saída. Time brasileiro se preparando para a Copa América. Está tudo pronto. Vai começar Brasil e Estados Unidos. O Brasil joga com a tradicional camisa amarela. Time norte-americano com uma camisa com o azul dominando. A camisa 1 dos Estados Unidos é a branca. Eles jogam hoje com a azul. Vini Júnior preparado. A arbitragem vai autorizar. Said Martínez, árbitro de Honduras, autoriza. Começa Brasil e Estados Unidos. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes. Começa a bola, volta e recuada aqui atrás. Na marcação com o Ring. Levanta a bola para a direita. Domina na coxa, marcado o Wendel. Quase toma a bola. Cai atrás, volta ainda. Lado direito. Skelly toca a bola, entrada na grande área. Richards levanta no meio, ninguém da seleção norte-americana. Marquinhos domina a bola para o time do Brasil. Está completamente sozinho. Já toca ao lado, trabalha a jogada. Beraldo domina, Beraldo não é Pretzel, outra promessa em que se deposita muita expectativa, não é? Beraldo, hein? Pretzel. Beraldo, Gabriel Magalhães está voltando de lesão, então o Beraldo tem a confiança do Dorival Júnior, porque trabalharam juntos no São Paulo, e hoje é uma realidade do Paris Saint-Germain, mesmo que tenha sido muito criticado pela imprensa francesa, depois da derrota do Paris Saint-Germain para o Borussia Dortmund nas semifinais da Champions League. 1 minuto de jogo e o Brasil já toca a bola pelo meio do campo. Paquetá recebe, já toca a bola com o Beraldo pela meia esquerda. Devolve por dentro, puxa a jogada. Marquinhos se posiciona. Capitão Danilo perde a bola, marcado pela direita. Já domine, volta a bola. Dá Marquinhos, Marquinhos abre a jogada. Toca na esquerda para o Wendel, tenta o passe à frente. Se desmarca Vini, calcanhar, tentando a evolução. Volta a marcação com a defesa por dentro. Scaletira coloca na entrada da grande área. O passe para Richards. Levanta a bola para a ponta direita, busca a marcação pela ponta. O EA vem com ela.
no fundo, passe, Beraldo volta a marca, domine, já recua, toca atrás, Alisson, domine, sai jogando dentro da sua grande área. No começo de Brasil e Estados Unidos, você ligado no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Começa o jogo e a dificuldade dos jogadores do Brasil, a lateral do gramado, agora com a imagem central já mostrando, parece que aumenta, né? Ou diminui o tamanho do campo, hein, Pretzel? Eles já estão nos Estados Unidos há uma semana, né? Então já está na hora também deles se adaptarem, porque essa vai ser a realidade. Em 11 gramados, a dimensão será essa, em 11 de 14. Quero ver se na Copa do Mundo vai ser assim, imagino que não, né? Também aí a FIFA até autoriza essa metragem, mas imagino que na Copa vai ser 105 por 68. Domina o zagueiro Rim, domina e toca a jogada lá do esquerdo para Robinson. Robinson já domina, marcado, entrega a bola, estão jogando na entrada da grande área. Peças para carro, moto, caminhão é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, é tudo azul pela frente. 2,5 primeiro tempo começando e a bola já vai pela linha lateral, reverso para o Brasil cobrar. Já pega Rodrigo Abali, já sai jogando, devolve atrás. Começa com o Beraldo, ajeita o zagueiro do Brasil, já toca para Marquinhos. Tem Danilo aberto pelo meio, se desmarca, perde à frente. Bruno Guimarães, toca Danilo, devolve a bola, outra vez por dentro. Dá para Marquinhos, Marquinhos já vira. Dá na esquerda jogada para Beraldo, marcado. Paquetá se posiciona, se desmarca no meio, Bruno Guimarães. Toca ao lado, Bruno, devolve a bola. Já recua, dá Marquinhos, domina pelo meio do campo. 3 minutos de Brasil e Estados Unidos empatando em 0-0. Bruno Guimarães enfia a jogada pela minha direita, Paquetá fecha aqui de primeiro passe na ponta, seria para Rafinha, vem na jogada da defesa, Rim tira, toca a bola para fora, marcação feita, Paquetá desvia a bola, ela vai direto pela linha lateral. 3 minutos primeiro tempo, 0-0. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Marcação por dentro, volta a seleção dos Estados Unidos, sai na direita a jogada. Scarry domina, marcado, recua a jogada pelo meio do campo. Reina com ela, entrega na entrada da grande área. Tenta o passe, sai com Richards. Já escapa do Paquetá, vai embora o zagueiro. Todo empolgado, trava a defesa do Brasil. A bola bate na marcação. Carrinho, tenta Bruno Guimarães, perde a bola. Vem Pulisic com Pepe com ele. Pepe abre o passe para a direita no apoio. Scarry chega na marcação, passou no fundo, levantou para o gol. Beraldo de cabeça, tira para a seleção do Brasil. A bola volta para a ponta, Scarry de cabeça, tenta o passe, já volta. A bola pela meia direita ainda, linha de fundo, o EA na direita, o passe, tentou cruzamento, bola para a grande área, vem Pulisic, de costas pro gol, domina, vai ter que voltar a bola, o EA, o canhão, Mussa, bateu no travessão, Alisson defendeu, um canhão do meio do Mussa. Travessão no Alisson, pega o goleiro do Brasil, quase Mussa faz um golaço, Ramiro. Um balaço daqueles para assustar a seleção brasileira. Mussa de perna direita com muita qualidade, pega na veia na bola. Ela quase bate na coruja do lado esquerdo do goleiro Alisson, que não chegaria na bola. Um canhão, ela bate no ângulo e bate no bumbum do Alisson. Se pega nas costas, ia ser um golaço. Pretzel, o Brasil começa tomando um susto, Pretzel. E tinham 5 jogadores do Brasil dentro da área. E ainda assim o Mussa conseguiu chutar. Achou um espaço para dar uma paulada. E o Alisson teve muita sorte. Ontem, por exemplo, não sei se tu viste Juventude e Vitória. O jogador do Vitória chutou, a bola pegou no travessão, nas costas do goleiro do Juventude e entrou. Dessa vez o Alisson teve sorte. Em Orlando, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos é o primeiro tempo. Pulisic dominou, pé direito para o gol, Alisson! Um canhão do Pulisic, Alisson encaixa. São 5,5 o primeiro tempo, amistoso nos Estados Unidos e o placar da Bandeirantes. Brasil e Estados Unidos, 0-0 pro Zóvio. Canhão, nessa tarde a Conmebol divulgou as datas e os horários das oitavas de final da Copa Libertadores. Grêmio e Fluminense jogam na Arena do Grêmio no dia 3 de agosto, às 7 horas da noite, no Maracanã, no dia 20 também às 7 horas. 6 minutos esse início de jogo, Pretzel com chance maior do time norte-americano, 0-0. 2 chances, o chute do Mussa e quase que o Alisson leva o gol, mas teve a sorte conforme já mencionado, e agora o chute do Pulisic, sozinho dentro da área, ele fez o giro e o Alisson fez uma defesa firme. O Brasil começa num ritmo muito lento, assistindo os Estados Unidos jogar. Rafinha pelo meio, toca a bola, Bruno Guimarães de primeira, bate a passada pela meia direita, passa à frente, tenta João Gomes, recebe pelo meio, entrada na grande área, Paquetá, limpou o primeiro, o segundo, tá na área, deixou o Rodrigo, arrumou, bateu pro gol, pega
pegar Turner. Encaixa o goleiro na primeira grande chance brasileira, Ramiro. Em mais uma jogada tabelada entre os meninos da seleção brasileira. Paquetá para Vini Júnior, que devolve para a chegada de Rodrigo. Turner no meio do caminho, o goleiro do Nottingham Forest salva a seleção norte-americana. Chega de sofrência na obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo, todo Tigre. 7 primeiro tempo, bola para a direita, mal demais. O passe do goleiro Turner, a bola vai para fora de graça. Em lateral para a seleção brasileira cobrar. 7 primeiro tempo, 0-0 jogo nos Estados Unidos. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Liberdade Aracaju na rede Bandeirantes de rádio. 8h15 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes, bola para a esquerda, o Brasil aperta de volta, domina Rodrigo, lado esquerdo, a jogada, o Wendel perde atrás, domina, tenta o passe, volta João Gomes, bola por dentro, Vini, Bruno Guimarães ainda pela meia direita, já toca a bola, bota com Danilo, abre para a direita, Rafinha, marcado, tenta fim de cima de Robson, já limpou, dominou, encarou, domina na perna da canhota, rolou para trás, de frente, Vini, ajeitou, bateu pro gol, longe, ela vai para fora, liga de fundo, chegada no Brasil de novo, Ramiro. Mais uma oportunidade para o Vini Júnior, que tenta marcar o seu quarto gol, vestindo a camisa alvinegra. Até agora, em 29 partidas, só apenas 3 gols com a camisa verde e amarela. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 8 primeiro tempo, segue 0-0 jogo. Difusora Teresina. Futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Turner bota à frente, a bola muito alta para Pulisic, de cabeça, uma casquinha direita, jogada. Marcação, volta o Wendel para o Brasil, já ganha. Toca na grande área para o Alisson, dominou o goleiro do Brasil, demorou um pouquinho e bateu para fora. Que saída estranha essa do Alisson. Se precipitou na marcação, quase que perde a bola, Ramiro. Jogou na fogueira para o Alisson. Alisson, aliás, como a gente pontuava no Concentração, é treinado na seleção brasileira e no Liverpool pelo Tafarel. Inclusive, quando o Tafarel deixou a seleção brasileira, foi o próprio Alisson que o trouxe. O goleiro que já ostenta 93 convocações. 8 minutos e meio, primeiro tempo, segue 0-0 o jogo nos Estados Unidos. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramenta com a qualidade Steel. Domina a jogada, Reina pelo meio do campo, já devolve atrás com o zagueiro para Richards. Dá na direita a jogada, Joe Skelly domina. Marcado, vai na liga de fundo, cercado, sai do Rodrigo, bate no meio. Reina tenta a bola, vai desejada para fora por quem? Pelo jogador da seleção norte-americana. 9 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 0-0 para Brasil e Estados Unidos. Pretzel. O Brasil respondeu com toque de bola envolvente, o Paquetá com o Vinícius Júnior e o chute do Rodrigo para a defesa do goleiro Turner. Só para lembrar que o Tim Weah, que está jogando com a número 21, é filho do Jorge Weah, que é presidente da Libéria e foi bola de ouro em 95, vestindo a camisa do Milan. Um jogadoraço, mas um cara que, por trabalhar, por nascer num país que não tem muita tradição no futebol, nunca disputou a Copa do Mundo. Mas era um craque, jogadoraço. Rafinha pro Brasil, tentou a primeira finta, na segunda se lascou, perdeu, vem pro do Guimarães. Rafinha pega a sobra sem falta, o Brasil ganha a jogada, tenta o giro, opa! Rafinha tomou uma chegada daquelas e já levantou encarando o adversário, Ramiro. Não deu para ninguém no meio do caminho entre Rafinha e o Pulisic, o capitão da seleção norte-americana, aliás, o 6º maior artilheiro com o time dos Estados Unidos, acaba deixando uma enxadada depois do drible do Rafinha. Foi puxado e depois passa o rodo em cima do brasileiro. Ah, bronca que o Pulisic puxou pela camisa, o árbitro apitou. E depois ele deu uma pernada, uma rasteira no Rafinha. Lance para amarelo. O árbitro hondurenho, Said Martínez, não deu porque não quis. Em Orlando, na Flórida, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. No Camping World, Estados Unidos e Brasil empatam em 0-0 pro Óbvio. Canhão, nessa tarde, Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, recusou o convite de Augusto Melo para assumir o mesmo cargo no Corinthians. Rodrigo, lado esquerdo, Brasil ataca, entrada na grande área, tá na área, bota para Vini, o Wendel do lado para Vini, encara o primeiro marcador, entra na grande área, são 2 em cima, levantou pro gol na mão do goleiro. Turner pega fácil, Ramiro. Mais uma chegada da esquerda para a direita, o Turner, goleiro do Nottingham Forest, e muito provavelmente vai perder a vaga de titular depois da chegada de Carlos Miguel. Ele salva mais uma vez os Estados Unidos.
CIO renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. 11, primeiro tempo, jogada para o meio campo. Já toma a frente, ganha a bola. Pepe domina. Toca a bola para a ponta direita. Reina fecha aqui. Mussa mais atrás. Domina, partiu para a grande área. Limpou, costurou. Tinha o EA, ajeitou, bateu pro gol. Pegou o Alisson. O EA domina, corta e manda. Pega Alisson Ramiro. No meio do caminho, Mussa também chamando a responsabilidade do lado direito para o esquerdo, deixando o Bruno Guimarães na saudade. Alisson faz a terceira defesa no jogo. E o jogo, Pretzel, 12 minutos, a seleção norte-americana toca do jeito que quer, Pretzel. Esse lance chamou muita atenção, ninguém encostou no Mussa. Ele dominou, limpou para o lado e bateu no gol. Os jogadores do Brasil assistindo. O jogo com pouco nível competitivo, né? Jogo bem espaçado. E acho que teremos gols, cara, porque desse jeito aí, as finalizações estão aparecendo e na frente dos goleiros. Teremos gols provavelmente porque não há muita competição, há muito toque de bola e espaço. Rádio Folha Boa Vista. Futebol é como a Bandeirantes. O Brasil ataca de volta com Danilo pela direita. Dá para Rafinha. Mais atrás da jogada. Bruno Guimarães domina. Já recua. Dá Marquinhos pela meia direita. Devolve a bola. Sai Bruno Guimarães aberto com Danilo. Vem Rafinha. Rafinha domina pelo meio campo. Faz a inversão. Na esquerda. Rodrigo passa muito alto. A bola chega. Dominou de frente. Rodrigo encarou. Pedalou. Tá na área para vir no zagueiro. Se antecipa. Rodrigo insiste. Vem vindo. Perde a bola na frente. A marcação. Ainda domina a jogada com o time norte-americano. Já bota para a ponta forte demais. Ela vai para fora. Mas não chega assim, vai calmamente aqui na direita. Ataque do time norte-americano, esquerda, defesa do Brasil. Beraldo aqui domina e joga. 13, primeiro tempo, 0-0. Peças para carro, moto, o caminhão é na carta. Sabe por quê? Porque a na carta é tudo azul pela frente. 13, primeiro tempo, 0-0, placar do jogo nos Estados Unidos. Você ligado na Bandeirantes, com Rádio Araranguá, 1290. Domina Beraldo, lado esquerdo, enfia a jogada para a direita, forte o passe no fundo. Rafinha fecha aqui, tenta girar. Robson ganha, Rafinha dá um chapéu no segundo. Toca de primeira, abre a jogada lá do esquerdo. Na ponta, Vini Júnior dominou na área, limpou, de frente, ajeitou, bateu chutando, travada, ela vai saindo, não sai. Tanner pega na jogada do Vini Júnior. Ramiro. Em mais uma jogada em que foi uma responsabilidade chamada pelo Rafinha. Lado direito de campo, escapou da marcação, até chapelou no meio do caminho o EA e acaba invertendo a jogada. Só que Vini Júnior não consegue completar para o Brasil. Rádio Itaberá, futebol na Bandeirantes. 13 minutos 40 segundos de jogo, primeiro tempo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Opa! João Gomes dá uma chegada no Reina. Agora sai cartão para o João Gomes. Aquela hora não saiu para o Pulisic. É o que reclamam os jogadores brasileiros, Ramiro. 2 pesos, 2 medidas ou uma medida. Tem que ver direitinho isso aí, porque a situação para a seleção brasileira acaba sendo bastante diferente depois de uma chegada forte em cima do Reina. João Gomes leva cartão amarelo, primeiro do jogo. Amarelo bem aplicado. O erro foi não ter dado para o Pulisic. Pipocou, Exato. Foi o erro de não ter dado o cartão para o norte-americano, porque o amarelo para o João Gomes foi correto. O Rafinha está tentando ali conversar com ele. Ele dá um sorrisinho meio sarcástico, como quem diz, né, Ramiro? Eu tô apitando o jogo. Você quer apitar, né, Ramiro? Essa é a impressão que fica, né? Ele dá um risinho sarcástico pro Rafinha, né? Do tipo, quem manda aqui sou eu, meu amigo. Se quiser, a gente troca a função aqui, até porque jogar na seleção brasileira é o sonho para muita gente. Segue tudo igual, 0-0. Rian domina, toca a bola e volta. Túnel do goleiro, está jogando aqui dentro da grande área com o seu pé. Quase 15 minutos, primeiro tempo, 0-0. 0 para o Brasil, 0 para a seleção dos Estados Unidos. Bola aberta para dentro com o zagueiro Richards. Volta a bola com o Turner. Toca o passe, Tim Rian fecha aqui. Michel Lopes na mesa de som, com Rafael Palmeira, Caiane Martins na central técnica marcando. O Brasil domina a jogada, Bruno Guimarães ajeitou, bateu por dentro para Vini Júnior, na entrada da grande área. Vini ajeitou, bateu pro gol. Turner defendeu. Perdeu a chance, o Brasil na saída errada do time dos Estados Unidos. Com Vini, Turner defendeu, Ramiro. Não sei se é a vontade de jogar a mesma coisa na seleção brasileira como joga no Real Madrid, mas Vini Júnior tentou mostrar trabalho, chutar e fazer o gol, mas Rodrigo passava livre e tranquilo pelo lado esquerdo de campo. Confirmando em Orlando, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. No Camping World, Estados Unidos e Brasil empatam em 0-0, Bruno Puzóvio. Canhão, com a divulgação das datas da Conmebol para as oitavas de final da Libertadores, Botafogo e Palmeiras se enfrentam no Newton Santos no dia 14 de agosto às 9h30, no Allianz Parque, no mesmo horário no dia 21. Bandeirantes.
demais. O Wendel no fundo para Vini, drible de corpo maravilhoso do Vini, caminhou com ele, tá na grande área para fazer, bateu, Turner defendeu. Que drible maravilhoso do Vini. Turner legado salvou. Quase o gol brasileiro, Ramiro. Para deixar o Scali na saudade. Jogada espetacular entre o Wallace, ou melhor, o Wendel, e também no meio do caminho o Vini Júnior. Passe em que o atacante faz um jogo de corpo, mas não consegue completar, tudo igual 0-0. 17 minutos do primeiro tempo, Alexandre Pretzel segue 0-0, com o Brasil criando já as suas chances. Pretzel. 3 chances já, 2 com Vinícius Júnior, essa claríssima na jogada individual, grande jogada por sinal. Estados Unidos é uma peneira na defesa. Bruno Guimarães para a grande área, jogada para Rodrigo fazer dentro da grande área, bateu, é gol! Gol! Rodrigo, ao receber na grande área, lado esquerdo, domina com o pé direito e corta para o pé esquerdo. Canhão, ela vai no canto esquerdo para fazer 1-0 para o Brasil. Rodrigo, 1-0 Brasil. Turner, não tem jeito, tá feito. Rodrigo, 1-0 para o Brasil, Pedro Ramiro. Daquele que é protagonista em muitos momentos, tem salvado a seleção brasileira para honrar este uniforme de cores verde e amarela, recebendo um passe no meio do caminho do Rafinha. Bate de perna canhota, cruzado em 24 jogos pela seleção brasileira. Rodrigo agora tem 6 gols marcados, Canhão. Alexandre Pretzel, tudo bem que começa com uma falha do goleiro Turner, que cobra o tiro de meta na cabeça do Bruno Guimarães, mas a partir daí o Brasil entra na área com o Rodrigo e faz 1-0 Pretzel. E vai para a estatística, mais um gol do garoto do Real Madrid, muito fácil o Brasil. O Brasil já tinha chegado 3 vezes, Estados Unidos 2, o Brasil 3, sendo 2 com o Vinícius Júnior na cara do gol. Então o gol era uma questão de tempo, eu até te falei há pouco, né? Teremos gols desse jogo, porque está muito aberto. Pouco nível competitivo, né? E um jogo bem lento. Acho até que os jogadores, tem muitos jogadores dos Estados Unidos que jogam na Europa também, certo? Daqui a pouco todo mundo em fim de temporada, apenas, né, deixando relaxar, tocando a bola para o que vale mesmo na Copa América a partir do dia 24. Os Estados Unidos está num grupo com Uruguai, Panamá e Bolívia. Com essa bolinha aí, fica em segundo. E olhe lá, hein? Com essa bolinha. Mas eu imagino que valendo 3 pontos, a pegada vai ser diferente. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, todo Tigre. Estúdio 92 FM em Cascavel, futebol Bandeirantes, 1-0 Brasil, tá ganhando o jogo. Robson domina e na grande área, o passe muito forte, a bola de cabeça, Marquinhos corta, o É na sobra, dominou, se limpar, ele chuta, clareou, canhão, Alisson espalmou pra frente, a bola cai na direita, ataque ainda da seleção norte-americana. Pepe domina a bola, sai da grande área, Ricardo Pepe toca a bola para jogada pela direita, bota a jogada, Scali fecha aqui na marcação pra cima dele, Rodrigo, Scali já domina, toca pra Richards, vai ter que recuar, dá pro outro zagueiro, toca a bola, Ryan, dá pelo meio campo aqui atrás, domina McKinney para jogar de novo. 19:30 primeiro tempo, 1-0 Brasil. Toca a jogada pelo meio campo, a seleção norte-americana. Já domina a parte à frente, McKinney domina a bola, sai jogando o time americano. Abre a jogada para a direita, linha lateral do campo. Scali no fundo, cruzou para a área, a bola de cabeça subiu na marcação, Danilo rebate, tira da grande cabeceia, o Wendel dá na caneta, jogada Rodrigo, tenta um giro, lindo drible maravilhoso. Sai do Mussa pelo meio do campo, toca na canhota, lança a bola pela linha lateral do campo para Vini na direita. Rafinha entrada na grande área, cortou para a canhota, bateu no ângulo, fora! Ela passa à direita do gol, outro contra-ataque do Brasil, começando com uma jogadaça do Rodrigo Ramiro. E mais uma jogada em que o atleta brasileiro podia passar para o lado, o Danilo passava voando, mas que nunca mais o Danilo vai dar esse pique, porque o Rafinha poderia ter passado, preferiu cortar para a perna esquerda, bater, bate para fora. Em Orlando, na Flórida, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo. Amistoso, a seleção brasileira está em campo e está ganhando. Estados Unidos 0-1 para o Brasil, Pozóvio. Canhão, a Juventus anunciou a contratação do técnico Thiago Motta. O ítalo brasileiro fechou com a Vecchia Senhora até junho de 2027. 21 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 para a seleção brasileira. O Brasil puxou um contra-ataque agora que o Rodrigo driblou o Scali, ficou parado no lance. E mais uma vez o Brasil chegou na cara do gol com o Rafinha. E antes, os Estados Unidos respondeu também ao gol sofrido. Quer dizer,
aquilo que a gente está dizendo, intensidade zero. Jogo super aberto e os goleiros sendo bem testados. Chega de sofrência na obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Pulisic domina a jogada, abre o passe na esquerda para Robson. Robson domina lá atrás, começa o meio campo, lança a bola, Tim Ryan domina, volta pela metade do campo, já bate atrás, Mussa domina, toca pela beirada do campo com Richards, já toca de volta meio campo, McKennie com ele, devolve a bola para Mussa abre a jogada na esquerda com o zagueiro Ryan, toca na ponta a jogada, tenta o drible, volta por baixo, Rafinha domina, ganha sem fazer falta, já domina, Bruno Guimarães pelo meio do campo, com Paquetá, de volta a bola, Bruno Guimarães, dá no meio, Rodrigo pediu, lançado, saiu o goleiro, driblou, tá sem ângulo, vai pra cima dele o goleiro Turner, Rodrigo ensaiou de driblar, Turner tocou com o joelho e mandou para escanteio, Ramiro. Depois de um passe espetacular do meio de campo da seleção brasileira, depois do levantamento do Bruno Guimarães para a chegada no meio do caminho do Rodrigo, que tentou na primeira partida tirar essa bola e na segunda vez que tenta driblar o goleiro, perde ela, escanteio para a seleção brasileira. Só achei demorado alguém chegar para ficar na área quando o Rodrigo dá o come no goleiro. Ninguém chegou, parece. O Ramiro chegou fora do área. Como é ruim esse time dos Estados Unidos, não é tão ruim assim, não. Não é tão ruim. Esse mesmo time chegou nas oitavas da Copa do Catar controlando. Tá estranho. Escanteio Brasil, autorizada a cobrança para Marquinhos de cabeça, rebate a marcação com o zagueiro. Tim toca para fora, a bola volta lá do esquerdo com o Brasil ainda. Fecha aberto desse lado, o Wendel domina, tá marcado, ameaçou cruzar, não cruzou. Prende a jogada, Rafinha devolve, começa pelo meio do campo ainda. Tabela por dentro para o Wendel, toca na meia direita. Bruno Guimarães, na grande área, bola para ninguém, é pro goleiro Turner pegar sozinho. 23 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 Brasil, Pretzel. O Brasil também, ó, não marca tanto assim, ó, meio bem aberto, o João Gomes já tem o amarelo. Provavelmente são 6 substituições para cada lado, o Dorival vai fazer as 6. E o jogo tá fácil, véio. Até pro Brasil, quem sabe, fazer uma goleada, como os Estados Unidos sofreu contra a Colômbia no último sábado, onde eu achei o jogo também muito espaçado. Pulisic puxado, entrada na grande área, foi travado, caiu pênalti! Não, ele apontou fora da grande área. Eu fiquei com a impressão de dentro. Para mim foi dentro. João Gomes dá o carrinho, acerta a Pulisic. O árbitro Said Martínez marca fora da grande área. Para a sorte brasileira, Ramiro. Em uma chegada desleal do João Gomes. O grande detalhe é o seguinte: ele já tem cartão amarelo. Foi na meia-lua da entrada da grande área. Ele dá uma enxadada por trás. Quase que uma chegada muito forte com a trava da chuteira no Pulisic. Pulisic recebe a falta e é bem verdade que o pé do próprio João Gomes vai à frente do Pulisic, que chuta também na sequência o pé do João Gomes. O árbitro não dá o segundo cartão amarelo. Tem VAR, hein? Tem VAR nesse amistoso. A impressão que dá... no mínimo em cima da linha. A impressão que dá é que o Pulisic está com o pé em cima da linha. E aí seria pênalti. Tem VAR. E não é falta para amarelo? Claro que é falta para amarelo. Ele já tem, então. Seria a expulsão do João Gomes, né? Que o árbitro está segurando porque sabe para não atrapalhar o jogo, né? Ah, deixa assim, 11 contra 11, para não atrapalhar o amistoso. Oscar Romo, árbitro de vídeo, mexicano. Eu acho que ele não teve nenhuma dúvida, né? A essa altura. Ah, ali, arrombando o muro. Pô, o Alisson tá fora do gol. O que está conversando o Alisson, Ramiro? Tá na barreira o Alisson, não pode ficar na barreira o goleiro, né? Ele está conversando ali com o capitão Danilo, que também está na barreira, ajeitando por lá os últimos detalhes. E vai ficar deitado ali o Rodrigo. Rodrigo vai ficar deitado na barreira com 1, 2, 3, 4, 5 marcadores da seleção brasileira. O Rodrigo estava deitado, volta a se deitar e tem pelo menos 5 jogadores dos Estados Unidos à frente também dos da seleção brasileira. Imagina se esse amistoso é no Brasil. 25 minutos. É no Brasil, um árbitro brasileiro faz essa lambança aí, imagina. 25 minutos, é falta marcada para o time norte-americano. Pulisic autorizado, um canhão, é gol! Gol! Pulisic, um canhão, cobrando com perfeição a falta. Eram 2 barreiras, uma feita por jogadores brasileiros, outra por jogadores norte-americanos. Alisson não vê a saída da bola. Pulisic é preciso, é perfeito. Ela vai no chão, no canto direito. 1-1, Alisson não tem jeito, tá feito. Empata o time norte-americano, Ramiro. Depois de um chute quase que despretensioso do Pulisic, que acreditou na falha da barreira da seleção brasileira e na falha do Alisson também. Bate mascado, bem tranquilo o Pulisic, que agora tem 29 gols
sob o time dos Estados Unidos. É o 6º maior artilheiro da seleção norte-americana. Atleta que joga no Milan, de 25 anos. Que falha do Alisson, hein? Nossa. Era pegável, hein? Nossa, o Pulisic chuta no canto dele, bola rasteira e ele toma o gol. Isso aí num treinamento de cobrança de falta, o treinador manda repetir 10 vezes, certo? E o goleiro provavelmente tome uma. Foi o que aconteceu com o Alisson, lance de treino ele tomou no canto dele. Falha gritante do goleiro do Brasil. Ele se preocupou com a barreira, 2 barreiras, e esqueceu o canto dele. E deu o canto pro Pulisic, bate aqui que eu tô aqui, e tomou o gol. Um metrinho só, mas o cara enfiou um canhão, né? E outro detalhe, a gente viu a imagem do Rodrigo deitado atrás. É mais constrangedor uma imagem dessa, frisada só no cara deitado ali, tão útil quanto buzina em avião, Alexandre Pretzel. Exatamente, serve pra nada, eu concordo plenamente contigo, a gente tem falado, o cara fica atrás da barreira, é 1 a menos na marcação. Pois é. 1-1, 27 do primeiro tempo, o Brasil aperta de volta. Domina lá do esquerdo, caminha com ela, puxa por dentro o Vini Júnior. Já toca na meia direita, até Bruno Guimarães. Enfia a bola para a direita, Rafinha de primeira. Na fogueira com Danilo, para Rafinha. Forte o passe, vai no fundo, direto, linha de fundo. Passe errado, Ramiro. Mais uma oportunidade da seleção brasileira pelo lado direito de campo. E o Rafinha não conseguiu chegar na bola, apesar do passe em muita profundidade. Seleção brasileira chegando ao 2º empate sob o comando do técnico Dorival Júnior em 4 partidas disputadas. Super Condai Chapecó, futebol é com a Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. No digital, a Marcela Souza, nas imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alain Marcel. 28 primeiro tempo. E esse gol de empate, Pretzel muda muita coisa, vai animar um pouquinho mais a seleção da casa, né, Pretzel? O Brasil já poderia ter feito 2 gols, né, tranquilamente. Os Estados Unidos já também 1. Mas repetiu o lance para nós, foi pênalti, né? A arbitragem errou em não ter dado pênalti, deram a falta e aí saiu o gol dos Estados Unidos. Uma coisa não tem relação com a outra, falhou o goleiro Alisson. Mas o jogo está muito espaçado. O jogo não tem um nível de competição, como é a Copa América. A Copa América é outra pegada. Os jogadores claramente, visivelmente se poupando, apesar das 2 faltas que o João Gomes fez. Rádio Eldorado de Criciúma, na Bandeirantes. 28:30, a bola jogada aqui atrás com a defesa norte-americana na esquerda. Tim Ryan toca a bola com o lateral. Vai Robson para o ataque. Já toca na esquerda esse passe. McKennie vai no fundo. Marquinhos cerca McKennie. McKennie domina, faz o giro. Danilo trava. Espirrada, volta para Rafinha, para o Brasil. Dá na meia direita. Perdeu para o Guimarães. Ganha a bola para a grande área. Marquinhos Beraldo bateu. Tocou no ele dominou na área. Arrumou no fundo para Pepe. Bateu travado na marcação do Brasil. Domínio sai jogando aqui atrás da defesa do Brasil. João Gomes na marcação, sofre a falta. João Gomes, uma saída esquisita da seleção brasileira. Que susto, Ramiro! Uma sequência de erros que quase culminou no gol dos Estados Unidos, que poderia ser o gol da virada. Você falava há pouco do McKennie, atleta que está envolvido numa troca do Douglas Luiz entre Aston Villa e Juventus da Itália. Juventus da Itália, comandado agora pelo brasileiro Thiago Motta, contratou aí o Douglas Luiz e também em troca o McKennie vai jogar no time da Premier League. Vini Júnior perdeu no meio do campo. Toma a jogada, vai na marcação. Reina tentou, perdeu a jogada. Belo ganha para o Brasil, já toca pelo meio do campo. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 29:30, primeiro tempo, já no intervalo, volta João Paulo Capelines, 1-1, Brasil, Estados Unidos, toca a bola aqui atrás do time do Brasil com o zagueiro Beraldo do lado para Paquetá por dentro, puxa a jogada para Rodrigo, Paquetá não está jogando muito longe da grande área não, Alexandre Pretzel, está vindo como bem um volante. Longe e olha, e bem discreto também, sem se comprometer muito com o jogo também. É aquilo que eu estou dizendo, ó, nesse momento agora tinham 5 jogadores dos Estados Unidos contra 2 do Brasil, fechando o meio. Certo? Os Estados Unidos até tenta se defender melhor, mas o Brasil tecnicamente é bem superior. Rodrigo para a direita, jogada na entrada da grande área, linha de fundo, passe, Bruno Guimarães como se fosse um ponta direita, colocou para a grande área a jogada com Danilo de volta a ela, dá para o Guimarães, está todo mundo no lugar errado aí, devolve a bola para Rafinha, mais para trás o passe, meia esquerda, devolve a jogada, sai girando com Beraldo volta a bola, com Paquetá, meia esquerda para Vini, volta a bola para Paquetá, passa aberto o Wendel, bem aberto, lançado no fundo, o Eco colocou o pé, tira Vini Júnior, sobra a volta Pepe, desvia Paquetá, sobra a volta, seu do Brasil ainda, 30 minutos, 30 segundos, primeiro tempo, Wendel toca a bola para Vini na esquerda, ganhou, vai no fundo, bate em Skelly, a jogada bateu no próprio Vini, não bateu no Skelly, escanteio brasileiro, Ramiro. Agora Vini Júnior pelo lado esquerdo de campo tentando chegar e cutucar a seleção norte-americana. Preocupação para o técnico Dorival Júnior, por enquanto 1 para o Brasil, 1 para os Estados Unidos.
Escanteio, bola para a grande área errada. Essa bola fica fácil. Turner pega tranquilo. Em Orlando, a bola rola, o relógio não para. 31 primeiro tempo. No Camping Wood, na Flórida, Estados Unidos 1, Brasil também 1, Bruno Pozóvio. Canhão, com a divulgação de datas das oitavas de final da Libertadores, o São Paulo joga no Uruguai contra o Nacional no dia 15 de agosto, às 7 horas da noite, no Morumbi, no mesmo horário no dia 22. Rádio Guarujá em Florianópolis, futebol é com a Bandeirantes, opinião Bandeirantes, 31,5 o primeiro tempo. Agora a famosa parada para a hidratação. O jogo parado agora pelo árbitro do jogo, Saíde Martínez. Jogadores aqui vindo para a beirada do campo para conversarem com os seus técnicos. É uma parada para hidratação que vira uma parada técnica para ouvirmos Alexandre Pretzel. 31, primeiro tempo, 1-1, Alexandre Pretzel. Jogo super aberto, os Estados Unidos está tentando se defender, melhorar o seu sistema defensivo, tomou 5 da Colômbia no sábado e começou o jogo muito espaçado. Tanto é que o Vinícius Júnior entrou 2 vezes na cara do goleiro Turner e não fez o gol. Aí o Brasil abriu o placar aos 17 com o Rodrigo, uma jogada muito bem trabalhada, numa falha de saída de bola do Turner. O Brasil roubou a bola e o Rodrigo sozinho na cara do goleiro fez 1-0. E depois o Pulisic empatou na falta, que já tinha sido pênalti. Não deu para entender como é que a arbitragem não marcou pênalti naquele lance. E aí a falta quase na risca da grande área, o Pulisic bate no canto do Alisson, o Alisson falha. 1-1. Se a gente for pegar por finalizações no gol, geralmente os scouts, se a gente vê, né, os times lá tem 10 finalizações. Você vai ver quantas no gol? 1, 2. Brasil e Estados Unidos, a maioria foi no gol. Por quê? Porque tem muito espaço para jogar. Os dois times chegam na entrada da área ao natural, com muito espaço para bater no gol. Os dois goleiros, então, muito exigidos. Então é um jogo de bem aberto. Eu acho que o Dorival, até pelo gesto que ele está fazendo, está cobrando um pouco mais de intensidade, um pouco mais de marcação. E tá um jogo para a torcida. Um jogo para a torcida que compareceu num grande amistoso mesmo. Um amistosão entre Brasil e Estados Unidos. Estava reparando agora uma imagem final da conversa do Dorival. Ele chamou mais atenção, Pretzel, do João Gomes e do Bruno Guimarães. Chamou esses dois isoladamente. Ele conversou com os dois. Até porque o Pulisic... Tem buraco no meu campo? Não, o Pulisic está envolvendo os dois. O Pulisic é o melhor jogador dos Estados Unidos. Joga no Milan, jogava no Chelsea, tem experiência de Champions League. É um cara acostumado a grandes confrontos, como outros jogadores brasileiros também. Mas ele está solto, está jogando solto e está levando vantagem sobre os seus marcadores. Reiniciado o jogo, 1-1, 33 minutos e meio, primeiro tempo, placar do jogo 1-1, repito, nos Estados Unidos. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Aperta o Brasil, vem pro ataque, Danilo domina, passa pelo meio campo, toca à frente, Rafinha, Robson na prensada, põe o pé, Rafinha já domina, dispara o Wendel, Rafinha carrega a jogada, dá com o Lucas Paquetá, agora sim abre a jogada na esquerda, abertão vem o Wendel, toca na meia esquerda, o passe, puxa pela meia, Rodrigo servido, domina, marcado, sai do Reina, dá para trás a jogada, Rafinha, ajeitou, bateu, Bandeirantes, o canal do esporte. Mandou no 15º andar da arquibancada, o Rafinha, Ramiro. Quase veio parar aqui nos estúdios Bandeirantes. Brasil que se preocupa com relação à defesa. Sofreu o 6º gol nos últimos 3 jogos sob o comando do técnico Dorival Júnior. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramenta com a qualidade Estil. De cabeça, Ricardo, Pepe, Pulisic fecha, dá um bicudo pro alto, tenta o passe na ponta esquerda, a jogada chega pela beirada do campo, não domina a Kane, toca a zaga do Brasil atrás com o Danilo, volta para Robson, Robson toca, ele volta a bola pela ponta esquerda, tenta a finta, opa! Por baixo tomou ali uma rasteira, ele fica no chão, Pulisic, os caras estão meio que pegando ele. Estão batendo nele, hein, Ramiro? E aí já pode ser feito na conversa entre Dorival Júnior e também os jogadores da seleção brasileira, como pontuava o Pretzel. Pulisic, a grande arma dos Estados Unidos, que pressiona e pressiona demais. Em Orlando, na Flórida, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos, 35 e 30, primeiro tempo. Placar do amistoso em Orlando, 1-1 Brasil e Estados Unidos, Bruno Pozóvio. Canhão, o Sport acertou a venda do lateral direito Pedro Lima para o Chelsea por 7,5 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais. Porém, com bônus no total, a venda pode valer 61 milhões de reais. O jogador irá jogar primeiro no Estrasburgo da França. Bandeirantes. Pulisic na canhota, limpou pro pé esquerdo, levantou para a grande área, horrível, a bola vai da lateral do outro lado.
O Pedro Lima tem essa bola para jogar no Chelsea, o lateral do Sport. Muito Eu cedo. não me lembro dele. Não, o Chelsea está contratando muitos jogadores jovens. Contratou o Ângelo do Santos, o David Washington. Agora o Pedro Lima com 17 anos. Provavelmente ele não vai jogar no Chelsea. O Pochettino saiu do Chelsea agora, não cumpriu o contrato, saiu só com um ano de trabalho. O Chelsea está toda hora fazendo time, sabe, enchendo de jogadores novos, mas não tem um time. Tanto é que reagiu no final da Premier League, mas não fez uma grande temporada porque mudou o dono. Então tá no momento de transição ainda. Paquetá no meio, passe errado, domina a marcação, sai jogando, Joe Skelly, domina o lateral, vai embora todo empolgado, caminho com ela, vai na linha de fundo, o Weah se posiciona, vira a jogada com o Weah, domina, volta o passe na direita, Skelly, chuta, bate prensada, volta o Weah, levantou na grande área, a bola espana, Marquinhos bota essa bola para fora, em lateral para a seleção dos Estados Unidos, onde tem gente produzindo, jardinando, ou caprichando na limpeza, tem ferramenta com a qualidade Steel. Amigo, tô reparando agora ali, ó, deu para ver nessa imagem mais fechada. Tem umas cadeiras colocadas atrás das placas laterais. Tem muito isso no basquete norte-americano, né? Os caras pagam a bala. Imagino que esses devem estar pagando uma fortuna para ficarem sentados ali, hein? Estão atrás da placa, praticamente dentro do campo quase, né? Ah, com certeza deve ser bem mais caro. E o detalhe é o seguinte, como você pontuou, são alguns torcedores selecionados que ficam ali quase na placa de publicidade. Há pouco eu vi até um São... conta bancária. É verdade. Precisa ver a renda média familiar, né? Mas há pouco eu vi um torcedor de São Paulo por lá, vestindo a camisa do Tricolor Paulista e torcendo também para a seleção brasileira. Sobre isso, hoje tem final da NBA na tela da Band. É o terceiro jogo entre Dallas Mavericks e Boston Celtics. E aquela cadeirinha na beira da quadra custa também uma fortuna. Meu Deus. Já na terra da Band, então. 38 minutos, primeiro tempo. Paquetá por dentro da jogada. Danilo entrada na grande área. Tira Rodrigo. Rasga de bico o zagueiro. Tira a bola. Voltou na esquerda aí com o time Brasil apertando ainda. O Wendel domina a bola para João Gomes. Devolve. Ela dá para o Wendel. Linha de fundo. Já dá para Vini na caigota. Bate para trás o passe. Rodrigo limpou. Um canhão isolou. Ô, Pretzel. O Brasil está chutando muito de fora da grande área e mandando para fora. Tá errando muito o chute, Pretzel. Aquelas finalizações que vão pro scout, né? Essas são finalizações que o Gandula busca a bola no meio da torcida, né? O Dorival, naquela parada para hidratação, eu acho que ele pediu para os caras baterem mais de fora da área, mas não estão tendo a eficiência necessária. 1-1 no placar, num jogo super lento, num jogo bem aberto e com pouca marcação. Tanto é que a gente tem o quê? 8 faltas na partida, arbitragem muito tranquila. RCI Iguaçu em Foz do Iguaçu, com todo o time da Rede Bandeirantes de Rádio. 39 primeiro tempo, vem aí João Paulo Capelanes, no intervalo de Brasil e Estados Unidos, 1-1 o jogo. Paquetá domina, sai da falta, agarrado, depois Vini também agarrado. Opa! Tem cartão não, teve agarrão aí na camisa, no calção, na chuteira, até na meia, né, Ramiro? Era para cartão amarelo, nada, né? Era para cartão amarelo, porque no meio do caminho o time dos Estados Unidos acaba impedindo, na verdade, o ataque da seleção brasileira, mas não pinta cartão amarelo ali no meio de campo. Difusora em Bituba, Futebol Bandeirantes, domina aqui atrás o Brasil jogando com Danilo pela meia direita, abre a jogada pelo meio campo, já se posiciona, sai atrás João Gomes, domina o ladinho, devolve a bola, sai cobrando Guimarães, toca para a direita, para Danilo, perde João Gomes, volta Danilo, dá no meio campo, Marquinhos está bem à frente na roda gigante, meio do campo, dá Beraldo, 39-30, primeiro tempo 1-1, Brasil e Estados Unidos, Beraldo caminha, carrega, domina a jogada, vira pela meia direita, tenta a finta, perde João Gomes na primeira bola, ou é a ganha, viu a jogada, tenta na ponta Skelly, bate travado na marcação, é lateral, é bola para o time norte-americano jogar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 1-1 Brasil e Estados Unidos. Difusora Itajaí. Futebol é Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Caiame Martins, Rafael Palmeira na central técnica. Michel Lopes na mesa de som marcando. Em Orlando, Flórida, a bola rola, o relógio não para. 40 primeiro tempo. 1-1 Brasil e Estados Unidos, Bruno Pozóvio. Canhão, com a divulgação de datas das oitavas de final da Libertadores, o Atlético Mineiro enfrenta o San Lourenço na Argentina no dia 3 de agosto às 9h30, em Belo Horizonte, no dia 20 também às 9h30 da noite. Brasil tenta jogar, o Wendel bateu travado com a defesa tirando. A gente ouviu uma informação do Ramiro no início da transmissão. Ramiro, então há a possibilidade de um jogo do Brasil da eliminatória ser em Porto Alegre agora na volta, é isso? Exatamente, o jogo em Porto Alegre, inclusive, que seria disputado depois da Copa América. Importante lembrar
que o time do Brasil vai permanecer unido aí por cerca de 46 dias se chegar até a final, que será em Atlanta. Final da Copa América em Atlanta. Então, se o Brasil continuar unido, vai jogar por 46 dias juntos. Inclusive, o pessoal lá de Orlando já fez um contato com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, fazendo uma sugestão que o Brasil, durante a Copa do Mundo em 26, se concentre em Orlando. Esse pedido ainda está sendo analisado pela CBF. O Pulisic pede uma falta, nada de falta. Fiz essa menção em relação a Porto Alegre. Pretzel, em qual estádio pode ser esse jogo lá? O Beira-Rio parece que tem um trauma menor do que a Arena do Grêmio, né? Vai ficar pronto antes. Então tem que ver a data. Qual a data de Brasil e Equador? Tem que ver a data. Se for em agosto, provavelmente no Beira-Rio. Se for em outubro ou novembro, pode ser na Arena do Grêmio. E é uma escolha sensata, né? Voltar tá previsto, a jogar no Brasil, jogar em Porto Alegre, né? Está previsto para 5 de setembro. 5 de setembro. Acho que é a mais plausível, acredito, no Beira-Rio. É um bom tempo. 42 minutos e a bola aqui atrás com o Robson, domínio seleção norte-americana. Robson levanta pelo meio, vai Reina, sobe de cabeça, Marquinhos toca, rebote cai no meio aqui, livre, sozinho, domina, vai embora Tim Reina, na direita escala, vem o lateral, vindo no apoio, o fecha com ele, por dentro, pede McKennie, caminhou, toca na ponta, Reina o passe, Tim Reina, devolve a bola, dá para Reina, pede Pulisic, de novo a bola para Tim Reina, na direita, levanta a bola, tenta driblar, encara a marcação e o Wendel, tocou para trás, devolvendo jogada Mussa quem domina, entrada na grande área, já vira a bola para a ponta esquerda com o zagueiro, vem Robson, lateral domina, fecha aberto na ponta com o Pulisic, Rafinha marca, toca Pulisic, dá pelo meio do campo, dá com o zagueiro Tim Ryan toca a bola para a meia direita ainda, aqui é Bertão McKennie, levantou para a grande área, a bola sobe de cabeça para o gol, Pulisic na mão do Alisson, essa é mole para o goleiro do Brasil, Ramiro. E o time dos Estados Unidos tenta chegar de qualquer maneira e sempre lançando a bola para o Pulisic, que agora sobe, mesmo tendo apenas 1,78 m, para tentar vencer de cabeça. Por enquanto, 1-1. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. 43, o Brasil aperta outra vez a bola aberta para a direita. Danilo vai no apoio, colocou linha de fundo, o passe para Vini, para cruzar para o gol. Chega e manda a bola para fora. Então desvio, pediu escanteio Vini. A bola já veio errada, veio ruim. O Bandeira está marcando o escanteio, bola brasileira. Ramiro. E no meio do caminho ele acaba também jogando a bola para tiro de meta. Apontando tiro de meta no meio do caminho. Não sei se ele acaba voltando atrás. O Vini pede o último toque no atleta dos Estados Unidos. No momento em que o Pulisic sente bastante. Principal atleta dos Estados Unidos apontando dores ali no pé esquerdo. Essa questão do Brasil ficar em Orlando durante a Copa, algum jogo pode ser em Las Vegas, né? Ou Los Angeles, você tem que atravessar os Estados Unidos também. Não é muito fácil esse tipo de logística. 44 minutos, primeiro tempo, 1. Vem aí João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes, com Rádio Cidade Londrina. Tanner vem para fazer a cobrança de pé direito, para cobrar o tiro de meta, enfia um bicudaço nela, levanta a bola para a direita, sobe na marcação de defesa do Brasil, Wendel acompanha, vem o lateral brasileiro já cortando, tenta Rodrigo, bate na defesa, bate atrás, tenta a frente, opa! Teve um pé alto, a arbitragem parou para marcar, é falta para o time do Brasil. 44, está acabando o primeiro tempo, Pretzel. Brasil, Estados Unidos. Um amistosão, onde o Brasil foi bem do meio para frente. Atrás não foi muito bem, permitiu muito espaço para os Estados Unidos chutar contra o Alisson. Eu acho que o placar correto nesse primeiro tempo seria uns 3-2 Brasil. Acho que não seria problema nenhum se tivéssemos 5 gols. 44,5, Danilo para o Brasil, carregando a jogada pela meia direita para Rafinha, colocou para a grande área, o passe errado para o Bruno Guimarães, o Paquetá fechando, o Paquetá estava aqui, não entendeu, o Bruno errou, o Paquetá que não entendeu, Ramiro, o que aconteceu aí? Dá para dizer que os dois erraram, né, porque ninguém, o Paquetá não, ambos os dois. O Paquetá não entendeu o que o Bruno quis fazer e o Bruno não entendeu o que o Paquetá quis fazer, bola se perde pela linha de fundo, 45 do primeiro tempo, daqui a pouco os acréscimos. Rádio Clube de Ponta Grossa, deu para ver piscar um 13 lá na frente, atrás com o 4-4, bem pequenininho. Lá longe, mais 3 minutos, vamos a 48. 45:30, defesa sobe na marcação com o Brasil, tira aqui atrás, Beraldo, levanta a bola para a ponta esquerda, Paquetá se enfia aqui, domina, recua, toca o Wendel devolve a bola, vira o passe por dentro com Marquinhos, o Brasil vem jogando, acréscimos já no primeiro tempo, 2,5, acaba o primeiro tempo, bola aberta com Danilo, drible curto, escapa da primeira marcação, feita pela ponta esquerda, com Reina em cima dele, devolve atrás, vira o passe para Beraldo, 45:30, domina Beraldo, caminha pela metade do campo com o time do Brasil, deu uma olhadinha, dominou, encostou, Vini do ladinho, Rodrigo também, tá na meia direita a jogada, Marquinhos
Marquinhos passa, desce no apoio. Aberto na direita, Rafinha domina a jogada de Marquinhos. Marquinhos toca a bola para Rafinha, bate na pinta. Robson encara, dominou. Partiu para driblar, limpou, outro na cobertura, marca em cima dele, Pulisic, devolve a bola para Marquinhos, Marquinhos do lado, com Bruno Guimarães ainda, o Brasil caminha com ela, toca Bruno Guimarães na esquerda, jogada para Vini Júnior de novo, 46, 2 para acabar o primeiro tempo, Vini, Bruno Guimarães, na esquerda o passe para Rodrigo, escapou a bola dele, dominou, para cruzar, não cruzou, devolveu do lado a bola, puxou, para João Gomes, de volta a bola para Vini, Vini de novo, devolve a bola para Beraldo, Beraldo ao lado, para João Gomes, de novo para Vini, lado esquerdo, nem cruza nem chuta, tenta o giro, domina, marcado, 46,5, o Brasil fica nesse jogo, Pretzel não avança, não vai ficar trocando passes, Pretzel. Estados Unidos fechando a área, né? Agora nós temos ali quase os 10 jogadores atrás da linha da bola, é isso aí, em frente à área, para impedir que o Brasil toque a bola, diferença técnica bem grande, quando o Brasil acelera o jogo. Na direita, Rafinha domina, trouxe a jogada por dentro, bateu para a grande área, a bola passou por 2 atacantes brasileiros. Faltou um pezinho para dominar, bater para o gol. Ramiro, tiro de meta para a seleção norte-americana. E no meio do caminho, o Paquetá estava lá para receber essa bola e também o Rodrigo. Só que ela passa nas costas dos dois jogadores que não alcançam a bola. Tiro de meta, segue tudo igual 1-1. Bandeirantes em Porto Alegre, futebol na maior rede de rádios do Brasil. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 30 segundos para acabar o primeiro tempo. Brasil, Estados Unidos levanta, Thunder levanta na ponta, o Bé de cabeça, uma casquinha para a ponta para Ricardo Pepe, protege a marcação do Brasil com o Beraldo chegando ali, só dominando a jogada, ele já pega a bola e já arremessa. Vai terminar o primeiro tempo, 1-1, Brasil e Estados Unidos. Brasil sai na frente com o Rodrigo, leva o empate na falta cobrada com o Pulisic. Marquinhos na esquerda, jogada, profundo para Vini Júnior, protege, vem na marcação lateral, domina a frente a jogada. Richards não pega, Esquele quem domina a bola, Vini manda para fora, levanta o braço alto e acaba o primeiro tempo. Apita, sai de Martínez. Termina o primeiro tempo em Orlando, 1-1, Brasil e Estados Unidos, intervalo, Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio, o canhão do gol. Por enquanto, 1-1, primeira etapa, Brasil e Estados Unidos. E aí, Pedro Ramiro, o Hendrick vem ou não vem para o segundo tempo, Ramiro? É essa a grande expectativa, lembrando que as duas seleções podem fazer aí 6 mudanças, pensando nessa disputa de amistoso. Por enquanto, 60% de posse de bola a favor da seleção brasileira e 40% aos Estados Unidos. Resultado ainda não é favorável ao time do técnico Dorival Júnior, que por enquanto, em 4 partidas, tem 2 vitórias e vai chegando ao segundo empate. Capela. Maravilha. Alexandre Pretzel, eu gosto de notas, você sabe muito bem. Percebi você durante os 45 minutos um tanto quanto incomodado com o desempenho do desenrolar do jogo, Pretzel. O jogo muito aberto às vezes, meio na malemolência outras vezes. E aí, Pretzel? Eu esperava um nível competitivo mais alto, os caras trabalharam demais a bola, muito passe para o lado, facilidade para ir para o ataque, muito espaço, mesmo num campo com dimensões menores, o espaço foi grande, por incrível que pareça. 100/64. O que a gente esperava? Um jogo mais de choque? Nada. 2 defesas espaçadas, meio campos abertos e uma facilidade para chegar na frente da área dos dois lados, hein? Resumindo, dos times desorganizados? Não, times relaxados. Amistosão mesmo, não é exagero. E aí não pode tirar, por exemplo, Vinícius Júnior trabalhou durante 15 minutos, depois ele parou, praticamente não tocou mais a bola, ficou só andando. Paquetá, muito pouco. Rodrigo, um pouco mais interessado. Rafinha também. Lá atrás, os zagueiros dando espaço sem dar muito bote. O que pegou foi o João Gomes, entrando mais duro, poderia ter sido expulso. E do lado dos Estados Unidos, me parece um time muito desgastado fisicamente, bem cansado. Os jogadores correram bastante no início, mas depois também entraram na mesmice. O Pulisic, o melhor jogador norte-americano. Então assim, 1-1, porque não tiveram competência para fazer mais gols. Pararam nos 2 goleiros. 1-1 correto? O Brasil acho que poderia estar uns 3-2. Perdeu 2 gols claros com o Vinícius Júnior. Claríssimos. Por que o Vinícius Júnior não consegue jogar nem de perto o futebol que ele pratica no Real Madrid na seleção brasileira? Mas nós não vamos tomar por base esse jogo, né?
Mas ele nunca conseguiu jogar bem mas aquele eu futebol acho... que a gente vê no time merengue e na seleção brasileira. A gente é vai culpa ter... do jogador ou do treinador? Não, aí o treinador que ele tem no Real Madrid é o Ancelotti. Aí ele chega no técnico da seleção... Que tem o Tite, Fernando Diniz e agora o Dorival, né? Muda a característica dele, entendeu? Volta para marcar o lateral. No Real ele também ajuda na marcação, mas não ajuda tanto. Tem mais liberdade para sair. No Brasil, os times atacam tanto assim o Real Madrid, né? Com o Tite ele tinha que recuar toda hora. E o Tite ainda tirou ele no jogo contra a Croácia no segundo tempo. Então, comecinho do segundo tempo. Tem certas coisas que... Mas assim, ó, eu esperava um jogo mais interessante. Amistosão mesmo. E aguardando o início da Copa América. Os Estados Unidos empataram a partida numa cobrança de falta muito bem colocada pelo Pulisic. Mas a pergunta é... Alisson falhou? Falhou feio, porque ele deu o canto pro Pulisic e ficou no canto e tomou o gol. O Pulisic bateu rasteira, nem foi tão forte assim. Achei que foi bem colocada, mas o Alisson poderia ter defendido. Falha gritante do goleiro do Brasil, gritante mesmo. Imagina se é o Bento que toma esse gol. O Rafael estava sacrificado, Bento. Tem toda a razão. Estava sacrificado. Nota do primeiro tempo, como um todo. Para ver o jogo, relaxadão, deitado no sofá, certo? Que nem um pachazão. Com uma limonada, uma cerveja. 7. Você gosta de limonada, irmão? Gosto. Com açúcar. Com açúcar? Com açúcar. Pra adoçar um pouco a vida, né? Sem açúcar já basta conviver com vocês aqui, né? Menos com o canhão. Olha lá. Nota do Brasil no primeiro tempo. 6,5. Dos Estados Unidos. 6. Arbitragem até aqui. Não deu pênalti, né? Foi pênalti. A falta que deu origem ao gol do Brasil foi um pênalti. Eu achei pior ele não ter expulsado o João Gomes. As duas coisas. Marcado o pênalti, VAR, né? Pênalti com VAR e expulsão do João Gomes. Talvez eles pensaram assim, pelo intercomunicador. Não estraga o jogo. Foi falta, deixa assim. É o que a gente tem que imaginar, né? Pode ser, né? Pode ser. Aí o cara bateu a falta e fez o gol, o Pulisic, empatando o jogo, né? Então, arbitragem... 5. Se você tivesse que apostar no segundo tempo que o Brasil vai marcar um gol, quem marca o gol no segundo tempo? Quem marca o gol? Se entrar, Sávio. Sávio? E o Endrick tem que voltar para o segundo tempo. Eu acho que ele vai fazer as 6 mudanças. Os dois treinadores farão as 6 mudanças. Também. Se o Dorival não fizer as mudanças, aí eu acho que ele vai aumentar a intensidade do time, certo? Pensando na estreia no dia 24. Pô, são 12 dias. A estreia é só daqui a 12 dias. Longe, hein? O que eles vão fazer? Vão visitar a Disney 2, 3, Universal Studios, Disney 3, 4 vezes, né? Já foi na Disney? Já fui, né? Legal. Gostei muito do professor Pardal. Eu lembrei muito do Capelanes lá. Que personagem. Pateta. Ou Urtigão, né? Urtigão. Eu lembro daquele... Sempre quando eu olho pra ele, eu falo, cara, tem uma certa semelhança comigo. O Gaston, da Bela Fera. 9h02. E aí, Bruno Puzóvio, chega de papo furado. Não temos tantos jogos com a bola rolando, mas informações importantes aí, principalmente com o calendário da Copa Libertadores da América. Vamos lá, Puzóvio. Exatamente, Capela. Só nessa tarde, Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, recusou o convite de Augusto Melo para assumir o mesmo cargo no Corinthians. A Juventus anunciou a contratação do técnico Thiago Motta, o ítalo brasileiro que na temporada passada levou o modesto Bolonha à Liga dos Campeões, assinou com a Vecchia Senhora até junho de 2027. Falando em contratações também, a Juventus divulgou os valores da venda de Caio Jorge ao Cruzeiro. O atacante irá custar em torno de 41 milhões de reais entre valores fixos e metas esportivas do jogador. E o Sport anunciou a venda do lateral direito Pedro Lima para o Chelsea por 7 milhões e meio de euros, cerca de 43 milhões de reais. E nessa tarde a Conmebol divulgou a data e os horários das oitavas de final da Copa Libertadores, passando pelos times brasileiros. Grêmio e Fluminense jogam na Arena do Grêmio no dia 3 de agosto, às 7 horas da noite. No Maracanã, no dia 20, também às 7. Já o Atlético Mineiro enfrenta o San Lourenço na Argentina, também no dia 3, às 9h30. Em Belo Horizonte, no dia 20, também às 9h30. No dia 14, Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, às 9h30 da noite. O Allianz Parque, no mesmo horário, no dia 21. O São Paulo joga no Uruguai contra o Nacional, no dia 15, às 7 horas da noite. No Morumbi, no dia 22, no mesmo horário. E o Flamengo pega o Bolívar no Maracanã, também no dia 15, às 9h30. O jogo da volta na Bolívia também será no dia 22, no mesmo horário.
9h03 é o intervalo inteligente Bandeirantes que volta já daqui a pouquinho. Tem o segundo tempo, tem Brasil em campo para todo o planeta. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Conmebol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Se você está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outras tarefas na sua propriedade, aproveite as condições imperdíveis Steel. Compre sua motosserra Steel MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e ganhe mais produtividade no seu trabalho. Visite agora uma loja Steel e aproveite. Saiba mais em ofertas.steel.com.br. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo.
com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bruno Guimarães para a grande área, jogada para Rodrigo fazer dentro da grande área, bateu, é gol! Gol! Do Brasil! Rodrigo! Ao receber na grande área, lado esquerdo, domina com o pé direito e corta para o pé esquerdo. Canhão, ela vai no canto esquerdo para fazer 1-0 para o Brasil. Rodrigo, 1-0 Brasil. Turner, não tem jeito, tá feito. Rodrigo, 1-0 para o Brasil. Pedro Ramiro. 9 horas e 10 minutos de volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa, os 45 minutos finais de muita emoção. É o Brasil em campo apoiando a seleção, que olha em instantes, em breve, o Brasil vai fazer a sua estreia na Copa América e justamente esse amistoso é para preparar a seleção, para preparar a seleção brasileira para os jogos que vem aí. Pretzel, uma pergunta rápida antes de a gente voltar a falar da segunda etapa. Qual outra seleção, tirando a Argentina, que pode empacar o caminho da seleção brasileira na disputa da Copa América por tudo que você vem assistindo e acompanhando nos últimos meses, Pretzel? Uruguai e Colômbia, são duas seleções com bons times e com o Marcelo Bielsa de treinador do Uruguai. E a Colômbia ganhou do Brasil na eliminatória, mesmo que fosse contra o Fernando Diniz. Já ganhou do Brasil e tem um bom time. Uruguai também, amassou o Brasil. Uruguai também, com as duas derrotas com o Fernando Diniz. Vamos ver com o Dorival Júnior. Pode ser diferente? Pode. Mas eu imagino que pela qualidade das duas seleções, Uruguai e Colômbia, acho que podem atrapalhar o Brasil, sim. Além da Argentina. Eu tô contigo. Ô Ramiro, você tá com uma caneta quadricolor aí, né? Porque vai vir chumbo grosso aí. Lá ele. Vem chumbo grosso aí para que você possa fazer as alterações da seleção norte-americana e a seleção brasileira. Porque já que os times podem trocar 6 vezes durante a partida, nem os Estados Unidos e nem o Brasil mexeram ainda, né? Isso, exatamente. Então a gente pode ter até, na verdade, pode até ter mais do que 12 substituições, porque, por exemplo, vamos supor, Deus me livre que isso aconteça, que algum jogador bata a cabeça, por exemplo, aí a substituição por concussão não conta, né, no meio disso tudo. Então a gente pode ter muito provavelmente mais de 10 substituições aí nessa disputa. Só um destaque também, a gente falava do torcedor que está ali próximo à placa de publicidade acompanhando o jogo, lá embaixo, próximo do gramado, quase entrando para jogar, custa $750 para você assistir ao jogo de lá. Nossa senhora, foi o que o Canhão acabou alertando aí, né? Que é uma fábula para você conseguir sentar naquele lugar privilegiado. 750 vezes, 5, vamos arredondar para 5 ou dá, Prédio? Você que é bom de conta aí. Dá 3.500 pau por aí? Quanto que tá o dólar? Tá mais 5 dólares. Não, tá 5,20 e 5,40. Ô, louco, 5,40. Caraca. Dá R$4.000. 4 mil. Pra ver, você pagaria 4 mil para ver a seleção brasileira? Para ver esse amistosão? De jeito nenhum. Não pagaria? Bom, para ver esse amistosão, de jeito nenhum. O Brasil, qual foi a última vez que o Brasil jogou em terra norte-americana? Deve ser muito mais caro, né? Sem dúvida. Não, muito debaixo da cesta ali, né? Ali é muito mais. Sem dúvida alguma, né? Ali é de $10 mil para cima. $10 mil? No jogo 7, decisão. Tá brincando. Claro, decisão. E o seu Dallas, Exatamente. hein? E o seu Dallas, hein? Eu falei, né? Tomara que ganhe hoje, né? Porque aí fica 2-1. Porque se o Boston ganhar hoje, acabou. 3-0, tchau, né? Acabou. Aí vai o pneu. Bom, vamos lá. O Brasil tá voltando e teremos muitas alterações aí, Ramiro. Agora você se vira. Vamos lá, sai o 15 amarelado, João Gomes. João Gomes sai com a 15 e entra o 18, Douglas Luiz. Douglas Luiz entra com a 18. Só isso, então? Só. Maravilha. Vamos pro segundo tempo de muita emoção. A partir de agora é com ele e explode Canhão. Rolando o segundo tempo em Orlando. Começa na Flórida o segundo tempo e o Brasil já pega na bola. Rafinha, Rodrigo, por dentro a jogada, faz a inversão do Guimarães, na esquerda Vini Júnior na área, bate pro gol, defesa corta, vem Vini, trava a defesa, para aqui atrás tira Tim Ryan, bola voltou na ponta, opa! Bate por baixo, comete a falta o Wendel. E essa medida feita pelo técnico do Brasil, Dorival Júnior,
confiro no jogador que já estava pendurado com o amarelo e que deveria levar amarelo quando fez aquela falta que terminou no gol do Pulisic, né? Pois é, e o João Gomes foi mal, né? Vai ser titular na Copa América? Provavelmente, mas ele fez um jogo ruim no primeiro tempo, então tira para não correr o risco de ser expulso. A única explicação, porque ele não mexeu mais o resto do time, ficou satisfeito. Essa vaga não é do Casemiro, não? Não, por enquanto não. Jogando bem? Jogando bem, o problema é ele voltar a jogar bem, e ele sabe disso. Há 2 anos da Copa, o Dorival conversou com ele, explicou porque não ia convocar, mas ele tem lugar na seleção, em condições normais, sim. Com a bola atual que ele está jogando, não. Sobe na marcação, Wendel para o Brasil, rebate, a bola volta na ponta, Mussa domina para o time norte-americano, quase que perde para a bola, insiste na marcação, tentou tomar um tapa nas costas. O Bruno Guimarães chegou dando um tapa ali, né, para cima do jogador norte-americano. Isso é falta, né, Ramiro? A arbitragem acertou marcando, né? É falta não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Puxou o atleta norte-americano, falta a favor dos Estados Unidos. Sai jogando o time norte-americano, sairia. Joe Skelly tentou driblar. E essa bola foi para fora direto pela linha lateral. Quase 2 minutos está rolando a bola. Você ligado no futebol Bandeirantes com Patriarca de Cacilândia. Futebol na rede Bandeirantes de rádio lateral. Cobrando a bola aqui atrás da marcação com o time norte-americano. Vai tentar o Brasil de volta. Saiu travada, vai desviada. Toca no Douglas Luiz. Reclamação feita aqui atrás. Até fica de pé o técnico Greg Berhalter reclamando, Ramiro. Douglas Luiz que já tem caminho trilhado para a Série A do campeonato italiano. Já está acertado com a Juventus, que é comandada agora pelo Thiago Motta. Foi anunciado hoje numa troca que envolve até um atleta dos Estados Unidos. 9h15 da noite, marcando o 5º sinal. Bandeirantes, hora de Brasília. Brasil, Estados Unidos. E a bola volta com o time norte-americano. Robson domina, dá com o zagueiro. Toca Richards. Tim Ryan perde atrás, ele vira para Mussa. Mussa toca para o zagueiro Tim Ryan. Levanta a bola para o ataque, sobe de cabeça o Wendel. Corta para o Brasil. Bola vai no rebate na meia direita para Reina. Dá a marcação pelo meio, Douglas comete a falta. É nova falta para a seleção norte-americana, Pedro Ramiro. Em cima do Reina, no meio do caminho, o Douglas Luiz acaba empurrando o atleta do Nottingham Forest, jogador que inclusive deve voltar ao Borussia Dortmund nessa temporada por não conseguir atuar direito na Premier League. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata. Você sabe por que não é? Ora, porque é Nakata. Difusora Mato Grossense, na rede Bandeirantes de rádio. O toque na ponta, bateu na marcação com o Brasil tomando. O Wendel toma, já dá por dentro. Rodrigo tentou pro Guimarães, a grande área, estava a defesa. Rodrigo pega a sobra com 2 em cima. Girou, Vini, tá na direita. Bateu para trás, a marca do pênalti. Toca, John Skelly tirando e manda para fora. Uma jogada certa do Brasil no ataque. Era alguém chegar para empurrar e fazer 2-1, Ramiro. E a bola chega com tranquilidade pro Vini Júnior, mas é verdade que o guerreiro do lance foi o Rodrigo. Se livrou da marcação, fez um giro e quase marca a favor da seleção brasileira. RCR Costa Rica no Mato Grosso do Sul, na Bandeirantes, na rede Bandeirantes de rádio, com quase 4 do segundo tempo, marcação becou do Brasil, toma frente, Marquinhos, já vira jogada para Rafinha, lá pela direita, Lobina marcado, vai para cima dele, dando combate Robson, Rafinha prefere o passe atrás, recomeça a jogada, vira Douglas Luiz, W do Guimarães, na esquerda 2, o Wendel um deles, Vini ao lado, o Wendel já toca a bola, dá para Vini, recebe de volta a jogada Vini, dá para o Wendel pela meia esquerda, tabela pela meia direita, vira o passe por dentro, dá para Rodrigo, faz o giro, sai a primeira marcação, tenta, trava na jogada com em cima dele, Ricardo Pepe, trava, vem Bruno Guimarães, girando para Rodrigo, meia direita, toca Paquetá por dentro ainda, com Douglas Luiz, 4,5, segundo tempo, 1-1, Brasil, Estados Unidos, Vini, na esquerda domina, rolou na área no fundo, bateu o Wendel pro gol! Longe demais, se empolgou, bateu cruzado para fora, Ramiro. Chamou agora a responsabilidade mais uma vez o Vini Júnior, só que o passe para o Wendel, jogador do Porto, lá de Portugal, foi bom. A finalização do lateral esquerdo do Brasil, não. Rainha Marta está na arquibancada do Camping World Stadium, ela que também no último treino da seleção brasileira foi visitar os atletas do time masculino. Quase 5 minutos do segundo tempo, 1 para Brasil e Estados Unidos. Marcação do Brasil que atrás da jogada pelo defesa, Beraldo de cabeça, sofre a carga. Ricardo Pepe comete a falta, com pressa o Brasil já cobrou pro meio, tenta o passe à frente, vai no meio a jogada, Rodrigo limpou, falta nele! Ia girando o Rodrigo, Mussa vem batendo por baixo, o Rodrigo ia ficar na cara do goleiro Turner.
falta pro Brasil. Ramiro. Ia ficar livre no meio do caminho e o Richards acaba impedindo a passagem do atleta da seleção brasileira. É para vermelho. O último Era sair do homem... Richards e ficar na cara do Thunder. Vamos ver. É para vermelho, Preto. Não há o que discutir. Eu acho que o árbitro vai estragar o amistoso. O amistosão. Deu só amarelo. Não vai dar vermelho. É vermelho. Mas não ele vai tirar. A bola não ia para a lateral. Ele ia ficar na cara do Thunder. Razão, mas no momento a regra não está sendo obedecida. Tinha posse de bola. Os Estados Unidos sofreu um pênalti, claro. E ele, nem o VAR chamou. Será que ele apita futebol americano? Pois aí que tá o detalhe. Eu acho que ele não quer estragar, sabe? Ó, a ordem é não tumultua, não tira ninguém. Eu acho que a ordem é essa. É falta marcada para o time do Brasil. São quase 5 anos sem fazer um gol de falta, hein? A seleção brasileira. Entrada na grande área. Rafinha e Rodrigo. Muro grandão, hein? Para variar, um deitado ali atrás. Tão útil quanto buzina em avião. 6 minutos e meio, segundo tempo. Quem sabe, depois de quase 5 anos sem fazer um gol de falta, ele vai pro vídeo. Esperou tudo isso. Agora sim, olha aí. Para ouvir o Oscar Romo, árbitro de vídeo. Ele vai no monitor para ver o que a gente falou. Situação clara e manifesta de gol que tem que terminar com cartão vermelho. Mas podia ter ele tem que expulsar o Richards. Mas não expulsou o João Gomes, né? Agora ele vai expulsar. Chamado pelo VAR, ele vai mas ele expulsar. não precisava do VAR. Vem aqui. Tu tem razão. É só dizer. Tu tem muita razão, só que é o seguinte. Ele não deu um pênalti onde o VAR não chamou, certo? E não expulsou o João Gomes. Agora ele tá fazendo uma outra coisa. Ele está ouvindo ainda o Oscar Romo. Quase 3 minutinhos de paralisação. Ele volta para o campo. Ele faz um sinal. Ele tem que chegar primeiro próximo ao Richards. Ele vai anular o amarelo. E a geração que é de futebol americano mostra agora. Ele anulou a falta. Rapaz. Ele anulou a falta. Eu falei, não é para estragar o jogo. Acabei de falar. Nossa. Ele anulou a falta. Mas sinceramente, revendo o lance, eu acho que ele pega a bola primeiro, hein? O Richards. Gostaria de rever o lance. Ele anulou a falta. Não, eu gostaria de rever o lance. Acho que ele pega a bola primeiro, hein? Antes de pegar o Rodrigo. Ele pode, por exemplo, mudar a interpretação do lance. Se ele entender que não tem a falta, ele pode voltar à marcação. Claro. O Dorival está agora conversando com o quarto árbitro para tentar ouvir qual é a explicação. Ele não deu o vermelho para o Richards. Depois tem mesmo uma imagem com uma câmera colocada na tela. A gente vê que não foi falta. Não foi falta. Que o Rodrigo chuta o pé do zagueiro. Ok. É isso. Olha lá, a gente vai ver agora de novo. Não houve a falta. Não houve a falta. É uma lambança do árbitro. Ele cancela o árbitro de vídeo chamou para anular o cartão, é permitido. É isso. Não pode para mudar a falta, ok? Ele foi chamado, Ramiro, para anular o cartão, o que é permitido. Anular o cartão pode. Agora, anular a falta na arbitragem... Não, o cartão. Automaticamente não se bate a falta. Não, se não tem falta, se não tem cartão. Brasil ataca a bola para a grande área, para Rodrigo. Ela aqui, ele tentou de bicicleta. Para fora! Vai quicando, ele vai girando e mandou por cobertura, Ramiro. Em um passe com bastante tranquilidade do Lucas Paquetá. Mete quase uma bicicleta, um voleio por lá o Rodrigo e quase marca. Então, só cancelando então o cartão amarelo dado ao Chris Richards. Não tá valendo. Segue agora o time dos Estados Unidos sem qualquer cartão amarelo. Ele foi lá para ver a cor do cartão, descobrindo que na verdade nem falta foi. Não é, Porete? Você vê isso? Ou seja, arrumaram mais uma confusão, mais um motivo para ele ter ido pro VAR, né? Ele já foi por um, teve que ver 2 agora, né? Impressionante. Olha o Reina, na direita esse passe, linha de fundo. Ricardo Pepe domina, marcado na pressão de Wendel. Toca para a jogada, vira o passe. Tem o Wendel na marcação. Sai do Reina, vem o EA. Tentou, trombou, nada de falta. Nada, deu falta, assim, jogo parado. Engolando na Flórida, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. No Camping World,
em Orlando. 1-1 Brasil e Estados Unidos. Óbvio. Canhão, com a divulgação de datas das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo pega o Bolívar no Maracanã no dia 15 de agosto às 9h30. O jogo da volta na Bolívia será no dia 22, no mesmo horário. Estou tentando lembrar, mas não é muito comum o que a gente viu agora aqui, mas é permitido. Ele não errou. Anular a falta, aliás, anular o cartão não é errado, porque não houve a falta. É isso. É que a gente raramente... Eu acho que a gente teve isso num campeonato brasileiro, não estou lembrando agora se desse ano ou do ano passado. Eu não sei se num jogo do Palmeiras ou do São Paulo. Teve um lance assim, ó, não foi falta. Então, anula o cartão. Ele está certo, ele não fez nada diferente do que o VAR, o protocolo do VAR manda fazer. Não é usual, por isso o nosso susto, Pretzel. Não é usual, ele foi no VAR, a gente imaginou que ele iria expulsar e o cidadão do VAR o orientou a porque olhar a gente o não lance. tinha aquela imagem que mostrou que não foi falta também, né? A olhar o lance para dizer que não havia falta para anular o cartão. Foi isso, segue o jogo, é isso aí. 1-1, 11 minutos e meio do segundo tempo. Guavira FM, no Mato Grosso do Sul, na Rede Bandeirantes de Rádio Brasil. Quem troca passes, bola para Vini Júnior. Dá uma caneta em John Kane. Tira a marcação, bico para fora. Começou a distribuição de caneta no Vini. Ramiro, começou? Começou o show. Aliás, a maior fábrica de canetas do Brasil. O Vini parte para cima da marcação, ganha o lance. Só que na sequência chega a zaga para cortar. Domina Rafinha, meio campo do Brasil, toca atrás, rebate para o Guimarães, tomou um tranco por trás ali, pede a falta da arbitragem, dá vantagem. Ela volta a seleção do Brasil pela meia direita ainda. 12 segundo tempo, a um placar do jogo. Que ele tinha marcado a falta, já cobrando Douglas Luiz já cobra para o Guimarães, dá um passe no meio para Rodrigo. De volta a bola com Douglas Luiz, dá a jogada para a direita, Rafinha. Pediu, dominou Rafinha, costurou, trouxe pela meia direita, vem trazendo por dentro. Deixa do lado, Douglas Luiz. Toca de volta a jogada pela meia esquerda com Paquetá. Paquetá no fundo ainda, para Vini, tenta o passe. Vem Joe esquerdo, domina o lateral, tira. Bota essa bola para fora pela beirada do campo. Em lateral é bola para o Brasil. 12,5 segundo tempo, Alexandre Pretzel. Brasil, Estados Unidos, Pretzel. E o jogo agora ficou bem mais intenso, né? O Brasil muito mais competitivo depois daquele primeiro tempo com um jogo muito lento, né? Parecia que os jogadores estavam se poupando. Os Estados Unidos claramente recuado, querendo jogar por uma bola. E a seleção brasileira trabalhando e tocando e ocupando o campo agora. O Brasil tem 21 jogadores no campo dos Estados Unidos. Dorival Júnior acho que chegou junto no pessoal. Vamos preparar o time, vamos jogar, vamos trabalhar com mais intensidade. É isso que está acontecendo, o Brasil domina o jogo. Carrega Rodrigo a jogada pela meia direita, vira na ponta, Paquetá, Danilo cruzou, bateu no defesa, rebote, volta fora da grande área. Douglas Luiz, a Wendel, bateu pro gol e mandou para fora. Mandou um canhão por cobertura longe do gol de Turner, Pedro Ramiro. Que corta essa bola. É bem verdade que na maior intimidade dele não é justamente chutar, mas a chegada do Wendel no meio do caminho para cortar de perna canhota, voa longe, vai parar na arquibancada. O Brasil vai empatando por 1-1. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. Com quase 14, está jogando aqui atrás dos zagueiros do time norte-americano, Richards, para Tim Ryan. Toca na ponta, vai tentar girar. Opa, McKinney puxado pelo braço, agarrado. É falta marcada. 14 de jogo, segundo tempo. Brasil, também para a seleção dos Estados Unidos. Chega de sofrência na obra. Você tem produtos Tigre. Tá tudo certo, tudo Tigre. Vai ser cobrada a falta, que foi feita em cima do McKinney. Sem muita pressa para fazer a cobrança lateral esquerdo, Robson. Brasil, Estados Unidos, com a Rádio Sorriso do Mato Grosso, no futebol da Bandeirantes. Não precisa bater a falta, deixou, agora vai cobrar, já bate. Toca a jogada por dentro com o zagueiro Richards. Vai tentar girar, escapa do Vini, vem Rodrigues, sai também. Dá para Mussa domina, carrega a jogada pela meia direita, vai na ponta, bate na jogada o Wendel, pro Brasil toma, já vira por dentro Douglas Luiz, dá para Paquetá, tomou o tranco nas costas, é falta brasileira, Pedro Ramiro. Mais uma oportunidade que foi prensada no meio do caminho pelo jogador Reina, atleta do Nottingham Forest da Inglaterra, corta esse lance e sobe o Brasil. Rodrigo domina a entrada na grande área, na esquerda, tenta a jogada.
Dá o toque à frente, pé esquerdo, chegou, bateu, tocou no peito do goleiro Thunder. Voltou na canhota, fora da grande área para Vini. Ajeitou para o pé direito, levantou na grande área a bola. Sai do ângulo do Rafinha, posição legal. Domina a bola, busca a Rafinha. Perde ao lado do Danilo, desce o capitão do Brasil no apoio. Domina, 15, segundo tempo, 1-1. Devolve atrás, toca a bola com Douglas Luiz. Do Douglas para Bruno Guimarães. Entrada na grande área, tabelou para Paquetá. Devolve a bola, gira do lado ainda. Posiciona-se liberado, o zagueiro brasileiro. Passa pelo meio do campo, dá para o Wendel. Volta a bola para Paquetá. Enfia para o Wendel, zagueiro do Brasil, tenta a jogada, vai no fundo e comete a falta, Wendel puxa pelo pescoço o marcador e comete a falta. Em Orlando, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Na Flórida, no Camping World, Estados Unidos, Brasil, Bruno Pusóvio. Canhão, nessa tarde, Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, recusou o convite de Augusto Melo para assumir o mesmo cargo no Corinthians. 16 minutos do segundo tempo. Brasil, Estados Unidos. Alexandre Pretzel comenta. E o jogo nos Estados Unidos, Pretzel. Eu acho que até em respeito à torcida, o Brasil resolveu jogar bola, né? Partiu para cima, tá marcando bem mais, tá ganhando a primeira bola, tá impedindo que os Estados Unidos cheguem ao ataque com mais facilidade. O Brasil agora são 16 minutos brasileiros no segundo tempo para ganhar o jogo. Chega de ficar tocando a bola e deixar os Estados Unidos chegar com tranquilidade ao setor de ataque. Vai jogar o time do Brasil de novo. Vai partir com a defesa pela meia direita ainda. Na jogada com 2 desse lado ainda. Vai puxar, domina, sai na meia direita. Domina a bola, vai tentar a jogada por dentro. O time do Brasil é quem fica com ela. 2 em cima. Vai tentar a jogada pelo meio. Vai tentar de novo a jogada com marcação feita por dentro. 2 do Brasil na mesma posição aqui. Domina a bola pela meia direita, caminha com ela. Puxa Bruno Guimarães a jogada. Com o time do Brasil chegando, se apresentando. Abertura feita pela meia direita. Já serão feitas mais alterações. Tem gente se movimentando. Vejo 3 do Brasil. E tem uma da seleção norte-americana, Ramiro. Do lado brasileiro, Savinho e Hendrick foram chamados. Savinho e Hendrick e também Andreas Pereira. Na esquerda, Vini Júnior ganhou, tentou girar, bate no pé do Scaly. Escanteio brasileiro. Ramiro. Mais uma bola a favor da seleção brasileira. É o primeiro do jogo, portanto, bola para a seleção brasileira. Daqui a pouco, Johnny também nos Estados Unidos. Escanteio cobrado, Rafinha na esquerda levantou para a grande área, a bola para Danilo, primeiro que ele, a marcação. Põe o pé e toca para fora essa bola, Robson. Escanteio direita para o time do Brasil cobrar. Ramiro. Mais uma oportunidade agora, a segunda para a seleção brasileira no jogo em escanteios. Lado direito de campo se prepara para a cobrança, Rafinha com a 11. Já vem Hendrick, já Savinho, também Andreas Pereira. Vem Johnny, já no time norte-americano. 18 minutos do segundo tempo, escanteio, o Brasil cobra pela direita, Rafinha, na primeira trave de cabeça, sobe a defesa de cabeça, tira atrás aqui na marcação, rebate na ponta, tirando o zagueiro Richards, Rodrigo pega a sobra, levantou no gol, tentou de cabeça, Beraldo botou para fora, sobe bem o zagueiro do PSG, São Paulo, mas manda fora do gol à direita, Ramiro. E uma jogada construída do lado direito para o lado esquerdo, Beraldo com 1,85 m sobe, mas não consegue completar o lance. Bola pela linha de fundo. Vamos às mexidas. Primeiro nos Estados Unidos. São 2 na verdade, né? São 2. Sai por ali o 9, Ricardo Pepe, e entra o 20, Balogun. Balogun entra com a 20 na equipe dos Estados Unidos. Também saiu o 7, o Reina. O Reina sai com a 7 e vai entrar por lá o 15, o Johnny. Johnny nos Estados Unidos entrando no lugar do 7, o Reina. Portanto, essas 2 mudanças. Vamos à seleção brasileira também, deixando o gramado por lá. Daqui a pouco, muito provavelmente o Paquetá, pelo menos foi o que apontou a placa inicialmente. Sai o 10, Rodrigo, e entra o 9, Hendrick. Hendrick entra com a 9 no lugar do 10, Rodrigo. E também deixou o gramado o 8, Paquetá. Para a entrada do 19, Andreas Pereira. Andreas Pereira entra com a 19 no lugar do Paquetá. Saiu também o Bruno Guimarães com a 5. 5 Bruno Guimarães para a entrada do 20, Savinho. E as mexidas no time brasileiro. A Rafinha também.
Vai sair também o Rafinha. O Savinho é o Rafinha. O Bruno continua. O Bruno continua. O professor Dorival Júnior volta atrás, pede pro Bruno Guimarães continuar por mais um período. E aí, no lugar dele, fica o Bruno Guimarães e sai, na verdade, ali no meio do caminho, o Rafinha para a entrada do Vinte Savinho. Fica o Bruno Guimarães, então saíram Paquetá, Rafinha, Rodrigo, Hendrick, Savinho, Andréas Pereira. Não, o Rodrigo tá. O Bruno saiu, o Rodrigo ficou. A geração é a geração de futebol americano. Vamos sofrer na Copa América. Vamos sofrer. Eles levantaram Rodrigo a placa. ficou. Eles levantaram o a placa. na direita, domina, levantou na grande área, a bola de cabeça, Danilo rebate com o time do Brasil ainda, a bola sai na lateral esquerda, volta na ponta com o lateral Robson, que desce no apoio, aperta o time norte-americano, devolve atrás ainda, puxa a marcação com 2, Johnny se apresenta, Johnny, ex-Inter de Porto Alegre, Pretzel, as mexidas nos dois times, 21, segundo tempo a 1, Pretzel. Bom, nesse momento ele está com Alisson, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel. Não mexe na defesa. Ele fez isso no jogo de sábado também, lembra? Não mexeu em nenhum defensor. Aí do meio para frente ele mexe, né? Então tem Douglas Luiz, né? Tem o Andréas Pereira. Aí você tem o Sávio. O Sávio já esperava que entrasse também. Olha lá, então saíram lá, só para confirmar. Bruno Guimarães saiu. Sai o Bruno. Tá certinho. Sai o Bruno. O Bruno sai. E eles até tinham levantado a placa do 10, mas na verdade é o 5, Bruno Guimarães quem sai. Pronto, tá tudo certo, o Rodrigo fica. Ó o Hendrick, na direita, lançado, domina, tá na grande área, ajeitou, bateu, pega Turner, soltou, vem Rodrigo, pega Turner de novo! Na primeira arrancada com o Hendrick chegando na cara do gol, Ramiro. Eu quero ver quem pega esse moleque. Atleta de 17 anos, vai completar 18 no mês que vem, quase marca para a seleção brasileira. Por isso que eu reafirmo, Pretzel, aquela opinião que eu dentro da bola rolar. Para mim o ataque titular é Hendrick, Vini e Rodrigo. Para mim o Rafinha não vai jogar. Não é nem pelo histórico, pelo passado, pelo currículo. Pode ser, pela bola atual, o Hendrick joga mais. O Dorival ele tem sido coerente com o que ele fez nos 2 amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Então essa escolha do time titular foi o time que ele começou os 2 amistosos. Então ele foi coerente em botar no amistoso mais forte a equipe que provavelmente vai estrear na Copa América. Mas tem razão, faltam 12 dias para a estreia. Nesses 12 dias, quem sabe o Hendrick não ganha posição no treino, né? Quem sabe ele não queira testar também. Vamos aguardar. Na direita, jogada com o Joe Skelly. Caminho, domina, veio o lateral no apoio. Colocou para a grande área a bola. Tocou, atrás da jogada, bateu pro gol, com o City, Alisson, defesão gigante do Alisson, chute a queima-roupa do Pulisic, ele vem de novo a jogada pela esquerda, tenta driblar, ganhou, pé direito, bateu pro gol, vai descer a bola, voltou na ponta esquerda ainda para Robson, levantou pro cobertor lá, vai sair na lateral do outro lado, Pulisic quase faz o 2-1, Estados Unidos. Que defesão do Alisson, Ramiro! Numa defesa espetacular deste goleiro que justifica porque está há 10 anos aí comandando o gol brasileiro. Salva a seleção brasileira com a mão esquerda. O Pretzel ele salvou agora, falhou no gol do Pulisic na falta. Mas nessa um defesão a queima-roupa do Alisson, Pretzel. Brilhante o Alisson agora. O Brasil que estava muito normal atrás nesse segundo tempo, tomou um contra-ataque agora, onde o jogador norte-americano entrou para fazer o gol. O Alisson fez grande defesa, se recupera da falha no gol do Pulisic no primeiro tempo. Jogada para o Brasil, abertura feita para a direita, Savinho tentou driblar, defesa chuta, bate Danilo, devolve a bola, Andréas Pereira, toca de volta, Danilo tenta driblar, perde a jogada, volta pela ponta para Robson, domina pé esquerdo, levanta para o ataque, 24 do segundo tempo com o peito, domina Danilo, toca do lado para o Andréas Pereira, vai no fundo do jogador brasileiro, caminha, carrega, domina, rolou, Hendrick, de frente, um canhão para o gol, ela faz uma curva incrível, Turner voltou e defendeu. Ele estava indo para o lado esquerdo e voltou para o direito. Teve um desvio, será? A bola fez uma curva incrível na trajetória, chegando, quase enganando o goleiro norte-americano, Ramiro. 2 lances do Hendrick, 2 lances perigosos. Dorival Júnior disse que seria um perigo deixar o atleta dentro de campo. O Brasil tem do meio para frente Douglas Luiz e Andréas Pereira, certo? E 4 homens na frente. Ele tem o Sávio, o Hendrick, o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Ele está num 4-2-4 e quase tomou o segundo gol. Então será que ele pretende jogar assim em determinados partidos da Copa América? Aquilo estava dizendo, daqui a pouco vai ter 4 atacantes, ele tem possibilidade de fazer isso? Tem.
Mas será que num jogo valendo 3 pontos, valendo uma classificação, ele vai fazer isso? Aí eu gostaria de ver o risco que o Dorival pode correr. Lembra que o Dorival, naquele Santos do Neymar e do Ganso, ele transformou o Wesley, que era atacante, num segundo homem de meio de campo, né? Sim. E aquele time era muito ofensivo. Era ofensivo... Com o Danilo que está em campo hoje. Com o Danilo de lateral direito. Aquele time era demais, era muito ofensivo. Então, vamos ver se ele vai fazer isso na seleção, como está fazendo agora, aproveitando um amistoso para testar. Caiane Martins e Rafael Palmeira na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som, estão marcando. Em Orlando, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Um amistoso no Camping World, em Orlando, na Flórida. Brasil, Estados Unidos, Bruno Pozóvio. Canhão, a consultoria KPMG, que auxiliou o Corinthians em dívida em 2021 na gestão do William Monteiro Alves, cobra o timão em R$1,5 milhão. Balogun domina aqui atrás, que o time norte-americano para o zagueiro. Tim Rian domina, sai jogando, volta a bola para o Balogun. Lança a bola para a grande área, sai jogando aqui atrás com o Richards. Vira a jogada lá do esquerdo ainda, vai se aproximar de Oni. Balogun pede na meia direita, volta a bola McKinney. Toca a bola para Tim Rian, levanta a jogada para a direita, impede contra o zagueiro, sai jogando com o Richards. Domina e joga mais atrás da seleção norte-americana. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 26,5 segundo tempo, Alexandre Pretzel. Brasil, Estados Unidos. Pretzel. Estados Unidos agora não tinha chegado nenhuma vez. Quando chegou para fazer o gol. E o Alisson fez a defesa. Por quê? Porque também está aproveitando o espaço dado no meio de campo. E obviamente, jogadores todos em fim de temporada estão desgastados. Foi um ritmo bem interessante nos 20 minutos do segundo tempo. Acho que o Dorival deu uma chegada, mas a tendência é que o ritmo volte a cair, né? Já que está todo mundo cansado também. 27 minutos, toca jogando o time norte-americano, virando jogada pela meia esquerda ainda. Pulisic, diferente a jogada, vai tentar atrás, perdeu essa jogada no ataque, tinha o BA, recupera o Brasil, Hendrick, toca nas costas da marcação, já vira para Vini, perde a bola, Hendrick insiste, perde na primeira prensada, sobra a volta aqui atrás ainda, sai à frente Mussa domina, vai jogando pelo meio campo, com o Mussa domina, tá caído na frente ali o Tinho EA, sentindo um chute no pé esquerdo. Se levanta na arbitragem e manda o jogo seguir. 27 minutos e meio, segundo tempo. Brasil, Estados Unidos. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. Sai jogando Pulisic meio do campo. Já recua a jogada. A Mussa domina, lado esquerdo ainda. Devolve a bola pela ponta esquerda, ele volta. Domina McKinney toca, ele volta a bola para a ponta esquerda. Robson desce bem no apoio, dá na ponta esquerda a jogada. Tenta meia-lua, chegou caindo, nada de falta. Alisson joga sozinho, é dele, Ramiro. Em mais uma oportunidade agora pelo lado direito de campo, Danilo, capitão da seleção brasileira, impede a chegada do Robinson. Bola para o time da seleção brasileira, setor de defesa. O Diário Independente FM de Barretos, na rede Bandeirantes de Rádio. Quando terminar Brasil e Estados Unidos, vem João Paulo Capelanes no apito final. O Endo domina a jogada, entregando aqui atrás, começa com o Vini Júnior, vindo pelo meio do campo. Já toca a bola aqui, passa Andreas Pereira. Devolve a bola para a meia direita, para Marquinhos cadencia a jogada. Dá do lado, Douglas Luiz, marcado pelo Musa. Dá na meia esquerda a jogada. Andreas Pereira para a grande área, a bola para Vini. De cabeça, Richards bate na bola. Tinha Rian, tira aqui atrás aqui. Levanta a bola para a direita com o lateral. Domina a esquerda, toca a bola para o ataque. Levanta na ponta, vem o Endo de cabeça, tira. Já na ponta, jogada no peito, domina Douglas Luiz. Domina, tenta jogada para Rodrigo, trava a defesa. Bate na marcação, insiste Andreas Pereira. Volta pela meia, não pega. Douglas ganha Richards. Dá por dentro, lindo giro, Savinho roubou, já lançou o Rodrigo, tá na área, limpou, pé esquerdo no bico, bateu com o pé direito, Turner defendeu, defesão do goleiro, defesa sai jogando, defesão do goleiro, no bico do Rodrigo, bola a volta, seu do Brasil na esquerda, domina Vini Júnior, pedalou no fundo, levantou para trás, Danilo ia bater, furou, ia chutar, vem Savinho, Savinho domina, cortou para a perna canhota, boa, limpou, balançou, bateu pro gol, bateu na barriga do zagueiro. Tira mal a defesa, voltou Andreas Pereira. Na direita ainda jogada para o time do Brasil. Arrumou pro Hendrick, levantou forte demais, vai para fora. Tentou cruzar, mas pegou muito por baixo da bola, Ramiro. Brasil não consegue colocar a bola no fundo da rede depois de uma grande defesa do goleiro Turner. Detalhe que essa é a segunda partida do Brasil no estádio Camping World Stadium. A primeira vez foi em 2016 sob o comando do técnico Dunga, Copa América Centenário. Inclusive a seleção goleou o Haiti por 7-1. Gols de Felipe Coutinho, Renato Augusto, Gabigol e Lucas Lima.
Mexe o time dos Estados Unidos, vai sair o EA com a 21. O EA vai sair com a 21 e entrar o 11, o Harrison. Harrison entra com a 11 nesse time dos Estados Unidos. Vai saindo, portanto, 21 o EA e entrando o 11, o Harrison, nesse time dos Estados Unidos. E também entra o camisa 4, Adams. Adams vai entrar com a camisa 4 para a saída do Mussa com a meia dúzia. Mussa com a meia dúzia no lugar do 4, Adams. O Adams, inclusive, atleta importantíssimo do Bournemouth na Inglaterra, jogador de 25 anos, mas que sofria com um problema no posterior da coxa. Aronson e Adams entrando no time norte-americano. E agora a paralisação, parada para a hidratação, que é a parada técnica. Aos 30 minutos e meio, Alexandre Pretzel comenta então com tranquilidade esse 1-1 entre Brasil e Estados Unidos, com os times mexendo, várias alterações nos dois times, várias mexidas. Pretzel. É para situar o nosso ouvinte, quem chegou agora, por exemplo, para ver a reta final do amistoso, o Brasil está em campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel. Mais uma vez ele não mexe na defesa, como ele não mexeu no jogo contra o México no último sábado. Aí o meio de campo tem Douglas Luiz e Andréas Pereira. E 4 homens na frente. O Rodrigo um pouco mais de trás, Endrick, Savinho e Vinícius Júnior. Esse é o time do Brasil do meio para frente. O que resultaria isso? Mais força ofensiva do Brasil, né? O Brasil amassando os Estados Unidos em partes. Realmente teve algumas oportunidades. Defesa dos Estados Unidos saindo, tocando a bola. O Brasil pressionando, conseguindo roubar a bola, conseguindo forçar o erro da defesa, chutar a bola contra o goleiro Turner. Tudo isso é verdade. Mas não houve um aproveitamento, não houve uma eficiência pelo que a gente esperava até agora com as entradas do Endrick e também do Sávio. O time dos Estados Unidos toca bem a bola, sai jogando bem de trás. É uma equipe que me parece que é uma equipe desgastada. Talvez com a preparação que vai ocorrer até a estreia na Copa América, os Estados Unidos melhore como dono da casa. Vamos aguardar. Mas o amistoso está sendo bom para o Brasil? Tá. Para movimentação e para testar também essa força ofensiva com a qualidade de atacantes que o Dorival tem, pelo menos na sua convocação. Bom, os times agora já voltam depois das conversas com os seus técnicos para o reinício do jogo. 15 para as 10 da noite, hora de Brasília. 15 para as 9 da noite, hora de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Brasil, Estados Unidos. Ela vai sair aqui atrás com a defesa norte-americana. 32 minutos e meio, o árbitro já autoriza a cobrança do tiro de meta pelo goleiro Turner da seleção norte-americana. Já autoriza Said Martínez, árbitro de Honduras. Arbitragem confusa, né? Teve aquele lance em que ele voltou para tirar o cartão. Aquele ele acertou. Mas ele no primeiro tempo fez mais lambanças, né, Pretzel? A arbitragem é uma confusão. Realmente uma confusão. Né? Então o Brasil estreia numa segunda-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília. 33 minutos e a bola volta com o time do Brasil aqui atrás com o Beraldo. Já toca lançando para o Wendel. Domina a frente, vem o lateral esquerdo da seleção brasileira. Caminha, carrega, marcado. Em cima dele volta Joe Skelly. Devolve a bola aqui atrás, começa com o Beraldo. Beraldo lança o passe no meio para Marquinhos. Marquinhos entrega, ele volta para o capitão Danilo. Dele para Savinho na direita, já gira. Belo passe pela meia direita, bota com Danilo. Savinho dispara, Savinho lançado. Caminha, carrega, toca ao lado. Bate mal na bola, Savinho dá um apresentado para o adversário. Johnny toma a frente, dá um passe por dentro. Vai tentar Pulisic. Adianta demais, a bola vai desviada ou não. É lateral, é para a seleção brasileira cobrar. Grupo Somos, ali na eficiência em segurança e serviços. 33 minutos e meio do segundo tempo. Clube FM em Botucatu. Futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Marcação pela meia direita na jogada por dentro, vem puxando a defesa aqui atrás do Brasil. Domina Marquinhos, zagueiro do Brasil, domina a bola pela esquerda. Público. Já toca na ponta jogada, puxa para Rodrigo. Dá a primeira finta, leva um tapa, gira, insiste. Vai no giro, ganha. Girou para Vini, tenta driblar, marcado pelo Richards. Já ganhou o Vini, limpou, tá na área. Limpou para bater, rolou para trás. Andrés Pereira passa pela bola, voltou para a direita ainda. Sobra a volta cedo do Brasil para Danilo, que toca para Savinho, Andrés Pereira. Levantou pro gol, defesa tira muito mal. Wendel na sobra da grande área, bateu cruzado pro gol, toca na marcação, volta na ponta de voleio, tira aqui atrás, Maquini tirando, de cabeça rebate na ponta, tenta Savinho, Danilo cabeceia para trás, a bola volta com o Brasil, Andrés Pereira voltou, passe atrás ainda com Douglas e domina Douglas, devolve a bola Douglas, dá com Andrés Pereira. O Ramiro, público do jogo, no Camping World. No Camping World Stadium, 60.016 pessoas, 60.016 pessoas.
Javinho domina para o Brasil, toca a jogada para a esquerda, já ouço Alexandre Pretzel, ao Vini Júnior, na esquerda Vini, tá na área com 2 em cima, balançou, entortou, adiantou demais, a bola perde na sequência, a defesa tira. Sim, Pretzel. Só tem um lugar do Brasil que não lota estádio em amistoso da seleção. Em amistoso, hein? Porto Alegre. O público não vai em amistoso. Brasil e Equador, eliminatória, vai lotar o estádio. Agora a seleção brasileira é um produto, né, mundial ainda, 60 mil pessoas para assistir a seleção brasileira. No jogo contra o México também lotou. E os jogos da Copa América provavelmente estarão lotados também para ver a seleção brasileira, a Argentina do Messi, já que o Messi está jogando lá. Ainda mais com jogos em Miami também, né, durante a Copa do Mundo. Imagina a Argentina tendo sede em Miami com o Messi jogando no Inter Miami. Vai jogar de novo o time do Brasil atrás com Douglas Luiz. Carrega a jogada, puxa a marcação com 2 em cima. Vira mais um, já vem no time do Brasil. Martinelli. São quantas alterações autorizadas, Ramiro? 6. E até agora foram 5 do lado brasileiro. Vai ser a última, então, do time do Dorival Júnior. Vai pra quinta. Douglas Luiz. Aliás, são 5 agora então com o Martinelli. Isso. Tem mais uma. Rodrigo, lado esquerdo, fazendo fila. Tá na área, vai embora, ganhando. Sai da grande área. Dá o lado pra Vini. Vini de volta, passe para o Wendel. Linha de fundo, gira Douglas Luiz. Dá pra Vini no fundo. Bota no peito, encara o adversário. Costurou, vem por dentro, pra trás. Andréas Pereira de frente. Arrumou, bateu, tocou na marcação. Vai sendo em escanteio. Escanteio Brasil na esquerda, Ramiro. E o Vini Júnior pede que a torcida apoie e cante a favor da seleção brasileira. Tem cobrança e é cobrança rápida. Vini curtinho, Andréas Pereira para Vini, levantou na grande área para Marquinhos do Alto, Turner subiu, é do goleiro que pega, com a mão já lança essa bola para a esquerda, para Balogun, no mano a mano com Douglas Luiz, Balogun domina, na área bateu Douglas, travou e a bola vai para fora pela linha lateral, engolando a bola, rola o relógio, não para. 37 minutos do primeiro tempo. No Camping World, engolando. Brasil, Estados Unidos. Osóvio. Canhão, nessa tarde o São Paulo acertou a contratação em definitivo do meio-campista Michel Araújo até dezembro de 2027. O jogador estava no tricolor emprestado pelo Fluminense. Tem alteração no Brasil, Ramiro. Mexe a seleção brasileira, sai o 10, Rodrigo. Rodrigo sai com a 10 e entrou 22, Gabriel Martinelli. Bandeirantes Campinas. Vem o time norte-americano, bola para a grande área. Alisson saltou, defendeu. Tá pegando uma falta de arbitragem na saída. Toma outro calor a seleção brasileira. Pretzel, saiu o Rodrigo, entrou o Martinelli no Brasil, Pretzel. Exausto o Rodrigo para a entrada do Martinelli. Há pouco focaram no Wendel também, bastante cansado o lateral brasileiro. Mas o Dorival está repetindo o que ele fez no jogo contra o México. Não tira ninguém da defesa. Não mexe na defesa, só que muda tudo do meio para frente. Será que ele vai tirar o Vinícius Júnior agora? Provavelmente ele tira o Vinícius Júnior também, para descansar. 5 substituições. 38 minutos. 5 substituições feitas, imagina. E agora continuam os 4 atacantes do Dorival. 38 minutos do segundo tempo a 1. Vem aí apito final, João Paulo Capelanes. Domina o Brasil de volta essa jogada pela meia esquerda. Projeto passe por dentro, Douglas Luiz. Já toca a bola para Beraldo. Passa Martinelli. Na canhota o Wendel bate mal na bola, tirando o Beraldo. Defesa se antecipando. Ganha a jogada na meio, time norte-americano. Toma Douglas Luiz. Dá na grande área Martinelli. Limpou para Vini. Bateu pé esquerdo, Turner defendeu. Tocou na defesa, tira Richards. Rebote e volta fora da grande área. Tenta a marcação. Tá marcado o impedimento do Vini. Jogo parado antes na jogada. Goleiro Turner saiu de novo muito bem, Ramiro, mas está marcado impedimento. E foi no início da jogada, na origem, o passe do Martinelli para o Vini. O Vini estava à frente, muito à frente, dava condições, não dava condições ali a defesa do time dos Estados Unidos. Então daqui a pouco teremos mais uma mudança. Shaq Moore. Shaq Moore foi chamado nos Estados Unidos para vestir a camisa 16, lá o atleta que joga no Nashville. E aí de novo o Alisson salvou, né? Na imagem recuperada, o Alisson fez outra grande defesa, salvando o time brasileiro, Pretzel. Falhou no gol, mas se recuperou no segundo tempo. Se não fosse ele, os Estados Unidos teria chegado a 3 gols. Mas o Brasil também teve oportunidade. Segundo tempo bem melhor do que o primeiro. Bem melhor. Mexeu o time norte-americano, Pedro Ramiro. Saiu o Scali com a 22. 22 Scali para a entrada do 16, Shaq Moore. Hendrick para o Brasil na velocidade, ganha a bola, pé esquerdo para o gol, defendeu o Turner.
Mais uma alteração, por favor, Ramiro, confirmando. Confirmando a entrada do 16, Shaq Moore, que veste a camisa 16, o lateral do time dos Estados Unidos. Quase 40 do segundo tempo, 1-1 para Brasil e Estados Unidos. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Robson desce bem no apoio lado esquerdo, enquanto isso você ouve o toque da Bandeirantes marcando. Em Orlando a bola rola, o relógio não para. 40. Segundo tempo. Placar do amistoso no Camping World. Insiste a jogada, balogou na área. Ganhou do Marquinhos. Dá para Robson. Para trás, Pulisic. Recuou para Johnny. Na direita a bola ainda. Aronson levantou para Pulisic. Marquinhos cortou. Vem na jogada Alisson. Passa na ponta. Marquinhos domina. Dominou, limpou. Tocou na ponta, ajeitou. Bateu Pulisic no canto. Fora! Quase a bola do Pulisic entra. Deu para ver a sombra no pezinho da trave, Ramiro. Chamando a responsa o Pulisic. Depois, aliás, de uma jogada tramada pelo McKinney. No meio do caminho aparece o Pulisic, jogador de 25 anos, inclusive 15 gols na última temporada pelo Milan. Quase marca a favor dos Estados Unidos. 41, segundo tempo. Pozóvio, 1-1, Brasil e Estados Unidos, Bruno Pozóvio. Canhão, a CBF atendeu a solicitação do Atlético Mineiro e mudou o horário da partida entre Galo e Palmeiras pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo que seria às 9h30, agora será às 8h30 na segunda-feira na Arena MRV. Para a grande área, a bola, Vini domina, girou, bateu para o gol. Turner fez um defesão gigante. A defesa tira a bola para o ataque norte-americano. Bola forte para o Alisson, sai, Alisson compete, o goleiro brasileiro. 41-30, a verdade é Alexandre Pretzel que o time norte-americano voltou a criar chances. Pretzel 1-1. Mas olha só, o Dorival Júnior abriu todo o meio de campo. E os Estados Unidos não é um time desorganizado. Hoje foi bem melhor em relação a sábado, quando tomou 5 da Colômbia. É um outro time, um time mais resguardado, sem se expor demais e aproveitando os espaços deixados pelo Brasil. Jogo totalmente aberto ainda, também porque o Dorival resolveu testar um esquema super ofensivo com jogadores mais desgastados, dando espaço para os norte-americanos. Martinelli para trás da jogada, dá para o Wendel. Wendel levanta a bola para a meia direita, sai com o Andréas Pereira. 42, segundo tempo, caminha Andréas Pereira, domina, vira de um lado para o outro, olha para a ponta esquerda, toca a jogada, vira para Beraldo. Beraldo entrega a bola para a ponta esquerda, para Martinelli, encara a marcação do primeiro adversário, tenta limpar na grande área, vai prensando a defesa. Tira aqui atrás, Richards domina a bola completamente sozinho. Sai na entrada da grande área, vira a jogada para a esquerda, Alisson, levanta a jogada, tenta o passe na ponta, a defesa trava, Johnny ganha para o time norte-americano, dá a bola para a direita ainda, linha de fundo, devolvendo a bola para o Alisson, travou, voltou Beraldo, ganha bem a jogada Beraldo para o Brasil, no que ganha, lança para o Hendrick, tentou o passe para Vini, defesa trava, Johnny, aquele do Internacional, que no Inter ele mesmo até jogava bem, parece. Jogava muito bem, o Kudê foi o grande responsável por lançar o Johnny. Entre várias críticas que o Kudê pode receber, um elogio ele merece. Ele fez o Johnny virar um jogador muito bom no Internacional como titular, aproveitando a melhor característica do Johnny, com o corpo que ele tem, com bom passe, bom toque de bola, e ele está bem no Betis da Espanha. Até times maiores estão tentando contratá-lo, já são as informações de mercado no futebol europeu. Grande Johnny. Pelo Brasil, jogada pela ponta, falta marcada. É falta marcada, o Brasil é quem cobra na direita agora. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. 43-30, 1-1, placar do jogo amistoso nos Estados Unidos. Bola cobrada aqui atrás, a falta, o Brasil sai jogando. Tabela pela meia direita, projeta a jogada Martinelli, pede na ponta esquerda o Wendel. Domina a bola, devolve atrás ainda, vira o passe. Vem Douglas Luiz, fechadão, time norte-americano. 1-1, domina Marquinhos, inverte a jogada o zagueiro brasileiro. Dá a bola para a direita, domina a bola, partiu, Savinho ganhou, levantou para a direita, horrível de cabeça, tirou o zagueiro Moore. Mandou para escanteio para a sorte brasileira. Não ia dar em nada de novo. Ramiro. É verdade, recém entrou o Savinho, jogador revelado pelo Atlético Mineiro, chamou ali a bola pelo lado direito, tentou arquitetar o plano, mas ela se perde pela linha de fundo. Lado esquerdo de campo, mais um escanteio. Andréas Pereira toma distância. 44 minutos do segundo tempo no Camping World em Orlando. 60 mil pessoas vendo esse amistoso 1-1. Escanteio para o Brasil. Marquinhos foi para a grande área. 44,5, cobra o escanteio, Andréas Pereira.
Pé direito na bola, fechadinho de cabeça, subiu na marcação. Beraldo primeiro, botou pra fora. Sobe bem, mas erra, dá uma orelhada mandando pra fora. Era só acertar o gol, Ramiro. E vai tentando o último recurso a seleção brasileira, já que não consegue trocando passes. Levanta na grande área, o Beraldo quase faz de cabeça na bola aérea. O time da seleção brasileira empata por 1-1. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Cidade FM em Votuporanga. Futebol na maior rede de rádios do Brasil. Vem aí o toque dos 45. Michel Lopes na mesa de som. Rafael Palmeira. Caiane Martins na central técnica. 45, estamos nos acréscimos. A gente não parou o relógio, é claro, com a paralisação para aquela hidratação. Quanto? 5. Tá de bom tamanho, né? 45, vamos a 50 então. Vem aí, João Paulo Capelanes, apito final. Quem sabe presta um golzinho do Brasil para dar uma animadinha, porque do meio do segundo tempo para cá, virou um casado contra solteiro. Virou um peladão, sabe por quê? Os times claramente desgastados, virou um jogo franco, um jogo aberto. E respeito ao público também, vamos jogar. Nível de competição, baixo. O jogo inteiro, bem baixo. Mas é evidente que quando a bola rolar oficialmente, os Estados Unidos dentro de casa, com o estádio lotado, o Brasil estreando dia 24, a pegada vai ser outra, não tem a menor dúvida em relação a isso. Savinho na direita ganhou, colocou Danilo para trás, bateu desviado, travou o zagueiro. Põe o pé mandando para fora aqui o Robson. Escanteio do Brasil na direita no finalzinho do jogo, aos 46, Ramiro. E como eu disse há pouco, o Brasil começa a utilizar o último recurso, a tentativa de cruzamentos. Mas por enquanto bloqueado no meio do caminho, mais uma vez o time do Brasil. 46-30, escanteio na cobrança, Andréas Pereira levantou pro gol, Danilo tenta, a bola bate na marcação, novo escanteio. Danilo estava lá, ele é bom pelo alto também, Ramiro. É verdade, mas o McKennie com 1,83 m corta essa bola. Mais um escanteio, segundo seguido a favor da seleção. 46 minutos e meio. Repete a cobrança. Lado direito, Andréas Pereira. Autorizado pro gol, defesa tira. A bola sai da grande área. De frente, Douglas arrumou Vini, bateu pro gol mal demais. Não é possível que ele deixou essa bola pro gol. Acho que ele ia cruzar e pegou mal na bola, porque ele deu na mão do goleiro. É um recuo. Ramiro. É um evidente cansaço e até o Turner dá uma risadinha, um pouco mais tranquilo. Turner mascando um chicletão, tranquilão, numa boa, só curtindo o batidão. Estados Unidos 1, Brasil também 1. 47 minutos. 3 para terminar. 10 da noite em ponto, marcando o quinto sinal Bandeirantes. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Ela vai ficar limpinha aqui atrás, traindo sozinho para dominar e para jogar. 47-30 numa avaliação, preço esse amistoso, 1-1. Foi bom, ruim, regular, péssimo? Como é que foi? Para a seleção brasileira, para o Dorival, arrumar o time para a Copa América, parece sem muitas conclusões assim, de muito crescimento da seleção, dá para dizer isso. É uma seleção com testes ainda. Eu acho que o Dorival está certo, ele aproveitou um esquema forte com os bons jogadores que ele tem do meio para frente. Agora, vai correr riscos? Claro que vai. Só que eu gostaria de vê-lo fazendo isso em jogos oficiais. Ele vai fazer contra a Costa Rica, ele vai fazer contra o Paraguai, contra a Colômbia? Acho que não. Então o Brasil precisa melhorar. Times mais fortes seria também bom, né? Pode ser. Contra a Inglaterra e contra a Espanha, lembra? Ele repetiu a mesma formação no início, dos dois amistosos. Por quê? Porque ele achou que já tinha uma base. E essa base ele está mantendo hoje, para estrear no dia 24. Martinelli levantou a jogada, cruzou, o zagueiro trava, voltou pela ponta, jogada, Moura domina a falta do Martinelli. Ele chega atropelando, não era para fazer tudo isso, era só para cercar. Fazer aquela famosa cercação, né, Ramiro? É verdade, a seleção brasileira que agora começa a se preparar para o jogo contra a Costa Rica na estreia no dia 24. Até conversava com o Pretzel aqui fora do ar, já temos mais ou menos o calendário para a Copa de 2026. No grupo A, México, grupo B, cabeça de chave também Canadá, no grupo D, Estados Unidos. O primeiro jogo acontecerá, a estreia na Cidade do México, no dia 11 de junho, lá em 2026. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramenta com a qualidade Steel. Robson domina, tentou, ganhou, tira aqui atrás do time do Brasil. Marquinhos é que entrava, bola voltando no meio, Andréas Pereira. Quem sabe no minuto final o gol do Brasil. Andréas Pereira na esquerda, para Vini, vai embora. Contra o México foi no último minuto. Vini na esquerda, limpou, 2 em cima, falta. Fizeram um sanduíche dele, a falta para o Brasil.
Na esquerda, entrada na grande área, Ramiro. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, ou o mesmo espaço. Vini Júnior tentava passar por cima de dois marcadores, mas ele não consegue ficar com a bola. Falta a favor da seleção brasileira. Mais 30 segundos e a última chance do Brasil. 49 minutos e meio. Balogun vai lá, reclama. O Shaq Moore foi lá para reclamar com o árbitro, reclamou com o Vini também. Quem sabe no último segundo de jogo como contra o México, hein, Pretzel? Verdade, pode sair o gol da vitória. Agora que arbitragem, hein? Terrível. 50 minutos de jogo. Andréas Pereira tem um grito do banco do Dorival Júnior. Beraldo Marquinhos na grande área. Andréas Pereira, autorizado. Direto o Tanner de soco, voltou para escanteio do outro lado. Ele vai deixar cobrar o escanteio. Ramiro, tem mais uma chance o Brasil. 7º escanteio. Andréas Pereira, segundo o Data Pretzel. Data Pretzel cochichou aqui no ouvido. 7º escanteio. Andréas Pereira vem para a cobrança lado direito. E o Data Pretzel não erra nunca. 50 minutos e meio, segundo tempo. Andréas Pereira, escanteio para o Brasil. Segundo final de jogo no amistoso em Orlando. Andréas Pereira para a batida, levantou para o gol, Marquinhos de cabeça para Vini, Vini desvia, a bola vai para fora e o Brasil perde o gol. O Vini colocou o pé, impedimento do Vini, que estava quase dentro do gol, Pedro Ramiro. E a impressão que eu tive é que o Vini tenta ajudar, mas mais que isso atrapalha, estava impedindo o jogador e também tira o gol. Segue tudo igual 1-1, Canhão. Vai terminar o amistoso no Camping World. Com 60 mil torcedores, o Brasil volta a campo dia 24. 9h30 da noite, uma segunda, Pretzel? Segunda-feira, a Copa América começa dia 21. Os Estados Unidos vai jogar antes do Brasil. Apita Saíde Martínez. Termina um amistoso em Orlando, na Flórida. 1-1, Estados Unidos e Brasil. Na Bandeirantes, o apito final. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, narração nota 10 na Rádio Bandeirantes. Agora jogo nota 5. Para mim, empatar com os Estados Unidos. Mas é um amistoso. Mas é só preparação. Olha, sinceramente, é um vexame. 10h04. Vamos com Pedro Ramiro. Destaque da saída de campo de jogadores. Os atletas terão 12 dias para preparação bonitinha até a estreia contra a Costa Rica, é isso, Ramiro? Exatamente, até o dia 21, que é uma segunda-feira, aliás, dia 24, quando o Brasil estreia, uma segunda-feira, e a Copa América estreia no dia 21. O Brasil estreia no dia 24 contra a Costa Rica, num grupo também bastante recheado para a seleção brasileira. Então, o time comandado pelo técnico Dorival Júnior, que agora tem um retrospecto de 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Seleção brasileira já se concentra para o próximo jogo. Maravilha, vamos com o craque Bandeirantes. Será que o Pretzel vai voltar num craque Bandeirantes que vem do Brasil? Vamos lá! O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mestre Alexandre Pretzel, uma pergunta para você. Dá um spoiler. Você vai votar o craque Bandeirantes num jogador que vem da seleção brasileira, sim ou não? Nós temos que pagar o comercial, né? Por sinal, sempre muito bom, né? Essa do craque do jogo logo depois. Já abrimos o quadro, irmão. Sim, eu não vou dar o spoiler, então, porque eu tenho que votar, é isso, né? Não, mas calma, irmão. Você quer pautar o quadro do programa agora também. É que você quer mudar a programação da rádio. Se eu der um spoiler, aí todo mundo vai saber quem é. Aí você vai falar assim, vou dar um exemplo. Da Pretzel, dá um spoiler. Você vai votar em algum jogador da seleção brasileira, sim ou não? Não, ok. Então fica o suspense no ar para saber qual jogador da seleção norte-americana vai ganhar o seu voto. Não, quem viu o amistoso... Agora, se não quiser votar, não tem problema também. Quem viu o amistoso, logicamente, né, vai concordar comigo, eu imagino, e com quem votar também nesse jogador. Melhor em campo, Pulisic. Joga muito, hein, atacante do time dos Estados Unidos. E mesmo desgastado, porque ele ficou até o fim, né? O técnico manteve ele até o fim. Sempre foi um jogador perigoso contra a defesa brasileira. Gostei muito desse jogador hoje. Pulisic. Pulisic é o voto do mestre Alexandre Pretzel para craque Bandeirantes. O Pedro Ramiro vota também. Você é favorável a esse voto do mestre Pretzel? Com certeza. Pulisic, melhor do jogo. Para mim, até havia dito ao Pretzel que estava certinho. Então, Pulisic para mim é o melhor do jogo. Tá devendo alguma coisa pro Pretzel? Não, mas é porque o mestre tem sempre boas, inteligentes opiniões. É. Quem sou eu, né? Quem sou eu? É por aí, mestre.
Mais ou menos. é mais um que diz que é meu amigo. Né? Você o considera seu amigo? Não. No máximo um E colega, o Capelanes? Né? E eu? Também não. Não? Na rádio tem algum amigo? Aqui nesse estúdio, nesse momento, Michel e Canhão. Só? Só. Canhão, você considera o Pretzel seu amigo, Canhão? Não tá nem ouvindo. Tá nem ouvindo, sorte dele, ele não tá perdendo nada também. Pulicite é o craque Bandeirantes, que Rogério Assis foi pra rede, a explosão do gol narrou dessa forma aqui. Se liga, Brasil! 25 minutos, Sertão tá marcada pro time norte-americano. Pulicite autorizado, um canhão, é gol! Gol! Pulicite, um canhão cobrando com perfeição a falta. Eram duas barreiras, uma feita por jogadores brasileiros, outra por jogadores norte-americanos. Alisson não vê a saída da bola. Pulicite é preciso, é perfeito. Ela vai no chão, no canto direito. 1-1, Alisson não tem jeito, tá feito. Empata o time norte-americano, Ramiro. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 10h09, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes, todo o time técnico interno e externo da Bandeirantes. Vamos tocar o programa até às 11 horas da noite, porque a partir das 11 vem aí a Voz do Brasil. Michel Lopes na mesa de som, Central Técnica Bandeirantes com Caiame Martins. No switcher com imagens nós temos o Alan Marcel e na Central Técnica também o grande Rafinha Palmeira. Na produção do Bruno Puzóvio e a coordenação de esportes da Rádio Bandeirantes é de Ricardo Tadeu Capriotti Sanches. Lembrando a você, ouvinte que nos acompanha em AM 840, FM 90,9, estamos juntos também no Dial, que ficou maior, 86,3. É isso aí, o Dial ficou maior, 86,3 é a faixa estendida da RB. radiobandeirantes.com.br, aplicativo Bandplay e com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Brasil e Estados Unidos 1-1. Ô Pretzel, agora falando bem sério, a gente brinca muito aqui, mas agora a gente vai levar a sério porque é um debate. Eu acho que a seleção brasileira é o início de trabalho do Dorival, é um amistoso que não vai aferir o que o Brasil vai entregar na Copa América ou não. Mas, pô, o Brasil vem tendo uma dificuldade nos últimos anos de golear seleções que anteriormente ganhava com o pé nas costas. Por quê? Porque não tem mais bobo no futebol, Pretzel? Futebol mudou. Mas não dá pra golear ninguém mais. Pega a Venezuela, empata. Pega a Bolívia, tem dificuldade. Pega não sei o quê. A Bolívia não. A Bolívia ganhou. A Bolívia hoje é o pior time que tem na América do Sul, é a Bolívia. O Fernando Diniz, na estreia dele, venceu a Bolívia acho que por 5-0, né? 4-1. 4-1? 4-1 foi um baile, lembra? Um baile, futebol bailarino. 4-1, verdade. O gol dos caras foi de bicicleta até, viu? O futebol evoluiu de uma maneira e o nosso decaiu. Aí é que tá. Nós somos uma potência do futebol, mas o nosso futebol decaiu. Por quê? E os outros cresceram. Mas então, uma série de o meu coisas. debate contigo é esse. Ainda bem que você tocou nisso, Pretzel. Eu quero que você fale, eu vou fechar no microfone e quero te ouvir. Não, uma falta de identidade. Mas você fala que o Brasil decaiu. Os principais jogadores da seleção brasileira estão nos principais clubes do mundo e como protagonistas. Rodrigo, Vini Júnior, o Endrick agora tá indo. Você tem o Paquetá que talvez tenha a sua ida pro Manchester City barrada por essa questão que está sendo averiguada das apostas. O Beraldo no Paris Saint-Germain, o Alisson no Liverpool. Porra, são os Militão na zaga. São os principais jogadores e os principais clubes como protagonistas. Por que a seleção não consegue jogar com os melhores? Então vamos lá. O técnico do Rodrigo e do Vinícius Júnior, o Ancelotti trabalharia na seleção brasileira? Agora hoje? Nós estamos abrindo um debate. Porra. Então, vamos, ontem. Ok. Sim. O Luiz Henrique, que treina o Marquinhos e o Beraldo, trabalharia na seleção brasileira? Sim. Ok. Pra mim, sim. O Maximiano Alegre, que foi demitido da Juventus agora, mas estava na Juventus. Treina o Danilo e treina o Bremer, ok? Perfeito. Treinaria a seleção brasileira? Treinaria. Então vamos lá. O Wendel, que era treinado pelo Sérgio Conceição, 7 anos no Porto. Saiu agora. O Sérgio Conceição poderia treinar a seleção brasileira? Acho
que é muito grande para ele, hein? Não, mas técnico do Porto e tal. Mas não é o grande centro, né? Tá na Europa, mas... vamos lá, o Sérgio Conceição calma. trabalharia no Brasil? Claro. Então, tô avançando, certo? Tá. Aí é que tá o detalhe. Os nossos treinadores hoje ficaram para trás. E eles reclamam que a gente fica babando o ovo de treinador estrangeiro. Não é essa a questão. Tava na hora do Brasil investir tudo num treinador estrangeiro. Não sei se foi uma fantasia do Edinaldo, provavelmente foi, né? Ou um sonho, certo? Mas a ideia eu nunca achei ruim. Para mim chegou o momento de um treinador de ponta no mundo para treinar a seleção brasileira e tentar. Ô Klopp, nós estamos debatendo. O que você quer? Vou passar um ano fora. O que você quer para treinar o Brasil em 2025? Eu quero um caminhão de dinheiro e quero 12 pessoas na minha comissão técnica. Ok, testa. Para ele treinar o Brasil na Copa do Mundo. Eu acho que a sua ideia é fantástica. Agora, eu vou me basear no próprio livro do Guardiola, no volume 1. O Guardiola, em determinado momento, ele fala muito sobre a seleção de 70, etc e tal. E ele não fala isso, mas eu interpretei talvez dessa forma. Que ele tem um sonho, que é trabalhar em uma grande seleção, como a seleção brasileira, por exemplo, só que ao mesmo tempo, hoje, é menos vantajoso. Entendam o que eu quero dizer, me baseando um pouco na interpretação que eu tive dessa parte do livro. O Guardiola entende que é melhor você jogar todos os anos as principais competições europeias, nos principais clubes do mundo, do que você estar numa seleção há 2, 3, 4 anos de uma Copa do Mundo que você vive, entre aspas, um anonimato. Ele não tem mais o dia a dia, ele ainda tem que realizar um novo trabalho, buscar novos jogadores, para esperar 4 anos para uma competição de 30 dias, que é a maior de todos os tempos, sem dúvida alguma. Só que acho que na cabeça desses treinadores, Klopp, Ancelotti, Guardiola, não é minimizando a seleção brasileira, mas é valorizando o calendário que eles têm e o costume que eles têm de treinar os atletas dia a dia. Agora eu te pergunto. Diga. A França tem bons jogadores, concorda comigo? Concordo contigo. Esses caras enfrentam os jogadores brasileiros durante o ano? Enfrentam. Não enfrentam? Claro que enfrentam. E por que a França, quando esses caras se reúnem, joga bem mais que o Brasil? Não sei te dizer. Pra mim, por causa do treinador? Pra mim são os treinadores. Então, mas o Deschamps, você acha um grande treinador? Se tornou. Não era meio pardal antes? Não, se tornou. É. Eu acho fraco o da Inglaterra. Southgate. Nossa, o Southgate que tá tem lá uma miliano, geração, que tem uma geração muito boa e não jovem, né? E não consegue extrair o máximo. Tem razão. Cortou o Grealish agora da Eurocopa, deu uma crise lá. Mas não tá focado e tal, essas coisas. Então, assim, acho que eu não sou contra os treinadores brasileiros, mas para mim tinha que investir num treinador estrangeiro de ponta para tentar dar uma mexida. Eu acho que é isso. O Dorival é um mau técnico. Olha para a seleção brasileira. A seleção brasileira hoje está mais organizada do que com o Fernando Diniz. Eu tenho certeza era uma bagunça, que sim. Né? O Diniz era uma bagunça. Não, é que o Diniz, a gente está vendo o Fluminense jogar, né? Tá ruim também. Parece que o esquema esgotou. Todo mundo já está sabendo enfrentar o Fluminense. E ele queria implantar no Brasil, quando tu acabou de fazer referência, não tem tempo para treinar, um estilo de jogo que leva 2 anos, mais ou menos, para você ter um negócio com todo mundo, né? Aí tu pega o cara, um joga com o Klopp, o outro joga com o Guardiola, certo? O outro joga com o Ancelotti. Aí chegam com o Fernando Diniz, que quer fazer saidinha, né? E fazer um enchimento na paralela, quer fazer o goleiro jogar como zagueiro. Os caras, eles não é que eles tenham se assustado, mas fazer isso na seleção para 2-3-3 e tendo que jogar eliminatória em seguida... É um impacto muito grande, não é, né? Muito fácil, não é fácil. E assim, o Danilo até deu uma estocada, né? O Danilo disse que com o Dorival, na volta agora, a seleção tá fazendo simples. Mas oportunista, né? Mas oportunista, porque quando ele é um dos líderes da seleção com o Fernando Diniz, aonde que não tem oportunismo? Mas aonde que não tem oportunismo? Tem oportunismo entre os técnicos, entre os jornalistas, entre os jogadores. Tem mesmo. Tem oportunismo. Ele aproveitou para dar uma estocada. Pois é. Mas depois que sai é fácil falar. Mas assim, o Neymar também falava, né? Neymar falava, é um dos melhores treinadores que eu já trabalhei. Não, sabe quem colocou o Diniz na seleção? Foram os jogadores, cara. Verdade. Claro que foram. Os jogadores estavam fazendo campanha pro Fernando Diniz. Aí os resultados não apareceram, o que aconteceu? Caiu o treinador. Saiu o treinador. Pra não correr o risco, né, de ter um problema na eliminatória. Eu não sei, eu sou meio chato com isso, sou meio conservador, pra falar a verdade. Eu achei meio constrangedor essa relação. O Diniz é treinador do Fluminense, aí tem saído do Fluminense em meio período de data FIFA ou não, pra treinar a seleção brasileira, deixando o Flu pra trás. Eu não gosto dessa ideia. Até o Marcão nos deu entrevista, lembra? Você tava nessa entrevista, Pretz? Não, não tava. E aí eu mesmo falei, o Marcão não viu aquele problema. volante, foi auxiliar do Fluminense. Exatamente.
Enfim, cara, agora, Diniz, é uma água passada, agora o foco é o Dorival Júnior. Então eu vou te fazer uma pergunta e aí fica o debate pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem o Alô Torcedor, hein? 11999048756, WhatsApp da Bandeirantes para você participar. Vamos fazer o seguinte, eu quero mensagem de áudio. Manda aí uns 15, 20 segundos no máximo, seu nome, de onde você fala, o que você faz aí da tua vida. E na sequência responda esta pergunta que eu vou levantar pro Ramiro, pro Pretzel e para você, ouvinte Bandeirantes. Pretzel já deu, não digo uma cornetada no Dorival Júnior, mas meio que traçou uma linha comparativa que os técnicos brasileiros estão muito atrás dos técnicos estrangeiros. Então uma pergunta pra você. Não, de ponta, né? Porque daqui a pouco os caras vão ficar dizendo, pô, que passou já de técnico estrangeiro que já foi embora. Os de ponta, é claro. Bom pra deixar claro. Nível do Ancelotti, que é o que o Edinaldo tava fantasiando. Buscando. Fantasiando. Com Dorival Júnior, estamos há praticamente 2 anos da próxima Copa do Mundo. Existem indícios que o Brasil com Dorival possa voltar a conquistar uma Copa do Mundo, coisa que não acontece desde 2002. Começa contigo, Pretzel. Hoje, 2 anos antes da Copa. 2 anos antes da Copa. Difícil. É difícil. Talvez essa seleção esteja sendo preparada para 2030. Nossa. Com a juventude que tem de vários jogadores. Talvez. Agora, é impossível, por exemplo, o Dorival ganhar a Copa? Não. Daqui a pouco encaixa, são 7 jogos, né? Agora vão ser 8. 8 jogos. Serão vai 8 ter a jogos. segunda fase e depois a fase de grupos. Não vamos esquecer, um abraço, Canhão. Não vamos esquecer que a Copa terá 48 seleções. Exatamente. 12 grupos de 4. 3 sets. Então nós teremos um jogo a mais, um playoff a mais. Isso. É isso, né? Termina a fase de grupos, aí tem a segunda fase, aí as oitavas, quarta, semifinal. Então tudo jogo único, viu, agora serão, maior, né? Agora serão 8 jogos. Isso. Então, daqui a pouco encaixa, tu faz uma primeira fase sem ser muito brilhante, como a Argentina fez, e a partir das oitavas tu arranca pro título, pode acontecer. Agora, como é que vai ser a preparação, né? Ele pegou uma pressão danada, e o Brasil tá em 6º hoje na eliminatória, né? Tá em 5º, não é? 6º. Tá em 6º. A primeira coisa que ele tem que fazer, apesar de eu achar, ele não vai achar isso, mas eu acho que 1º e 6º na eliminatória é a mesma coisa. Mesma coisa. Não muda nada. Não afere absolutamente nada. O prêmio é o mesmo, viu? Vaga na Copa do Mundo. O prêmio é o mesmo. Vaga na Copa do Mundo. Então é o seguinte, ó. O que o Dorival tem que fazer? Na próxima data FIFA ele tem que ganhar os 2 jogos. Pra pelo menos subir 2 posições e dar uma aliviada na pressão. Porque pra ir pra Copa o Brasil vai, Eu também acho. Vai pra Copa. Eu acho que é só uma hecatombe tira a seleção brasileira. O Brasil é muito acima do Equador, da Venezuela, da Colômbia. O Equador hoje muito acima? Eu acho. Apesar do Equador ter algumas peças interessantes, agora eu não sei... jogador do Equador que jogaria na atual seleção brasileira. Na defesa não tem. Moisés Caicedo. Já jogou mais, né? Quando ele tava no Chelsea, tá no Brighton agora. Que também nunca foi um grande titular do Chelsea, né? Pra deixar claro. Tem razão. E o Plata, que é muito bom, entrou quase no rolo. Pro Brasil, hein? Entrou no rolo do Arboleda. Isso, exatamente. Não foi chamado. Exatamente. Não foi chamado. Agora, tá acima também pra mim da Colômbia. Agora, Uruguai e Argentina. Acho que são os 2 grandes rivais da seleção brasileira. Foi-se o tempo em que o Brasil estava muito acima da Argentina e do Uruguai. Hoje a Argentina está acima do Brasil. Eu não sei não se até o Uruguai está acima do Brasil hoje. O último jogo o Uruguai amassou a seleção brasileira. O jogo foi lá no Uruguai, em Montevidéu. A Argentina está com muita personalidade. Tá. Ela está jogando, leve. Leve como campeã do mundo. Isso. Tirou aquele peso. Verdade. E tem uma boa geração. Verdade. Mas o futebol, gente, o futebol é por isso que a gente fala todos os dias. Tem muita gente que fala assim pra gente, vocês não enjoam de falar todos os dias de futebol? Cara, eu acordaria falando de futebol se eu tivesse uma pessoa que gostasse tanto quanto eu, ia dormir, porque o futebol é maravilhoso. Gente, o Messi, sem querer traçar uma linha comparativa com o Maradona, porque não é a ideia aqui, mas o Messi, o Pretzel, antes do título da Copa do Mundo, era chamado de anti-argentino, falso argentino. Porque nunca conseguiu de fato ganhar absolutamente nada com a seleção argentina, mesmo jogando várias Copas Américas. Já tinha falado algumas vezes que ia se aposentar da seleção. E 2 vezes ele já ameaçou se aposentar da seleção e aí voltou. E agora, depois do título da Copa do Mundo, eu achei que ele fosse pendurar chuteiras em relação à seleção e ele falou, não, agora que eu demorei tanto pra conquistar a Copa do Mundo, eu quero jogar pela Argentina como campeão do mundo. Ele vai jogar a Copa, né? E eu também acho que ele vai jogar a Copa, assim como o Cristiano Ronaldo. Assim como o Cristiano Ronaldo vai jogar a próxima Copa. Mas talvez ele atrapalhe a Argentina. Você acha, irmão? Por causa da questão física. Ele tá jogando num futebol... sem competitividade. E o Cristiano tá jogando na Liga Árabe, que é melhor que a Major League Soccer.
Mas em termos de intensidade, as duas são bem parecidas. Você tem razão. Tem pouca intensidade. Verdade. Então o Messi pode atrapalhar a Argentina na Copa de 26. Então vou fazer uma outra pergunta para vocês dois e pro ouvinte. O Bruno Puzov já tá separando alguns áudios aí, porque daqui a pouco tem um alô torcedor. Eu não sei se vocês têm essa avaliação. Eu tenho a minha, é uma convicção talvez meio burra para muita gente, mas a minha convicção é: se o Neymar tiver condições físicas de jogar, o Neymar, ele é titular incontestável dessa seleção brasileira. E aí ele entra no lugar de alguém, do Paquetá, do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Endrick, do Raio que eu parto, não sei, ele vai jogar. É Neymar e mais 10. O Neymar pode atrapalhar a seleção brasileira? Entenda por que da pergunta. Ele tá muito tempo sem jogar futebol pela lesão grave que ele teve no joelho. O Dorival tá em um início de trabalho, tá montando o seu estilo de jogo com esses atletas. Aí o Neymar entra, será que a boleirada não pode quebrar esse estilo que tá sendo implementado para jogar pelo Neymar ou para o Neymar, como por exemplo a Argentina joga para o Messi e pelo Messi? Eu acho que não. Eu acho que talvez já tenha passado o tempo dessa tal Neymar dependência. E o próprio Dorival fala isso, que eu queria construir uma seleção que tivesse a cara da seleção brasileira. É claro, o Neymar, eu acho que até o Neymar voltando, e se voltar bem, obviamente vai merecer a seleção brasileira, mas foi-se o tempo que o Neymar era o grande protagonista. Até na última Copa, o Brasil aprendeu a se virar com ele, teve dificuldades. O Neymar se lesionou durante a Copa. Mas não jogou nada a Copa, irmão. Mas o Brasil... de novo. Exato. Uma pena, se machucou contra a Sérvia, não enfrentou a Suíça, não enfrentou Camarões. Isso. Jogou muito bem contra a Coreia do Sul, que foi o Todo melhor mundo jogo jogou, do Brasil. Foi 5x0? 4x1. O Vini jogou muito bem contra a Coreia. Contra a Croácia, ele melhora no segundo tempo. Primeiro tempo ele não jogou nada. Nada. E ele Ninguém faz jogou. o... Croácia amassou, meu campo. E ele faz o gol na prorrogação. Sim. Mas não bateu o pênalti. Então, isso pra mim é inconcebível. Sempre fica uma ponta solta, né? É. A Copa dele vai ser essa agora de 26, é a última dança. Eu acho que a Copa dele, assim, essa vai ser a última, muito provavelmente a próxima, mas a Copa dele era de 2022, no Catar. Sabe o que é engraçado? É engraçado o seguinte, nós acabamos de falar do Messi e do Cristiano Ronaldo. Sim. Que para nossa avaliação, mesmo eles com quase 40 anos, vão estar na próxima Copa do Mundo. Se vão jogar bem ou não, devem estar lá, ok. O Neymar tá com 30 anos... E a gente está deduzindo que daqui 2 anos é a última Copa do Mundo, porque a gente não acredita que, profissionalmente falando, ele possa, com 36 anos, ainda estar em um bom nível para poder ajudar a seleção. Eu acho que o Cristiano Ronaldo não vai jogar a Copa de 26. Opa, vai. Eu acho que não. Ele tá com 39. Esse cara é maluco. Tá com 39. Esse cara é maluco. Ele vai estar com 41. Eu acho que vai acontecer com o Messi o que aconteceu com o Cristiano na última Copa. Talvez o Messi não seja nem titular em alguns momentos da Argentina. Fernando Santos, lembra? Deixou ele no banco. Deixou ele no banco. Contra Marrocos. Mas pra mim, burramente. Contra Marrocos não, contra a Suíça ele deixou. Contra a Suíça. Aí tocou 6. Exato. 6-1 na Suíça. Gonzalo Ramos meteu acho que 2 ou 3 gols. Foi pro jogo contra Marrocos. É. Aí ele ficou no banco e entrou pra resolver. Marrocos faz 1-0 e ele entra pra reagir. E o que acontece depois da eliminação de Portugal? Cai o treinador. Exato. E ele sai chorando, né, do campo de jogo. Agora, eu não sei se o Scaloni tiraria o Messi, porque há uma relação diferente entre o Scaloni... O Messi vai à Copa, tu tem razão. Não, mas eu digo assim... Mas eu acho que o Messi vai atrapalhar que eu digo, porque fisicamente ele não vai ser o mesmo da última Copa. Não vai. Sim. Agora, o Lionel Scaloni, bem lembrado pelo Ramiro, acho que talvez até seja uma relação, sei lá, cara, de gratidão. Então, talvez, é isso que eu assim. penso. É diferente do Fernando Santos e do Cristiano, porque o Scaloni deve... boa parte da última Copa ao Messi. O Messi foi espetacular no Catar. Foi espetacular. E aí tem aquela coisa, a questão de gratidão, eu não era nada antes dele. Mas vai ser interessante. Agora, é uma tristeza que o Neymar realmente tenha levado a carreira dele desse modo. Eu acho que o Neymar, de qualidade... Se o Neymar tiver, Ramiro, 50% de condições... Ele vai jogar a Copa. Sim, vai. Ele joga muita bola. Ele joga muita bola. Eu vou fazer uma pergunta forte para vocês. Vou fazer uma pergunta forte. Eu acho que quando você usa a palavra genialidade, ela... Quer apresentar aqui, irmão? Tá tudo bem? Não, provavelmente o conteúdo seria muito maior. Só pra poder entender. Você tá parecendo guarda de trânsito aqui, velho. A gente tá no YouTube, você tá aqui apontando pro estúdio, eu não tô entendendo isso. Quando eu apresento... A gente tá debatendo de futebol. Quando eu apresento, eu não preciso... apresenta com a escala do Capriotti, você apresenta. Enquanto você não apresenta, dá uma segurada e responde o debate aqui. Pra depois correr que nem um desesperado, apenas isso. 10h26, calma que o problema vai até às 11, tá tempo. Você considera o Neymar um gênio do futebol? Não, bem distante disso. Um craque. Craque, sim. Quem que é gênio pra você? Messi.
que mais? Só o Messi. Hoje ou na história? Não, na história. Ah, na história. Pelé é sobrenatural. Não, esquece Pelé. Vai, Pelé esquece. Garrincha foi gênio. Na época dele, foi gênio. Cruyff mudou o futebol. Van Basten. Não, o gênio Van Basten, espetacular. Cara, mas gênio. O Van Basten pagava um pau pro Van Basten. A figura do gênio, eu acho que ela é muito superlativa, óbvio. É a última instância. Cristiano Ronaldo não é o gênio pra você. Não. Garrincha, Maradona, Messi, Cruyff. Por que eu pergunto isso? Eu não acho o Cristiano gênio também. Não acho? Eu acho ele um cara muito, muito dedicado, um craque muito dedicado. Um craque muito dedicado. Acho ele genial, velho. Genial o que ele fez. Eu acho ele... Assim, ele não tem a... Como é que eu poderia usar? Eu acho que ele não tem... Porque ele tem dom pro futebol, ele não tem o talento do tamanho do Messi. É que, cara... O Cristiano Ronaldo, ele é um gladiador, né? Ele jogou muito. É um super atleta. Sim. Esse cara é um super atleta. Super atleta. Por que eu perguntei sobre o E Neymar ainda gênio? sente quando perde, né? Ele chorando pelo Al Nassr quando perdeu a Copa do Rei Saudita. Isso. Essa imagem tem que ser mostrada para muito jogador que você tem contrato aí. Com certeza. E vocês veem como fala, a leitura labial do Gustavo Machado, quando ele vai cobrar pênalti, falta, ele dizendo pra ele mesmo dizendo, você consegue, vai lá, você é muito bom. É aquela coisa de batalhar com a mente, ele né? começou a fazer isso. Ele faz pra fazer a mídia depois, a mídia tudo dele. mais. Nunca não fez isso a vida inteira, né? Sim. Mas tudo bem. As pessoas não imaginam que eu fiz isso com o Ramiro, né? O primeiro jogo que ele foi fazer na rádio, ele olhou pra mim apavorado e você consegue, vai. Não, ele ficava assim, Pretzel, ele ficava assim, o Ramiro, ó, você é o Pretzel, você tem conteúdo, você vai conseguir fazer, calma, você não vai tremer. As pessoas não sabem o que a gente passa nos bastidores. Não tem ideia. Sim. Bom, vamos fazer o seguinte, eu perguntei em relação ao Neymar, porque muita gente entende que o Neymar não deve nada para esses outros jogadores, como o Ronaldinho Gaúcho, que já foi bola de ouro, porque eu tenho uma opinião impopular. Eu acho que o Neymar já jogou futebol para ser o melhor do mundo, mas ele caiu numa época que ele duelava contra Cristiano Ronaldo e Messi. Se o Neymar do auge 2015 estivesse jogando hoje, ele teria pelo menos 2 bolas de ouro, na minha avaliação. Você concorda ou discorda dessa possibilidade? Porque hoje a competitividade, Pretzel, quem que é? É Haaland, que é um bom jogador, claro, goleador, mas não é o Mbappé. Você tem o jogador, Bellingham. Você tá entendendo? Não são caras, nossa! Sim. Os dois jogadores do momento são Mbappé e Vinícius Júnior. E Bellingham, né? Eu acho que é um nível abaixo desses dois. O problema do Bellingham são as disputas de mata-mata da Champions. Ok, mas aí que tá. Se a Inglaterra for campeão da Eurocopa com o Bellingham como protagonista, olha... Cara, dizer que a FIFA vai entregar essa pelota de ouro pra ele. Nunca ganhou um título, né? O cara foi pro Bayern e o Bayern não ganhou nada. Exato. Que loucura, mas é um baita jogador. Que loucura isso. Vocês não acham que essa falta de rendimento do Vini na seleção pode atrapalhar até numa disputa de bola de ouro? Depende de como for a Copa América, né? Se ele jogar bem a Copa América, pode ter algum peso. Vai ser dia 28 de outubro a premiação, né? Mas eu acho que isso pesa na decisão. Pesa. Eu obviamente, né? A Eurocopa pesa bem mais que a Copa América, indiscutivelmente. Claro que sim. Mas vamos aguardar. Se o Mbappé não fizer uma Eurocopa padrão Cruyff, Van Basten... Grupo da França. França, Holanda, Polônia e Áustria. É o grupo da morte pra mim. Grupo muito difícil, É um grupo muito complicado. 10h30 marcou o quinto sinal. Vamos abrir o quadro Alô Torcedor. Alguns áudios na volta ao break. Daqui a pouquinho, Dorival Júnior em entrevista coletiva. Tudo isso ao vivo na Rádio Bandeirantes. Vambora, Misha! Alô, é com você. Alô, torcedor. Ó, torcedor, quero te ouvir. Ô, Pretzel e Capelanes, aqui é o Marcelo de Mauá, segurança noturno. Ô, Marcelão. Ligado sempre na Bandeirantes, né, acompanhando as transmissões de vocês. A minha pergunta é pro Pretzel aí, qual a posição mais carente na seleção brasileira hoje? E se ele tem algum nome aí que ele podia citar. Boa pergunta, Marcelão. E aí, Pretzel? Mais carente? Sim. E cite um nome. A lateral direita foi muito carente por anos, né? O Danilo tá indo para 33 anos. Vai ter zagueiro na Europa, né? Tá se destacando mais como zagueiro, né? Eu acho que a lateral direita, cara. Tem o Ian Couto, mas muito jovem ainda. É difícil ver. A lateral direita é a mais carente. Não temos uma realidade nem de perto ainda, a gente não tem um grande nome. O Danilo é um jogador muito bom. De bom para muito bom. Mas não é um grande nome, né? Não. A gente já teve...
o saudosismo. A gente já teve Leandro, Cafu, Jorginho, Mazinho. Se a gente for lá atrás, Djalma Santos, se esquece, Nossa senhora, a gente já teve grandes nomes na lateral direita. Então hoje eu acho que é uma posição carente. O Brasil está bem servido do meio para frente. Camisa 10 tá escasso ainda, hein? Tá escasso. O 10 tá escasso. Mas assim, jogadores de primeira e segunda função no meio, tá bem servido. Os pontas. E os jogadores de lado, acho que centroavante de área mesmo, né? Quem seria hoje? Pedro. É isso, né? Hendrick. Pedro foi a Copa do Mundo do Catar. Quase não mas jogou. Não jogou bem, né? Praticamente não jogou. Então, eu acho que é isso. Próximo. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Capelani. Noite. É o Rubens aqui da Moca, São Paulo. Um abraço, Fala, Rubão. O jogo realmente não agradou muito, mas eu queria pedir a opinião de vocês. Obviamente é uma questão de gosto, mas eu acho tão feia essa camisa da seleção brasileira. Eu também. Né, com o distintivo no meio ali do peito. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas para mim é a camisa mais feia da seleção brasileira que eu já vi. Tá ok? Grande abraço para vocês aí, sou fã de vocês. Um abraço, grande Rubens. Analista de estética, Rubão. Figurino, né? Exato. Cara, eu não dou mais muita bola pra isso. É a camisa amarela, calção azul. Não vai mudar muita coisa. Exato. Não é mudar, mas acho que é legal uma camisa. Até porque, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de fazer coleção. Eu gosto quando tem uma camisa bonita pra pegar um shoppingzinho, um barzinho, né? Aquele botequim, você tá ligado, né? Sei lá. Não? É um problema. Camisa, o uniforme do Brasil, camisa amarela. Mas, por exemplo, esse uniforme do Capitão América da seleção norte-americana, eu acho feio. É mesmo, eu acho feio. Eu acho da hora. É outra coisa. Aí tu tá querendo desvirtuar a realidade, certo? Os caras criam um modelo, um design lá, vão fazer uma camisa assim pra jogar amistoso. É que nem a terceira camisa dos grandes clubes, certo? Sim. Eu sou totalmente contra em jogo oficial você jogar com uma terceira camisa alternativa. Sim. Isso é pra amistoso, pra torneio, pra excursão. Você é conservador nesse ponto. Cara, eu penso o contrário, sabe? Eu gosto da terceira camisa. Por exemplo, tem a camisa do Inter, que o Pretzel não gosta, eu gosto, aquela preta. Aquela toda preta. Isso. Cores a cor do rival. Grêmio, né? A próxima vai ser uma azul, a preta, provavelmente. A cor do rival? Não, claro que é tricolor, irmão. Vai aparecer um conselheiro e vai querer fazer algo azul, né, sabe? É brincadeira. Cara, é toda preta. Ramiro, é uma causa interessante, Fala do teu time. Desde o Vicente Raul, lá da época da luta contra o racismo que o Inter sempre teve, e a camisa preta fazendo uma baita de uma homenagem, uma coisa bem representativa. Vou te dar um Linda conselho. Demais. Eu tenho essa camisa, eu uso na rua essa aí. Tem? É uma grande chance de tu não desembarcar em Porto Alegre. Vou te dar um conselho. Não pedi. Gosto é igual cabelo. Cada um tem o seu. Vamos lá, próxima. Não tenha, né? Aqui não tem. Aqui não tem, pois é. Né? Boa noite, meus amigos. Meu nome é Eduardo de Santos, aqui da Baixada. É o seguinte, a cultura brasileira elogia muito pessoas de fora, treinador de fora. Esse tal de Ancelotti falou um monte de besteira aí do Real Madrid que não ia participar do Campeonato Mundial. E aí, o que deu? Por que ninguém comenta isso? Nós temos que valorizar o Dorival Júnior. Vocês acham que ele não está colocando o Hendrick? Por quê? Porque já está ficando marrento. Só para deixar bem claro, né, Pretzel? A gente debateu isso no Esporte em Debate, citamos isso aí em algum momento da programação. Isso, o Ancelotti, ele pisou na bola, de fato, cometeu um equívoco. Depois disso foi mal interpretado. Exato. E o Real Madrid em seguida publicou uma nota lacônica. O Real Madrid vai disputar o Mundial de Clubes em 2025. Ponto final. Exato. Acabou, não tem muito debate, né? 10h35, vamos fazer o seguinte, uma pausa aqui no Alô Torcedor. A gente vai colocar um breakzinho, nossos parceiros comerciais, e sem eles não dava. Um beijo para todos eles. E aí, na volta, mais da sua participação, estamos no aguardo da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Brasil, não ganhou, mas também não perdeu. Brasil 1, Estados Unidos também 1. O último amistoso antes do início da Copa América, claro, com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. O Brasil sabe, sempre que precisa de reconstrução, pode contar com o PT. E também é assim em cada canto de São Paulo. Para quem quer avançar, para quem quer realizar os seus sonhos, para quem precisa de novas oportunidades, o PT está lá, trabalhando todos os dias. E São Paulo sabe que pode contar com o PT. PT em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT é Renato Foresto, Bran Seleguin e prefeito Felipe.
Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inhabenta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso que tem faturamento de cerca de 1,5 milhões de reais ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor. Olá, aqui é a Michele Bolsonaro e eu tenho uma mensagem para as mulheres paulistas. No PL Mulher, os valores da família são prioridade e as mulheres têm um papel fundamental na defesa dos princípios relacionados à vida. Por isso, precisamos de mais mulheres de bem na política para que nossas crenças e nossos valores sejam protegidos. Se você pensa assim, você pensa como o PL. Então, junte-se a nós. PL é 22, o maior partido do Brasil. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Nós do PT trabalhamos por todas e todos e estamos juntas para criar novas oportunidades em cada canto do nosso estado. Queremos mais políticas voltadas às mulheres, o enfrentamento da violência, direitos iguais e autonomia econômica. Nós somos o partido que mais elege mulheres no Brasil e o que mais defende as mulheres em São Paulo. PT, em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT é Sandra Kennedy, Thaís Braz e Rosângela Santos. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Se você está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outras tarefas na sua propriedade, aproveite as condições imperdíveis Steel. Compre sua motosserra Steel MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e ganhe mais produtividade no seu trabalho. Visite agora uma loja Steel e aproveite. Saiba mais em ofertas.steel.com.br. Esse ano, você vai escolher os futuros prefeitos e vereadores. Nós, os progressistas, teremos candidatos em todas as cidades. Se você quer uma cidade mais eficiente, quer mais segurança, menos impostos, valoriza a nossa agricultura e acredita na força dos empreendedores, venha para o Progressistas, participe da política, filie-se! Propaganda partidária Lei 9.096/95. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Com vocês, Jair Bolsonaro, do PL. Os eleitores, desde 2018, com o nosso trabalho ao longo de 4 anos, voltaram a amar sua pátria, a se orgulhar das cores verde e amarela, a cantar o nacional com lágrimas nos olhos, a entender o valor da família, da liberdade. São essas pessoas que vão decidir as eleições no corrente ano. E o PL é o partido que tem apresentado essa massa de candidatos que está afinado com essas bandeiras de todos nós. PL é 22. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Hoje o maior partido no estado de São Paulo é o PL, com o número de deputados federais e estaduais. A vitória do Bolsonaro em São Paulo deixou uma marca muito grande nas cidades, no interior principalmente. Queremos fazer esse trabalho nos outros estados para acabar com a miséria no país, que é uma vergonha para todos nós. Nós vamos melhorar a vida das pessoas que tanto sofrem nesse país. PL
PL é 22, o maior partido do Brasil. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 10h41, estamos de volta. Este é o Apito Final, é a Rádio Bandeirantes. Ouvindo a palavra do técnico Dorival Júnior. E o Brasil ficou no empate com a seleção norte-americana por 1-1. E o treinador da seleção brasileira já tá falando aí, Ramiro, ainda não? Tá falando. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior. Ainda estejamos um pouco distantes daquilo que nós queremos, até porque, para mim, na minha concepção, o futebol ele parte de um equilíbrio. E você tem que ser efetivo, naturalmente, sem a posse, você precisa estar um pouco mais atento e com os compartimentos um pouco mais próximos. Eu acho que vem melhorando, nós temos evoluído muito em muitos aspectos. Em outros, como, por exemplo, as dimensões do campo, tentando uma adaptação rápida, o campo é um pouco menor, tanto na horizontal quanto na vertical. Nós, com certeza, enfrentaremos muitos adversários que irão se fechar, como aconteceu com a equipe dos Estados Unidos. Precisamos de uma mobilidade um pouco maior, de uma troca de passes um pouco mais dinâmica, que exista essa troca de passes com um pouco mais de velocidade. Hoje nós pegamos um adversário que tem uma compactação muito boa, baixou as suas linhas, jogando dentro de uma condição um pouquinho diferente daquilo que apresentou contra a equipe da Colômbia. Então eu acho que são aspectos importantes, mais ou menos o que enfrentaremos nos próximos jogos. Espero eu que possamos ter uma dinâmica um pouco maior na troca de passes, com isso a nossa criação fatalmente vai melhorar. E para finalizarmos a nossa chegada à área com um pouco mais de homens para uma possível definição quando acontecerem bolas cruzadas. Dorival, Carlos Gil, Grupo Globo também, boa noite. Hoje é dia 12, a estreia é dia 24. Contando um dia ou outro de folga, vamos supor aí 8, 9 dias de treino ainda. É um bom tempo, né, para aprimorar. Mas você sai desses dois amistosos com mais certezas ou mais dúvidas em relação aos 11 que vão entrar em campo contra a Costa Rica? Eu saio não só com certezas e algumas dúvidas, porém com muita confiança. Eu não tenho receio em afirmar que nós estamos num caminho importante. É um fato natural isso, de repente um desequilíbrio dentro das partidas. Nós estamos aí, nós jogamos com duas formações completamente diferentes, mas jogadores que já, pelo pouco tempo de trabalho, já conseguem desenvolver um pouco daquilo que todos nós queremos. Eu acho que teremos realmente mais dias pela frente. Eu espero que possamos dar um salto de qualidade, já considerando que todos os jogadores estarão aí em condições a partir de agora, e procurar definir a melhor equipe possível para o jogo de estreia. Um resultado que, como estes anteriores, também será fundamental para o desenvolvimento da nossa campanha, e espero eu que possamos fazer um jogo ainda melhor do que aquilo que nós apresentamos nessas duas primeiras apresentações. Dorival, aqui no fundo, Monique Danello, TNT Esportes. Teve uma frase sua que nos marcou na última entrevista coletiva pós-jogo, que você fez um resumo, né, do que você viu contra o México. Você disse que saía mais satisfeito do que preocupado. Fazendo um balanço agora desses dois amistosos e pensando no que você tem pela frente, você segue mais satisfeito que preocupado? Muito mais confiante, com certeza entendendo que nós estamos no caminho. Eu volto a falar que é uma fase preparatória, era mais que necessário que tivéssemos oportunizado a todos os atletas praticamente, ou quase todos, a possibilidade de atuarem. Vai existir com certeza uma disputa saudável dentro de um grupo que está se formando, se conhecendo ainda mais, percebendo características de todos os jogadores, e, no nosso entendimento, aquilo que nós teremos de melhor já para o jogo de estreia. Eu acho que foram dois ótimos jogos, no sentido de nós colocarmos em campo todos aqueles que estão
nesse processo de treinamento. E podemos conhecer um pouco mais de cada um deles. Eu acho que foi fundamental tudo isso. E daqui para frente, intensificarmos trabalhos, melhorarmos ainda mais, com certeza. Teremos talvez campos um pouco mais dinâmicos, apenas como uma colocação, não uma justificativa, jamais. Nós pegamos um campo que eu acredito o gramado tenha entre 20 e 30 dias apenas de colocação. A bola estava amarrando muito, então para quem marca é muito mais simples do que para quem ataca. Nós precisamos de uma dinâmica um pouco maior na troca de passe. Acabou acontecendo no segundo tempo, porém ainda não com a efetividade, com a velocidade que nós queremos. Mas é uma equipe que tem muito ainda para crescer, para evoluir. Jogadores de ótimo nível, nós queríamos o resultado, nos abrimos, correndo um risco, porém fomos à frente, buscando até com mais atacantes a possibilidade da definição do resultado. Criamos, não fomos felizes. Eu acho que foi um jogo agradável para quem assistiu, porém ainda precisamos de um equilíbrio um pouco maior e isso com certeza vamos adquirir com um pouco mais de tempo. Dorival, Thiago Reis, da Rádio Itatiaia, em quase todas as suas falas aqui nos Estados Unidos, você falou em girar o grupo, dar oportunidade a todos, e o único setor que você não girou nos 2 amistosos foi o gol. Ontem a gente até brincava sobre a escalação, você dizia, tem um aí que não vai mudar, e de fato não mudou. Você está convicto, o Alisson será o goleiro titular da seleção, por isso a sequência a ele? Existe possibilidade ainda de rever esse conceito ou não? Você está convicto e por isso ele jogou, o único jogador a jogar os 2 jogos? Bom, primeiro pela falta do Ederson e do próprio Alisson nas 2 partidas anteriores, nós fizemos a convocação de Rafael e Léo Jardim, dando uma oportunidade ao Bento, que por sinal foi muito bem. Eu achava correto, com o retorno do Alisson, que vinha sendo titular da equipe até então, que ele voltasse e tivesse as mesmas 2 oportunidades. Olha, isso daí é um teste, isso daí não, é apenas para que entendamos um pouco mais o momento de cada um deles, certo? As definições vão acontecer daqui para frente. Eu acho que nós temos confiança em todos os jogadores que aqui estão, esse é um fato importante. Os treinamentos irão nos direcionar para a equipe que possamos iniciar aí a partida seguinte. Espero poder ser o mais correto possível, colocando em campo jogadores que estejam nas suas melhores condições e, principalmente, possam encontrar o ajuste e as correções para que não percamos a nossa organização em momento nenhum. Tá aí a palavra do técnico Dorival Júnior, falando sobre esse grande desafio na seleção brasileira. Capela. Excelente, 10h49. Na volta do intervalo, a gente vai ouvir a opinião final de Alexandre Pretzel em relação à entrevista coletiva de Dorival. E a pergunta: será que a Copa América é um título palpável para a seleção brasileira? E claro, a gente vai matar o nosso último quadro com o gabarito do jogo. Você que está chegando agora na Rádio Bandeirantes no apito final, Brasil e Estados Unidos ficaram no empate por 1-1. A seleção brasileira não jogou aquele futebol, poderia ter vencido como poderia ter perdido. Esse é o futebol que a seleção praticou e ouvimos o técnico Dorival Júnior. Este é o apito final, Rádio Bandeirantes que volta em 3 minutinhos, sai daí não! Rede Bandeirantes de Rádio. Agora é a vez das mulheres. O PT elegeu a primeira mulher presidenta do Brasil. E foi o primeiro partido a aprovar paridade entre homens e mulheres. Agora, o nosso compromisso é ter mais mulheres liderando as cidades em todo o estado de São Paulo. Mais democracia, mais mulheres na política. PT, em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT é Duda Hidalgo, Doutora Débora e Ana Nissi. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata.
Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é! Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! É na Estrela Bet! Todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Com vocês, Jair Bolsonaro, do PL. Os eleitores, desde 2018, com o nosso trabalho ao longo de 4 anos, voltaram a amar sua pátria, a se orgulhar das cores verde e amarela, a cantar o nacional com lágrimas nos olhos, a entender o valor da família, da liberdade. São essas pessoas que vão decidir as eleições no corrente ano. E o PL é o partido que tem apresentado essa massa de candidatos que está afinada com essas bandeiras de todos nós. PL é 22. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Sabe onde você encontra o trabalho do PT no estado de São Paulo? Em todos os lugares. O novo governo Lula já investiu mais de 345 bilhões no nosso estado. E vem mais por aí. O trem que vai ligar Campinas a São Paulo, o túnel Santos-Guarujá, o metrô que vai chegar a Guarulhos. Somos o partido que mais investe no povo paulista. PT, em cada canto. Trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT, deputado federal Alencar Santana, Bete Saão, Márcia Rosa e Lucas da Saúde. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Qualidade, preço baixo, muita oferta todo dia. No Tenda é variedade e muita economia. Tudo que você precisa para o seu comércio, para o seu lar. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Olá, aqui é a Michele Bolsonaro e eu tenho uma mensagem para as mulheres paulistas. No PL Mulher, os valores da família são prioridade e as mulheres têm um papel fundamental na defesa dos princípios relacionados à vida. Por isso, precisamos de mais mulheres de bem na política para que nossas crenças e nossos valores sejam protegidos. Se você pensa assim, você pensa como o PL. Então, junte-se a nós. PL é 22, o maior partido do Brasil. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 10h59
10h56, estamos de volta. É a Rádio Bandeirantes, no apito final, hein? Reta final de programa, quero agradecer demais o ouvinte Bandeirantes, mas demais mesmo. Um beijo no coração do ouvinte. Lembrando, hein? Lembrando mesmo, nós teremos praticamente durante a semana inteira jornada esportiva. É jogo no sábado, domingo, na sexta, amanhã tem dois grandes jogos, hein? Na segunda e só que na terça-feira que nós teremos o Esporte em Debate e outra, de volta, né? o Bruno Puzov trouxe a informação. Atlético Mineiro e Palmeiras foi antecipado de 9h30 para 8h30 da noite na segunda-feira. Ótimo. 1 hora antes. Ótimo. Então. Eu, pelo menos, gosto desse tipo de horário, claro, né? Sem dúvida. Vamos com o gabarito 10h56. Gabarito do jogo. Vamos fazer o gabarito aqui da seleção brasileira. Vamos Vai, lá. Pretzel. Começando com o goleiro Alisson. Falhou no gol, mas evitou a derrota. Fez 2 grandes defesas. 6. Danilo, lateral. Danilo, 5. Marquinhos. Marquinhos, 5. Defesa mal hoje. Mal mesmo. Beraldo, 5. E é curioso, a dupla de Exato. Paris Saint-Germain ainda, entrosada, né? O Wendel, lateral. 4. Acho que o Wendel, 4. Sinceramente, né? Mas o Dorival gosta. Gosta. Eu também acho que pela falta de peças, né? Mas entre o Wendel e o Arana, eu fico com o Arana. Eu também, prefiro Arana. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, 5,5. O Hendrick entrou na vaga dele, quase não tocou no caroço, né? Mas pelo menos, né, chutou 2 bolas no gol, 6. João Gomes tomou amarelo e era pra ter sido expulso. 4. Douglas Luiz entrou na vaga dele. Bem melhor, 5,5. Lucas Paquetá. Olha, burocratíssimo, 5. Paquetá tá meio preocupado, você tá sentindo, a cabeça não tá legal. Burocratíssimo, correndo pouco, 5. Andrés Pereira. Jogou muito bem contra o México, né? Hoje entrou e não produziu muito, 5. Rafinha, 4. Eu acho o Rafinha meio cerveja sem álcool, sabe, Fredson? Era meio... Você tá entendendo? Sim. Meu, não chove, como eu não molha. bebo, né? Como eu não brigadeiro bebo, sem granulado, vai. Aí sim. Gosta de granulado, irmão? Gosto de tudo que tem em relação ao brigadeiro. Que na sua terra é mumu que chama, né? Ah, não, mumu é doce de leite, viajei. Outro nome. É neguinho, não é? Não, negrinho, mas é. Negrinho. Politicamente, não pode mais usar, né? É brigadeiro. Tá bom, maravilha então. Savinho, atacante. Bem melhor, muito mais movimentação, 6. Rodrigo fez gol. Rodrigo, 6,5. Gabriel Martinelli, joga nota. bola, hein? Entrou na reta final sem nota. E o Vinícius Júnior jogou nada, hein? Mas leva uma nota 6, sabe por quê? Porque ele teve 2 bolas para fazer o gol no primeiro tempo e por preciosismo não fez. E no segundo tempo, meio sumido, certo? Mas quando a bola chegava nele, acontecia alguma coisa de interessante. Por isso a nota 6. Dorival Júnior, que nota? 6. Nota 6. Uma nota para a seleção como um todo? 5,5, hoje. 5,5. Nota de uma média dos Estados Unidos, tá? Tá. 5,5. 5,5. Arbitragem ruim, né? Nota 3. 3, tá bom. Nota de Pedro Ramiro na jornada esportiva? 7,5. 7,5? Bruno Puzov. Bem, então. Bruno Puzov, 8. Por quê? Porque eu gosto, cara. 8. De mim. Não, sua nota, irmão. A minha nota? A média. O jogo não ajudou muito, mas o nível foi mantido. Então, 8,5. Equipe técnica do Sagrado. 10 pro Michel, 10 pro Caiame, 10 pro Beto Rebeca. 10 Alain Marcel também, legal. 10 pro Alain Marcel também. Apresentação. Foi legal a apresentação, foi do Sagrado. Nós tivemos que correr com o Dorival Júnior. Aí a Coitado nota cai muito. Eu alertei. Coitado. Fico aqui, a guarda de trânsito, eu alertei. Aí não deu pra ouvir a entrevista com o Dorival inteira. Então cai demais a nota, né? 5. Vai passar de ano pelo menos, né? A nota é igual a do árbitro. Não, você deu 3 pro árbitro. Não, mas tu um pouquinho mais. Então tá bom. Mestre, uma honra sempre, hein? Um grande abraço. Amanhã estamos juntos? Não. Amanhã não. Sexta, né? Se Deus quiser. Operário e Santos, sexta. Jogaço, hein? Nossa. Jogo perigoso. Perigoso pro Santos. Ganhar, hein, Santos? Ramirão. Foi uma honra, hein? Prazer é tudo meu, irmão. Obrigado. Bom descanso. Parabéns pelo um trabalho, abraço, viu? Valeu, tamo junto. Bruno Puzov, um abraço pra você, hein, Bruninho? Valeu, Capela. Até amanhã. Hoje tava apertado, hein? Hoje foi difícil. Michel Lopes, mesa de som, trabalhos técnicos. Central Técnica Caíme Martins com Alain Marcel. Coordenação de esportes dele que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, Ricardo Tadeu Capriotti Sanches. A gente fica por aqui, vem aí, sabe o quê? A imperdível Voz do Brasil. Voltaremos amanhã com muita emoção na jornada esportiva Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e como sempre... Tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 12 de junho de 2024. E vamos ao destaque do dia: investimentos no futuro da economia. No Rio de Janeiro, o presidente Lula participa de fórum internacional para discutir prioridades para as próximas décadas, como transição ecológica e inclusão social. E diz que o Brasil está pronto para ser uma potência nas áreas energética e industrial. A nova indústria Brasil vai mobilizar a linha de financiamento, compras governamentais e melhorias regulatórias para fomentar setores estratégicos para nosso desenvolvimento sustentável. E no futuro das crianças. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O Ministério do Trabalho e Emprego lança cartilhas e campanha contra o emprego de crianças em serviços que podem ser perigosos e prejudiciais para a saúde e o desenvolvimento delas. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Saúde. Ministra Anísia Trindade apresentou hoje todos os detalhes de como vai funcionar o programa Mais Especialistas. Ele vai ajudar a reduzir a fila do SUS para pacientes que precisam se consultar, exames e tratamentos especializados. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Transição ecológica, novas tecnologias e inclusão social. Temas para o futuro discutidos por mais de 1.000 pessoas no Fórum de Investimentos Prioridade 2024, no Rio de Janeiro. Este ano, o evento internacional, que contou com a presença do presidente Lula na abertura hoje, debate também a dignidade humana e o desenvolvimento sustentável. O fórum reuniu investidores internacionais, políticos e líderes empresariais no Rio de Janeiro. Com o tema Investir em Dignidade, o evento discutiu a transição ecológica, tecnologia e inovação e inclusão social, além de investimentos em novas tecnologias que auxiliem no desenvolvimento sustentável e mais justo. Para o presidente Lula, a dignidade deve ser prioridade para acabar com as desigualdades. Ao participar da abertura do evento, nesta quarta-feira, Lula destacou também a escolha do Brasil para sediar o encontro. É a primeira vez que o Brasil cedia uma edição da Iniciativa de Investimento Futuro. Esse espaço, que já se consolidou como a Davos do deserto, não deixa nada a desejar para a Davos dos Alpes. Ele confirma a consolidação de atores emergentes no debate econômico mundial para além dos centros tradicionais. O presidente Lula ainda falou sobre a estabilidade do Brasil para investimentos frente às incertezas do cenário internacional e disse que o país está determinado a se tornar uma grande nação com potencial de investimentos nas áreas energética e industrial. A nova indústria Brasil vai mobilizar linhas de financiamento, compras governamentais e melhorias regulatórias para fomentar setores estratégicos para nosso desenvolvimento sustentável. Somos hoje um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo. 88% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, como a biomassa, a hidrelétrica, a solar, a eólica e, por que não dizer, logo, o hidrogênio verde. O Fórum de Investimentos Prioridade 2024 é organizado por uma entidade sem fins lucrativos com recursos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. O evento vai até sexta-feira, 14 de junho. Reportagem, Alessandra Lago. O Mercosul vai apoiar a proposta brasileira de uma aliança global contra a fome e o desenvolvimento de uma política de cuidados voltada para combater desigualdades de gênero, idade, raça e etnia. As propostas foram aprovadas durante o encontro de ministros das áreas sociais do bloco. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que participa da reunião do Mercosul Social em Assunção, no Paraguai, falou sobre as propostas. Apresentamos aqui duas prioridades importantes. A política de cuidados, que sob a presidência do Brasil avançamos, agora também avançamos em relação à presidência do Mercosul Social com o Paraguai, e aqui aprovamos a prioridade nessas duas áreas, a política de cuidados e, ao mesmo tempo, a proposição favorável à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A reunião do Mercosul Social é realizada a cada 6 meses e trabalha propostas para o combate à pobreza e exclusão social, além de investimentos em programas sociais. Integram o bloco Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que ocupa a presidência temporária do bloco. Amanhã o presidente Lula chega à Suíça para dar início a compromissos na Europa. O primeiro deles é um fórum da Organização Internacional do Trabalho, instituição criada há mais de 100 anos em defesa dos direitos trabalhistas e da justiça social. Nossa equipe já está em Genebra, onde acontece o encontro. Vamos saber mais sobre os detalhes que ocorreram sobre o futuro do trabalho, vamos saber mais sobre os debates que ocorreram sobre o futuro do trabalho e o que o presidente vai levar para lá, na reportagem de Gabriela Noronha. Fabiola Carvalho foi contratada recentemente como copeira em um restaurante de Brasília, no Distrito Federal, e comemora a segurança de um trabalho com carteira assinada. Consigo me organizar, financeiramente, porque eu sei que aquele salário vai estar todo o tempo na minha conta, Tem um FGTS, INSS, seguro-desemprego, férias. Garantir os direitos de trabalhadores como a Fabiola é a missão da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Desde sua criação em 1919, atua com foco nas legislações trabalhistas e na elaboração de políticas públicas nesta área. E é para discutir avanços e desafios nas relações de trabalho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Genebra, na Suíça, nesta quinta-feira. Ele participa do fórum inaugural da Coalizão pela Justiça Social, promovido pela OIT, dentro da Conferência Internacional do Trabalho. A coalizão foi lançada no ano passado e reúne mais de 260 membros, incluindo governos, organizações de trabalhadores e empregadores e instituições financeiras. Como co-presidente da coalizão este ano, Lula deve ser o orador inicial do fórum, que vai debater o enfrentamento das desigualdades sociais, a integração dos direitos trabalhistas aos direitos humanos e a promoção do trabalho decente. Em entrevista, antes de viajar, Lula apontou a mensagem que quer levar ao encontro. Um discurso que eu não abro mão de fazer é o discurso de falar contra a desigualdade. A desigualdade no mundo do trabalho, a desigualdade de raça, a desigualdade na educação, a desigualdade de gênero. Veja, nós aprovamos no Congresso Brasileiro uma coisa muito importante. Entre mulheres e homens, a mesma função, a mulher tem que ganhar o mesmo que o homem. Tem empresário que está recorrendo. Tem empresário que não quer pagar. Você acha que a mulher é inferior. Então, essa é uma coisa importante. A Conferência Internacional do Trabalho começou no dia 3 de junho e reúne representantes de diferentes países para discutir o futuro das relações trabalhistas. Nesta quarta-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, discursou em plenária do evento. Segundo o ministro, o Brasil tem muito a contribuir com o debate global. O Brasil participa de várias cooperações, tratados de cooperações, seja com o Uruguai, com o Paraguai, seja com outros países que buscam a experiência do Brasil, por exemplo, na preparação dos auditores fiscais do trabalho, o impacto dos produtos químicos, da segurança de trabalho, da modernização dos maquinários para proteção do trabalhador e aumentar a nossa produtividade da indústria, do serviço, do comércio. E o Brasil é muito ouvido nesses debates pela experiência que tem. O diretor da OIT no Brasil, Vinícius Pinheiro, explica que a participação do Brasil também quer acelerar o alcance dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Ele cita alguns exemplos. Em muitos países, inclusive no Brasil, nós estamos longe de alcançar algumas das metas que estão colocadas nessa agenda. Por exemplo, a meta de erradicação do trabalho infantil, de reduzir as taxas de desemprego a níveis mínimos, a promoção da equidade de gênero no mercado de trabalho, mas esse compromisso, que é reforçado pela coalizão social, ele vai colaborar, vai impulsionar, pelo menos a vontade política, de alcançar essas metas. O Brasil é um dos membros fundadores da OIT e participa das conferências anuais desde sua criação. Em mais de um século, o país ratificou 82 convenções que ainda estão em vigor. De Genebra, na Suíça, Gabriela Noronha.
Trabalho doméstico, serviços com uso de produtos químicos ou ferramentas perigosas. Algumas das 89 atividades listadas como perigosas ou prejudiciais para a saúde de crianças e adolescentes. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Um problema social grave que pode afetar a saúde das crianças, comprometer o seu desenvolvimento e causar prejuízos à vida escolar. O Ministério do Trabalho e Emprego marca a data se unindo a outros órgãos em uma campanha e levando esclarecimentos sobre o tema. Em casa, na roça, em confecções, nas esquinas. Em cada um desses locais, uma criança pode estar sendo submetida ao trabalho, numa grave violação de direitos humanos. E é para conscientizar sobre esse tipo de violência que está no ar a campanha O Trabalho Infantil que Ninguém Vê. A campanha ilustra atividades realizadas por crianças e adolescentes enquadradas na lista das piores formas de trabalho infantil, ou seja, aquelas que trazem mais riscos para o desenvolvimento dos menores. O coordenador nacional de fiscalização do trabalho e da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego, Roberto Padilha, cita exemplos dessas atividades. Essa lista consta 89 trabalhos prejudiciais à saúde e à segurança, atividades com ferramentas perigosas, atividades com produtos químicos prejudiciais à saúde, determinadas atividades específicas, por exemplo, trabalho doméstico. Os números do trabalho infantil vinham caindo no Brasil, mas voltaram a crescer entre 2019 e 2022, após a pandemia de Covid-19. Nesse período, foi verificado aumento de 7% nos casos. Segundo o IBGE, em 2022, 756 mil crianças e adolescentes foram submetidos às piores formas de trabalho infantil. Entre os prejuízos que o trabalho precoce pode trazer está a fadiga excessiva, distúrbios do sono, problemas respiratórios, lesões, fraturas e evasão ou baixo rendimento escolar. E para diminuir cada vez mais esses casos, o Ministério do Trabalho e Emprego tem reforçado a fiscalização, como explica o coordenador da área, Roberto Padilha. O nosso objetivo é realmente o combate a essa exploração do trabalho infantil e nessas atividades que nós chamamos de piores formas de trabalho infantil. Quando o auditor fiscal do trabalho identifica um trabalho infantil, existe todo um procedimento, existe uma ordem ao empregador, existe a retirada daquela criança dessa situação de trabalho e existe também uma imposição de penalidades administrativas. No Brasil, adolescentes com 14 anos de idade podem trabalhar na condição de menor aprendiz. A partir dos 16, é possível exercer uma função remunerada como um trabalhador comum, desde que não seja em atividade que prejudique a saúde e a segurança do adolescente ou afete a frequência escolar. Mas, nos demais casos, é preciso denunciar, como reforça Michele Antunes, líder de programas e projetos sociais na Fundação Abrinq, que há 34 anos apoia projetos que previnem ou atendem crianças resgatadas do trabalho infantil. E aí, a partir do momento em que essa denúncia ela chega aos órgãos de competência, é onde esses órgãos vão, de fato, atuar na identificação e de quebrar esse ciclo de violação, né? Então, é muito importante que a sociedade identifique e faça a denúncia. Denúncias de trabalho infantil podem ser feitas pelo Disque 100 ou pela página iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Reportagem Luana Karen. Ainda ficou com dúvidas sobre os malefícios de submeter crianças ao trabalho? Quer saber o que pode e o que não pode em relação aos adolescentes a partir de 14 anos? O Ministério do Trabalho e Emprego também relançou hoje 2 cartilhas explicando tudo. Neste Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o Ministério do Trabalho e Emprego relançou 2 cartilhas feitas em 2008, em parceria com o cartunista Ziraldo. Com uma linguagem leve e as ilustrações marcantes de Ziraldo, a cartilha Viva o Trabalho
traz uma explicação objetiva do porquê a criança não pode trabalhar e deve ser protegida para conseguir aproveitar a infância com saúde e aprendizado. A outra cartilha, Saiba Tudo sobre o Trabalho Infantil, explica o que diz a legislação brasileira, o que é proibido para menores de 14 a 16 anos, além de abordar mais detalhes sobre o combate ao trabalho infantil e mostrar algumas ações do governo federal e da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. A Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério também elaborou o Manual de Perguntas e Respostas sobre o Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, um documento feito para tirar qualquer dúvida sobre o trabalho infantil, com informações para proteger o adolescente. Esses e outros materiais digitais estão disponíveis no site gov.br/trabalho-e-emprego. É só visualizar no site ou imprimir. Reportagem Ana Gabriela Salles. No Rio Grande do Sul, aos poucos, as crianças estão voltando para as escolas. Em Canoas, por exemplo, hoje foi dia de reabertura das escolas municipais. De acordo com o Ministério da Educação, 1.500 escolas do estado já receberam recursos para ações emergenciais. Só para ações de limpeza e pequenas reformas foram liberados 46 milhões de reais, além da antecipação de recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Depois de quase 1 mês e meio longe dos amigos, hora de matar a saudade e a ansiedade de voltar para a escola. Pelo menos foi o que fizeram a Alana Vieira, de 6 anos, e a Valentina Garcia, de 5. Eu senti saudade de tudo aqui. Eu até com saudade da escola, que eu tava chorando. Elas e várias outras crianças foram recebidas com festa nesta quarta-feira na EMEI Beija-Flor, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Uma das 18 escolas municipais de educação infantil da cidade que estavam fechadas desde o início das enchentes e reabriram nesta quarta-feira. De acordo com a secretária adjunta de gestão pedagógica do município, Érida do Amaral, cerca de 2.400 alunos voltaram para as escolas, que ficam na parte leste do município e não foram atingidas pelas inundações. E aí é um abraço, que com um abraço vem um choro, e é um abraço que dizer como é que tu está, tu sabe? Então acho que é fundamental essa retomada nas nossas escolas, para que a gente possa circular essa rede de apoio. A EMEI Beija-Flor fica no bairro Niterói, em Canoas, e atende hoje 88 crianças de 0 a 6 anos. A diretora da escola, Mara Regina Morales, falou sobre a expectativa para o retorno às aulas. Nos preparamos bastante, com muitas atividades, com muitas surpresas, com um grupo de professor muito unido, né? Para que esse momento seja prazeroso, seja aconchegante. Expectativa também para os pais, como a professora Adriana Vidalete, mãe da Helena, de 2 anos e 9 meses. A gente está indo para a escola e ela já está super animada, olhando os passarinhos, adorou a decoração que as professoras prepararam para esse acolhimento, para esse retorno. Ela está bem feliz. Na semana passada, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve nas cidades gaúchas de São Jerônimo e Charqueadas para vistoriar o andamento das ações de recuperação em escolas da rede pública. O ministro também se reuniu com prefeitos dos municípios afetados, secretários de educação, reitores de universidades e de institutos federais e com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Segundo o balanço do MEC, mais de 1.500 escolas já receberam recursos do governo federal para medidas emergenciais, como limpeza e manutenção. O Ministério já recebeu do Estado e dos municípios gaúchos pelo menos 200 pedidos de equipamentos, 151 de mobiliário, 27 de materiais escolares e 746 de reforma. Até agora, a pasta disponibilizou crédito extraordinário de 46 milhões de reais para limpeza e pequenas reformas de escolas afetadas e a antecipação da segunda parcela do programa Dinheiro Direto na Escola, no valor de 27 milhões de reais para mais de 7 mil unidades de ensino. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jéssica Gonçalves. E o Auxílio Reconstrução começou a ser pago hoje para quase 31 mil famílias gaúchas desalojadas ou desabrigadas pelas enchentes. Com elas, mais de 130 mil famílias já estão recebendo o benefício de R$ 5.100
pago pelo governo federal para ajudar nas despesas prioritárias. O recurso pode ser utilizado da forma que as famílias acharem melhor, sem necessidade de apresentarem justificativas ou comprovação do uso do dinheiro. Ao todo, foram disponibilizados cerca de 667 milhões de reais e a previsão é que até 1 milhão de famílias recebam os recursos. Para receber o dinheiro, a família precisa ser indicada pela prefeitura como tendo sido afetada pela enchente. Depois, um membro familiar indicado deve entrar na página gov.br/auxílio reconstrução e confirmar os dados do cadastro. O valor é pago pela Caixa Econômica Federal. Boa tarde, Brasil. Tá chegando boa notícia. Fala, Amazonas. Tem notícias da saúde. Bom dia, Minas Gerais. Bom dia, Bahia. Quer ter um canal direto com o governo do Brasil e saber tudo o que é feito por você, pela sua cidade, estado ou região? Tá na mão. Pelo WhatsApp, você se conecta diariamente com as políticas públicas, ações, obras, entregas e todos os programas do governo federal feitos para você. Acesse agora gov.br/tanamão, tudo junto e sem acento. Basta escolher o estado, clicar no botão seguir e pronto. Tá na mão. Siga também os canais oficiais do governo, da presidência e da Secretaria de Comunicação e ative o sininho para receber as notificações dos canais em tempo real. Informação tá na mão. Seu canal direto com o futuro do Brasil. Governo Federal, União e Reconstrução. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, detalhou hoje o programa Mais Acesso a Especialistas, que visa reduzir filas e garantir o atendimento especializado. Neste novo modelo, quando o paciente precisar de mais de uma consulta ou exame, ele não precisará entrar em várias filas. A pessoa será incluída em apenas uma fila e terá a garantia de retorno para a unidade de saúde da família, como explica a ministra Nízia Trindade. Pelo programa, nós temos a importância do atendimento, no primeiro momento, na unidade básica de saúde, mas se ele necessita da consulta com o especialista, esse tempo de espera para a realização de consultas e exames diagnósticos terá que ser feito num período entre 30 ou 60 dias, até 60 dias, conforme a situação. Essa visão integrada, ela é orientada pela visão que o paciente vai ter uma fila única, um agendamento único e um retorno garantido, e que caberá à unidade de saúde da família o acompanhamento desse caso, né? Então, essa é a visão de uma saúde integral. O investimento é de R$1 bilhão para a etapa inicial do programa, que também prevê a ampliação do SUS digital e dos serviços de telesaúde. O valor da Bolsa Formação aos médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil aumentou. Agora os profissionais vão receber R$ 14.058. O valor poderá ser pago pelo prazo máximo de 48 meses. O programa tem o objetivo de levar profissionais médicos a regiões onde há escassez ou ausência deles. E o programa Mais Saúde com a Gente registrou mais de 100 mil inscrições na primeira semana. São 180 mil vagas em todo o Brasil para os cursos de técnico de agente comunitário de saúde e técnico de vigilância em saúde, com ênfase no combate às endemias. Os cursos podem ampliar as habilidades para atendimento a populações vulneráveis e para o cuidado de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Além disso, esses profissionais aprendem a analisar informações coletadas nas residências e a orientar a população, melhorando a qualidade da atenção primária e da vigilância em saúde. O prazo para a inscrição vai até 24 de junho. As inscrições podem ser feitas pelo site maissaude.ufrgs.br/inscrição. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. Nesta quarta-feira, dia 12, o Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A análise é relativa ao exercício de 2023. O relator do processo é o ministro Vital do Rego e a aprovação foi unânime entre os ministros do TCU.
As contas incluem o balanço geral da União e o relatório sobre a execução dos orçamentos que usam recursos públicos federais. O parecer prévio faz 5 recomendações e 2 alertas ao Poder Executivo. Aponta ainda uma irregularidade e 4 impropriedades na execução dos orçamentos e na gestão dos recursos. A análise vai auxiliar o julgamento das contas do presidente, que é de responsabilidade do Congresso Nacional. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que correção do FGTS deve garantir, no mínimo, a correção da inflação. Relator no STJ revê decisão e libera a venda de bens da aviação Itapemirim. Homem denunciado por trabalho escravo é condenado no Rio Grande do Sul. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Plenário do Supremo Tribunal Federal decide que a correção do FGTS deve garantir, no mínimo, a correção da inflação. A decisão passa a valer a partir da publicação da ata de julgamento. Marcelo Della Libera. Na ação, o Partido Solidariedade pedia a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial usada na correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, por considerar existir defasagem da TR em relação aos índices que medem a inflação. Na sessão plenária desta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela procedência, em parte, do pedido do partido. Assim, a remuneração da conta vinculada ao FGTS deve observar a taxa referencial mais 3% ao ano, além da distribuição dos resultados alcançados em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação em todos os exercícios. E nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. O ministro do STJ, Humberto Martins, reconsiderou a própria decisão e agora autorizou a continuação de 3 leilões para a venda de bens da aviação Itapemirim. A empresa está em processo de falência. Fátima Uchoa. O empresário Sidney Piva, que controlava a Itapemirim, e a empresa Piva Consulting pediram a suspensão dos leilões, alegando haver condições econômico-financeiras para a futura retomada das atividades. Inicialmente, o relator no STJ, ministro Humberto Martins, considerou as alegações e deferiu o pedido. Agora, o ministro reconsiderou essa decisão e indeferiu a tutela de urgência, pontuando que, conforme o Tribunal de Justiça de São Paulo, a falência se tornou inevitável, pois, entre outros pontos, a empresa acumula mais de 2 bilhões de reais em débitos tributários e cerca de 100 milhões em outras dívidas. Com o prosseguimento dos leilões, poderão ser homologados os lances já ofertados e efetivada a venda do patrimônio da Itapemirim. Acordo no TST permite reabertura de fábrica de fertilizantes em Araucária, no Paraná. A expectativa é o retorno de mais de 260 pessoas aos postos de trabalho e criação de mais de 5 mil empregos indiretos na região. Liamara Mendes. O acordo prevê a desistência do pedido de condenação por dano moral coletivo que havia sido feito pelo Ministério Público do Trabalho em 2020, quando a Petrobras anunciou o fechamento da Araucária Nitrogenados. Além disso, determina a recontratação de trabalhadores especializados que estavam em exercício naquela época, mas apenas para cargos específicos. A previsão de retomada das operações é no segundo semestre de 2025, mas exames readmissionais já estão sendo realizados. Mesmo sem título, é possível votar nas eleições municipais de 2024. De acordo com o TSE, basta o eleitor apresentar um documento oficial com foto. Maria Clara Costa. Na hora de se identificar, basta dizer o CPF ou o número do título de eleitor e apresentar o documento oficial com foto. Pode ser o e-título, a identidade, as carteiras de motorista, de trabalho, o certificado de reservista ou até o passaporte. O documento oficial com foto deve ser apresentado, mesmo por quem estiver com o título impresso em mãos. Justiça Federal condena homem denunciado por trabalho escravo no Rio Grande do Sul. A pena de prisão foi substituída por prestação de serviços à comunidade por 3 anos e meio, além do pagamento de 20 salários mínimos. Maressa Omena.
O idoso vítima do crime foi resgatado ferido, com dificuldades de locomoção e sem qualquer assistência do estabelecimento rural onde era caseiro desde 2011, sem carteira assinada e sem receber salário ou qualquer dia de folga. Ele também foi proibido de deixar a fazenda ou fazer contato com familiares. Após a denúncia do Ministério Público Federal, o patrão foi condenado a 3 anos e 5 meses de prisão em regime inicial aberto, além do pagamento de multa pelo crime de redução à condição análoga de escravo. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova regras emergenciais para setores de cultura e turismo do Rio Grande do Sul. Comissão decide que placas de veículos devem voltar a identificar estado e município. Avança a proposta que determina pensão e indenização de R$50 mil a crianças com Zika vírus. Boa noite. O plenário aprovou regras temporárias para regular a relação entre consumidores e empresas dos setores cultural e de turismo no Rio Grande do Sul durante o estado de calamidade. O objetivo é proteger os direitos dos consumidores e, ao mesmo tempo, assegurar a continuidade e a futura retomada dessas atividades que foram prejudicadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. O projeto aprovado